Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 98889-5970. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. 3 da tarde, mais 7 minutos agora. Carlos Corsato. Muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar com mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouco, em jogo marcado pelas 4 horas da tarde, 14ª rodada, Série A2, Campeonato Paulista. Tem Ponte Preta e Comercial e Ponte Preta. O jogo é no Palma Travassos e você vai conferir todas as emoções deste jogo para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Já estamos no ar, no nosso YouTube, Futebol Interior, o YouTube oficial aqui do Futebol Interior, para você participar, se inscrever em nosso canal, dar aquele like e contar para todo mundo que estamos por aqui fazendo aquela jornada esportiva com a cara e com a coragem da torcida da Ponte, não é mesmo? Com aquela transmissão para você, torcedor ponte pretano, a transmissão mais ponte pretana do mundo. Até às 4 da tarde vamos resenhar, trazer muita informação a respeito dessa Série A2 deste Campeonato Paulista. É a 14ª rodada, jogo marcado para as 4 horas da tarde. Junto com a gente tem Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré. Tem loja no Maria Antônia e loja também no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridger, comunicação integrada. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. 4 da tarde a bola rola, você já pode participar e se inscrever aqui para participar da nossa promoção. Tem aqui, ó, um corte, barba e cabelo
Para você que participar conosco da Jornada Esportiva, sorteio no final do jogo. Oferecimento da Alfa Barber Clube, a sua barbearia. Quer dar um tapa aí no seu visual? Alfa Barber Clube, Rua dos Alecrins, 46 no Cambuí. Telefone 3255-2101. Vai participando no YouTube Futebol Interior ou então pelo WhatsApp. O número já está na tela para você aqui, ó. Aqui, isso, debaixo dos refrigerantes Poti, onde está o Frank. Você que está com a gente aí no YouTube já vê a imagem. O número para você participar é o 19 989 89 3526. Com a direção comercial do Claudine Corsi, direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Trabalhos técnicos, equipe técnica, mesa de áudio e vídeo, hoje sempre com o grande Felipe Marques. A reportagem é do André Luiz, o repórter feliz, e os comentários de Frank Francisco, sempre de carona com o Frank. 3 da tarde, 10 minutos. Hora de girar as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva para você. 4 da tarde tem Macaca em campo, e se tem Ponte Preta em campo, os canais Futebol Interior acompanham a Macaca. Macaca, você jamais jogará sozinha. 3:11 agora para destacar a Ponte. O repórter exclusivo da Macaca, que agora tá tomando um baile do microfone, é ele, André Luiz, o nosso repórter feliz. Tá tudo certo com o microfone aí, né, André? Grande abraço pra você. Sou eu! Que felicidade! Forte abraço a você, grande abraço ao Carlos Corsato, Franco Francisco, ao nosso querido Shazam, Felipe Marques na técnica, e um abraço muito, mas muito especial você ligado na Rádio FI, canais Futebol Interior, a Associação Atlética Ponte Preta, que está em estado de graça, tanto na Série A2 como na Copa do Brasil 2023. A Macaca vem de vitória 4-0, jogando na última terça-feira, lá na cidade de Teresina, pela primeira fase da Copa do Brasil, diante do Fluminense do Piauí, o Vaqueiro. E pelo Campeonato Paulista, a Macaca venceu no último sábado o Lemense na cidade de Leme por 2-0. É líder mais do que nunca dessa Série A2 2023. Já está classificada a próxima fase e agora não pode ser mais alcançada, com 32 pontos, e agora só aguarda a definição da última rodada, a 15ª, para saber quem será o seu adversário nas oitavas de final dessa Série A2 do Campeonato Paulista. Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos vem com um time muito alternativo, já que ele não pode contar com o ala esquerdo Arthur, que cumpre suspensão automática pelo terceiro amarelo, e o meia Elvis entrega ao departamento médico. Com isso, já que o confronto diante do Brasil de Pelotas pela segunda fase da Copa do Brasil, marcado, anote aí, torcedor Ponte Pretano, terça-feira, 20 horas, lá no estádio Bento Freitas, na longínqua Pelotas, no Rio Grande do Sul, às 20 horas, a Macaca enfrenta o Brasil de Pelotas. Lembrando que para esse compromisso, só a vitória interessa a Macaca. Em caso de empate, teremos aí cobrança de pênaltis. Com isso, o técnico Hélio dos Anjos põe uma equipe alternativa, praticamente a mesma que jogou na cidade de Leme, iniciou jogando, exceto o goleiro Kaique França, que nem sequer foi relacionado entre os titulares. Em seu lugar, o garoto Pedro Rocha, o bom goleiro Pedro Rocha, terá a primeira oportunidade, se não me falha a memória, esse ano no time da Ponte Preta. Com isso, o ataque da Macaca será formado com Dudu e Eliel, meu caro Carlos Corsato. Esse o nosso André Luiz, nosso repórter feliz, trazendo o destaque da Ponte Preta. A Macaca, jogo marcado para as 4 da tarde, 14ª rodada, Série A2, Campeonato Paulista. E o bafo, hein? E o Comercial de Ribeirão Preto. O que você destaca do adversário da Ponte? Fala desse comercial aí, André.
a equipe preto e branca, como você bem disse, o Bafo, Comercial Futebol Clube, aí que vem de derrota na última rodada dessa Série A2, 1-0 na última quarta-feira, jogando no estádio Barão da Serra Negra, na cidade de Piracicaba, diante do Inhoquim, o 15 de novembro. Precisa de uma vitória hoje para se manter dentro do G8 e ainda aí conquistar uns pontinhos para tentar a classificação e dar adeus de vez ao fantasma do rebaixamento. Quanto ao time, o técnico Roberval Davino faz algumas mudanças. Ele não pode contar com o volante Vitor Bolt, expulso contra o 15, e na zaga Michael Douglas foi confirmado. Porém, no meio, Alan Mineiro dá lugar a Adriano e no ataque, o jogador Luqueta fará a dupla de ataque ao lado de Wendel Carlos Corsato. Legal, tá aí o André Luiz trazendo o destaque do comercial, o comercial da cidade de Ribeirão Preto, comercial que no começo do campeonato brigou ali ficou nas últimas colocações, né? Mas depois até trocou de técnico, saiu o Gustavo Marciano, entrou o Roberval Davino, né, fez uma mudança ali na comissão técnica do time profissional e o time acabou se encontrando, não tem mais risco de rebaixamento e briga por uma vaga entre os 8 melhores na competição. Se você olhar a tabela agora, né, daria Ponte Preta e Comercial na segunda fase. Mas por quê? Porque o Oeste já jogou, venceu o São Caetano por 3-1 e roubou a posição do Comercial, passou à frente do Comercial. Mas vamos contar 13 rodadas, né? O adversário da Ponte com 13 rodadas seria o Oeste. Mas é claro que isso vai mudar aí a todo momento, porque essa briga pela sexta, sétima, oitava colocação, ela tem muitas equipes aí ainda buscando esta posição. Só São Caetano, Lemense e Monte Azul que não tem mais chances de classificação. Os demais times com 15 pontos, todos eles com chances de classificação e inclusive de entrar aí, ficar nessa oitava posição, que seria o adversário da Ponte, porque é certo que a Ponte será a primeira colocada, né? A Ponte não vai mais ser alcançada por ninguém e aí o primeiro colocado na próxima fase joga contra o oitavo colocado. Muito bem, 3h17. Agora eu quero o destaque do meu comentarista Frank Francisco. O que você destaca deste jogo e a sua expectativa, Frank? Seja bem-vindo, hein? Grande abraço pra você. Boa tarde, como é que vai, meu amigo? Boa tarde, Carlos. Boa tarde, nação Ponte Pretana. Boa tarde, André Luiz e o nosso mago dos botões aqui, ó, Felipe Marques. Carlão, jogo tranquilo pra Ponte, né? Com duas rodadas de antecedência. A gente já não perde mais a primeira colocação, o que vai nos permitir jogar com, se é que pode chamar vantagem hoje no futebol, né? Se bem que em se tratando de Ponte, jogar no Majestoso sempre é muito melhor. Mas o jogo hoje, Carlos, para a molecada de novo se afirmar, para a gente ver o Pedro Rocha no gol, né? Um jogador muito promissor, já na base da Ponte Preta. A sua passagem pelo Atlético com o Roger foi excelente no Campeonato Mineiro, tanto que está aí e faz parte do quadro de goleiros da Ponte, Carlos. Então, para esse tipo de situação, eu tenho uma grande expectativa. Os meninos têm entrado, têm correspondido e hoje eu acho que não vai ser diferente. Está aí a oportunidade de a gente ver os meninos numa situação mais descontraída, podendo jogar. Achava, Carlos, tem coisas que a gente é feeling, né? Eu tinha certeza que o Dudu hoje jogava. Ele era do rival, né? Sim. Então, nada melhor do que pôr o garoto pra jogar hoje. Isso é sensacional, Carlão. Eu tinha quase certeza mesmo que o Gui Pira hoje não jogava. Até porque o Gui, a comissão técnica deve estar trabalhando com ele, né, Carlão? Ele tem uma dificuldade de conclusão de jogadas, né? Ele tá precipitando um pouco ainda, mas eu boto fé no Gui Pira. Acho que ainda bem trabalhado, Carlão. Vamos ter um bom atacante de beirada aí. Carlos, a minha opinião pro jogo de hoje, por mais difícil que ele seja, é uma vitória da Macaquinha, 2-0 pra Ponte hoje, tá? Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Bom, se a gente for contar aqui o jogo da Ponte Preta na Copa do Brasil, o único titular em campo é o Filipinho, né? Filipinho começou o jogo como titular
lá no jogo lá contra o Fluminense, lá no Piauí, em Teresina, e está aqui no time titular hoje. É o único titular em campo neste jogo para Ponte Preta e Comercial, 14ª rodada, Série A2 do Campeonato Paulista. Lembrando que tivemos um jogo pela manhã, o São Caetano, que fase do São Caetano, hein? Perdeu para o Oeste pelo placar de 3-1 em casa. O São Caetano ainda não está na zona do rebaixamento, mas o Lemense vai jogar contra o time do Juventus amanhã às 10 horas da manhã na Rua Javari, e se o Lemense vencer o time do Juventus, o Lemense passa o São Caetano. Aí o São Caetano vai para a última rodada precisando vencer e torcendo por um tropeço do Lemense na última rodada. Que fase do time do São Caetano. O Monte Azul joga contra o Linense, aí é briga lá embaixo, né? O Monte Azul precisa vencer, segurar o Linense, se bem que o Monte Azul não chega mais no Linense, mas o Monte Azul precisa vencer, torce para que o Lemense não vença o seu jogo contra o Juventus. O Monte Azul iria a 11 pontos, o Lemense ficaria com o São Caetano com 12, e aí, na última rodada, ele torceria para São Caetano e Lemense não vencerem seus jogos, e ele, Monte Azul, precisaria vencer o seu último jogo para não ser rebaixado. A bola vai rolar daqui a pouco às 7 da noite para Noroeste e Rio Claro. A Noroeste, próximo adversário da Ponte, 7h30 da noite, Velo Clube e Primavera. E aí amanhã, complemento dessa rodada, com Juventus e Lemense na Javari, Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba, jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. O Mário Luiz vai transmitir aqui para os canais Futebol Interior. Tem Taubaté em Novo Horizontino também às 10, Monte Azul e Linense também às 10, os jogos dessa 14ª rodada Série A2 do Campeonato Paulista. Vamos fazer o seguinte, vamos para o intervalo. 3h21 agora, você já pode participar, WhatsApp 989-3526, deixa lá sua mensagem, deixa o seu nome, seu bairro, sua cidade para concorrer ao corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. No final da jornada esportiva tem sorteio, pode participar com a gente lá pelo YouTube, se inscreva em nosso canal, aperte lá o sininho para receber todas as notificações e dá um like lá no curtir para que todo mundo saiba que nós já estamos no ar. 3h21, a bola rola às 4 e você se liga nos canais Futebol Interior, porque aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 3h25, no ar Jornada Esportiva aqui nos canais Futebol Interior para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, a loja da fábrica lá no Maria Antônia e também a loja do Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridger, Jump Esportes e Pizza do Dadá. Aliás, nosso amigo Lucas de Souza tá mandando aqui no YouTube que ele tá lá no Dadá hoje. Aí eu falei, poxa, tá almoçando, né? Não, rapaz, ele está a trabalho. Dadá Maravilha está lá por lá e o Lucas de Souza vai fazer um trabalho especial aqui para os canais Futebol Interior. Grande Lucas, abraço. Akira Miyamoto, boa tarde, equipe FI. Torcendo por um bom resultado hoje em Ribeirão Preto, mesmo com o time 100% alternativo. Valeu, Akira. Viviane e Cristina, aqui no YouTube também. Se inscreva em nosso canal, aperte o sininho, dá um like lá. Sabe quanto custa isso? Sabe quanto custa, André? Sabe quanto custa se inscrever no canal dos canais Futebol Interior lá no YouTube? Quanto custa, Carlos? Sabe Corsato? quanto custa? Quanto? Nada, zero. Zero. Zero, zero. E aqui nós não fica pedindo dinheiro, a gente não fica pedindo dinheiro pra você não, viu? Tem esse negócio de pedir dinheiro pra ouvinte não. Quem tem que patrocinar são empresas, né? Empresas que patrocinam. E não o ouvinte ficar dando dinheiro para canal aí de YouTube, de Facebook, nada disso. Então o que a gente quer é que você não gaste nada, que você tenha um grande entretenimento esportivo e, se possível, que dê um like aqui na nossa transmissão, tá bom? A Viviane e Cristina, boa tarde, queridos. Bom trabalho a todos. Ela coloca, queridos amigos. Excelente transmissão, com emoção sempre. Jorge Ramos, boa tarde, amigos. Dali Macaca. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, boa tarde. Macaca escalada com time reserva. Boa tarde, amigos. Boa transmissão para mais uma vitória. Pra cima, Macaca mortífera. Colocou aqui ele, rapaz. Valeu. Tem até um canal aqui, Campeonato Brasileiro, cara, assim, auto-intitula 2023, séries A e B. Um abraço a todos. Estamos logados na jornada aqui em Jundiaí. Valeu, Campeonato Brasileiro 2023. Ô André, já que o ouvinte está falando aqui do time, escale, por favor, a Macaca querida para esse jogo contra o Comercial. A ponte escalada pelo técnico Hélio dos Anjos vai a campo com Pedro Rocha no gol, Luiz Felipe, o capitão da equipe, Edson, Thiago Oliveira e Jean Carlos, Felipinho, Maurício, Júnior Tavares e Cássio Gabriel, Dudu e Eliel Carlos Corsato. Esse é o time da Ponte. E o adversário da Macaca, o Comercial, que briga para ficar entre os 8 para passar para a segunda fase, André. O Bafo escalado pelo técnico Robert Valdavino vai a campo com Jefferson Souza no gol, Luiz Roberto, Maicon Douglas, Hilário e Renan Barcelos, Romário, Guilherme Pitbull, Brian e Adriano Luiz, Wendel e Luqueta Corsato. Esse é o time do Comercial para enfrentar a Ponte daqui a pouco. Rapidinho, Frank, você já falou aí na sua jornada, né, na abertura de jornada, a respeito do Dudu, e nós aqui pensamos mais ou menos, viu, Frank? Idêntico aqui, tá? Com essa história do Dudu. Mas, e aí, o time... Acho que tinha que ser esse mesmo, né? Time alternativo, a Ponte já primeira colocada, tem um jogo difícil contra o Brasil de Pelotas. A expectativa da direção da Ponte é que o jogo seria na quarta e o jogo foi marcado para terça, né?
Então teve que adiantar tudo, né, André? Que coisa, hein? E a CBF, muito amigo, hein? Obrigado, CBF. Muito amiga, CBF, que acabou marcando esse jogo, já que a Ponte foi até a longínqua Ribeirão Preto, 220 quilômetros de Campinas, e depois vai ter que voltar para Campinas, pegar um avião amanhã para Porto Alegre, descer em Porto Alegre, pegar um rasteiro, voo rasteiro para Pelotas, algo em torno de 300 quilômetros, a capital do Rio Grande do Sul até a cidade de Pelotas. Todo esse transtorno logístico para a Ponte, porque a CBF marcou o jogo na terça-feira, Carlos Corsato. Mas então é isso, a gente falava do time, acho que o técnico acerta em colocar aí o time reserva em campo hoje, né? Sim, Carlos, se tem algo que tem pautado o trabalho do Hélio na Ponte Preta, é coerência no que ele faz. Ele pode errar, ele erra, é humano, mas coerência não falta no trabalho. Você veja, Carlos, que ele hoje quer saber quantas garrafas vazias tem aqui o Filipinho e o Maurício. Sem reparar, é a primeira vez que nós vamos ter os dois da base jogando no meio campo da Ponte. E o Filipinho, para mim, já é uma realidade. O Maurício, Carlos, a gente já conhece de bastante tempo na Ponte Preta. Tem capacidade para estar aí. Aguardo com muita expectativa a participação dos dois no jogo, né? O Jean Carlos hoje, de novo, com a oportunidade de ser o lateral esquerdo. O Luiz Felipe, eu tô com você, Carlos, eu tenho uma opinião igual à sua. Dos 3 laterais direitos, dos 2, né? O terceiro, que seria uma emergência, que é o Luiz Felipe. Opa! Engasguei aqui, Carlão. Faz parte. O Luiz Felipe seria alguém, assim, vamos dizer, aquele coringa do elenco que, se você precisar, numa emergência, ele tá ali. O Luiz Felipe, para mim, ganhou a posição. Ele é melhor do que os dois que a gente tem para a posição. Pelo menos momentaneamente, né? Mas pela escalação do Hélio, ele é reserva, né? Sim. Mas eu acho, minha opinião, penso como você, eu sei que você também pensa assim, o Luiz Felipe, entre os dois que estão aqui na Ponte hoje, para mim é o titular. Tá jogando mais bola. Sim. Tá jogando mais bola. E eu não imaginava isso. Mas ele tá jogando na lateral direita mais bola do que os outros dois. O Mailton tá contundido, né? E o Everton tá tendo banco de reservas hoje. Mas tá jogando, apesar de não ser da posição, tá jogando mais bola na lateral direita do que os outros dois que vieram para ser titulares. O Mailton ainda, Carlos, eu acredito que vai levar um tempo. Porque ele vem de contusão, agora se contundiu novamente. E aí não é só a contusão, né, Carlos? A gente sabe que hoje tudo é muito... A cobrança, a exigência é muito maior. A gente não sabe como é a reação do organismo do atleta, né? Então eu acho que o Mailton leva ainda um tempo maior. E o Everton parece que vai começar a se soltar, Carlos. Eu gostei da participação dele no último jogo da Ponte. Eu acho que ele teve uma participação bacana. Eu gostei. Precisa melhorar alguma coisa. Mas até agora, para mim, minha opinião, o Luiz Felipe é titular. Nos demais, Carlos, sem surpresa. E o Dudu é aquilo, Carlão. Ele vai jogar contra o rival. É mais um motivo para você pôr fogo no jogo, para o garoto ter oportunidade. E ele tem talento, Carlos. Vamos aguardar que comece a fluir. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior, o Lorival Muniz, tá dizendo aqui, chocolate, hein? Estou em Curitiba, 3-0 para Macaca hoje, coloca ele aqui. Vamos fazer o seguinte, tem um trabalho todo especial do Arthur Eugênio, que ele vai falar de um jogador que jogou na Ponte e jogou no Comercial, vai falar do Valtinho. Isso, esse aí, como é que você fala? Valtinho, pé de vidro. Por que ele era pé de vidro? Ah, Carlão, isso aí vem desde a época dele lá, ele era um jogador que... Ele era muito talentoso, mas disperso também, Carlos. Então, um pé de vidro, porque assim, ele não dividia nem a pau, velho. Chegava pra rachar, ele tirava o pé. Vamos ouvir, então, o Arthur Eugênio contando a história do Valtinho, jogador que passou pela Ponte Preta e pelo Comercial Futebol Clube. Bora, vai, Arthur. Arthur Eugênio. Amigos do Futebol Interior, vamos já atender a um pedido de um internauta sempre ligado aqui na programação
do portal Futebol Interior. E eu vou fazer uma homenagem para os torcedores mais antigos da Ponte Preta. Vamos voltar na década de 70 e lembrar de um jogador que fez sucesso com a camisa da Ponte Preta e que também fez sucesso com a camisa do Náutico. Numa época de vacas magras da Ponte Preta, depois do Náutico, este jogador já era mais encorpado, já tinha mais prestígio. Estou falando de Valtinho, um meia-esquerda habilidoso, cabelos que lembravam um índio. Valtinho, que chegou à Ponte Preta em 1974, depois de ter sido revelado pelo América de Rio Preto e ter tido uma passagem pela Ferroviária. Da Ponte Preta, numa época que a Ponte Preta não vinha muito bem, nem disputava ainda o Campeonato Brasileiro, Valtinho fez sucesso. Valtinho era um meia de bastante habilidade, mas faltava um pouco mais de garra, um pouco mais de determinação a este bom meia-esquerda da Ponte Preta na década de 1970. Tem uma passagem interessante de Valtinho com a camisa ponte-pretana. No dia 2 de outubro de 1974, ele estava no time da Ponte Preta, que perdeu de 2-0 para o Santos, justamente no último jogo do Pelé com a camisa do time peixeiro. E em algumas fotos se vê quando Pelé fica de joelho, Valtinho passando e dando um tapinha nas costas do rei do futebol. 1974. Outubro, a Ponte Preta tinha a seguinte formação: Carlos, Geraldo, Oscar, Zé Luiz e Walter, Serelepe, Serginho e Valtinho, Adilson, Valdomiro e Tuta. Serginho é o Sérgio Américo, um meia clássico que jogou no São Paulo, jogou no Fluminense, no Londrina. Infelizmente, Serginho, Sérgio Américo, é falecido. Valtinho, jogador que foi revelado no América de São José do Rio Preto, nasceu no dia 11 de agosto de 1952, na cidade de Planalto, no interiorzão de São Paulo, batizado Walter Aparecido Florencio de Souza. Depois da Ponte Preta, Valtinho fez sucesso na Portuguesa. Aliás, a Portuguesa contratava bastante jogador da Ponte Preta. Contratou Rui Rei, contratou Adilton, Moacir goleiro, Santos lateral esquerdo, esteve no Comercial de Ribeirão Preto e depois, em 1978, jogou no Náutico. 3 temporadas no Náutico de Recife. Aliás, Valtinho optou por fixar residência em Recife. Até hoje, mora em Recife, tem uma empresa, a VT, de representação de produtos farmacêuticos. Até hoje, Valtinho mora em Recife, na Praia da Boa Viagem. Depois, já em final de carreira, jogou no São José, aqui no interior de São Paulo, e esteve no pequeno Santo Amaro de Pernambuco e encerrou a carreira jogando no Sergipe. Aqui no Futebol Interior, para os mais antigos, contando a história de jogadores que marcaram época, falando aqui no Futebol Interior de Valtinho, um meia clássico, uma pegada bacana na bola, um jogador que deixou saudade com a camisa da Ponte Preta na década de 70, só que no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Tá aí o Arthur Eugênio falando do Valtinho, pé de vidro, como disse aqui o nosso, conhecido como pé de vidro, né? Como disse aqui o nosso Frank Francisco, jogador de ótimas, né, qualidades técnicas, né? Jogou na Ponte, jogou no Comercial, mas assim, dá pra colocar entre os grandes meias que a Ponte Preta teve, ou pode dizer que um jogador comum aí no time da Ponte, o Frank? Ah, Carlos, é complicado esse tipo de comparação. Você sabe que eu sou meio cético, né? Eu, pra mim, como torcedor que vi, por exemplo, o Valtinho jogar, eu acho que o Valtinho, em relação a alguns jogadores que hoje se fala, ele jogava mais. Ele jogava mais que o Elvis? Ah, não. O Elvis, ele tá numa prateleira bem... A primeira prateleira, o Elvis faz parte hoje com o Cajá, porque o de cá, pra mim, é o concurso, nem coloco. Então, o Cajá, o Elvis... A gente tem que deixar bem claro aqui, quando a gente vai falar de meia, a gente não tá falando do de cá, tá? O de cá é o concurso. É o concurso, fora de série. É como a gente falar no futebol brasileiro, se for falar do Pelé, Pelé você não pode citar pra nada. Pelé não precisa. É o concurso. Igual o Romário, peguei uma entrevista do Romário esses dias, eu chorei de rir.
uma entrevista para uma rede espanhola e o repórter foi falando o Barcelona de todos os tempos. E não colocou o Romário na posição dele. E propositadamente colocou o Romário e Messi. O Romário deu uma bela gargalhada, deu uma reclamada de leve e falou, olha, na dele é o Messi, mas na minha eu sou o melhor. É lógico. Simples assim, Carlão. Baixinha fera. É. Bom, 3 da tarde, mais 39 minutos, 3h39. A bola vai rolar às 4, hein? O André Luiz vai trazer o seu convidado já. Quero convidar você também, já que ele vai trazer o convidado. Deixa eu aproveitar essa palavra para convidar você para curtir aqui o YouTube dos canais Futebol Interior. Dá uma curtida lá, se inscreve no nosso canal, aperta o sininho. Não vai custar nada para você, viu, torcedor Ponte Pretano? Você vai ajudar a gente a mostrar para mais pessoas que nós estamos aqui transmitindo os jogos da Ponte Preta. Não sei se é a melhor transmissão e nem é, talvez, essa a intenção. Isso aí é o ouvinte que diz, né? Mas com certeza a mais Ponte Pretana eu garanto, viu, Frank? Ô, Carlos, aqui não tem mistão, não, velho. E eu queria falar uma coisa aqui para você, torcedor Ponte Pretano. Eu tô com o Carlos. Se a gente é melhor, isso aí é com os ouvintes. Mas uma coisa é certa. Transmissão mais Ponte Pretana que essa, eu não conheço. E se você quer que ela cresça, você precisa clicar. Quando você clica, dá o seu ok lá, a plataforma entende que o programa é ok. Que o povo tá gostando. E aí ela vai retransmitir mais vezes. No último jogo, no jogo da Copa do Brasil, ficamos em segundo lugar na plataforma YouTube. Infelizmente no Facebook, nós vamos dar uma parada de transmissão lá no Face, mas no YouTube já estamos na segunda posição. Vai, André. Ô, Frank, se juntar aqui o número de anos de experiência de Ponte Preta, né? Eu tenho só 47 anos dentro de Moisés Zuccarelli. Você tem quantos? Ah, André, meu pai me começou levando de menininho, pô. Eu com 5 anos já tava no estádio eu com 5 anos já tava. Tem 52, 47. Eu tô com 5, 7. Uns 40 anos, né? Primeiro jogo da Ponte, acho que eu tinha 10 anos. Então são 90, são 130 anos de experiência, meu caro ouvinte. E aqui não tem mistão, não, hein? Já falei aqui do Lourival, lá de Curitiba, né? Tá dizendo que vai ser 3-0 pra Ponte. Tá aqui no YouTube. O Fábio Alves de Almeida, boa tarde, pra cima, Ponte. Grande Fabião. Gustavo Carvalho, comercial 0. Ponte Preta 2, gols de Eliel e Filipinho. O Pedro Roberto Colombera, boa tarde, Carlos, Frank e André, companhia. Um abraço do Roberto de Jundiaí. Grande Roberto, ótima transmissão com vitória da Macaca. E o Fábio Alves completa aqui. Pelé e ET não vale comparação com ninguém. É verdade, você tem razão, Fabião. Bom, 3h42, seu convidado de hoje, André Luiz. Vamos ouvir o volante Leonaldi, que falou para a Rádio FI, canais Futebol Interior. Leonaldi, eu queria que você falasse primeiramente Copa do Brasil, né, o último jogo que a Ponte teve, vitória, classificação, agora já vai enfrentar o Brasil de Pelotas. Eu queria que você falasse o sentimento que vocês saíram lá de Teresina. Bom, o sentimento foi de muita alegria, né, felicidade. Nós sabíamos a importância do jogo tanto para o clube quanto para nós jogadores, né? Principalmente quem estava aqui ano passado. Nós sabíamos que nós tínhamos que nos redimir da nossa apresentação do ano passado e eu fico muito feliz de poder sair com a vitória do jeito que foi e agora já tem que focar para o próximo jogo. Próximo jogo agora, já de imediato, é pela Série A2, mesmo classificada, nessa primeira fase, né, do Paulistão. Eu queria que você falasse da importância que tem esse jogo contra o Comercial de Ribeirão Preto fora de casa. Todo jogo é importante, todo jogo nós vamos entrar para ganhar o jogo, para dar o nosso melhor e para manter a sequência, né, de vitórias, manter a nossa confiança para que quando chegar no mata-mata estaremos na nossa melhor fase. Queria que você falasse, já que você citou sobre a melhor fase, do seu rendimento, né? Queria que você falasse como é que você tem avaliado o seu crescimento nesse ano de 2023. Bom, eu venho treinando bastante, né? O foco sempre é ajudar a equipe e agora saindo gols e assistências, podendo ajudar mais diretamente no resultado, né? No ano passado eu ajudava mais ali na marcação, na contenção e esse ano eu tô podendo
evoluir em relação a isso. Para encerrar, eu queria que você hoje é o atleta da Ponte Preta com mais jogos pelo clube, são 85 partidas já realizadas. Como é que você se vê depois de tanto tempo aqui no clube, né, dessa história que você tem construído aqui pela Ponte Preta? Bom, sempre fui muito grato pela Ponte, pela oportunidade, né, desde o início. E eu espero muito poder ajudar com acesso. Esse ano nosso foco do primeiro semestre é o acesso para a Série A1 e jogar a Copa do Brasil e ganhando também. Tá aí. Esta palavra do volante Leonaldi, que falou para a Rádio FI, Canais Futebol Interior. Leonaldi que poderia ter saído aí no hiato, né, do campeonato da temporada passada para essa temporada, poderia ter tomado, por exemplo, o caminho do Alisson, né? E não quis muito pelo lado familiar, ficou na Ponte Preta e é um jogador muito importante para esse time da Ponte, né, o Frank? O Léo, o Felipe Amaral, esses meninos, eles têm sido um referencial para os que estão vindo na sequência, Carlos. E o Léo é um baita jogador, Carlão. E a Ponte hoje está muito bem administrada. Quando a coisa é certa, a gente tem que elogiar, Carlos. E se tem uma coisa que o Eberlin sabe fazer, é negociação. Não é o momento ainda, e no momento certo vai sair, vai render bons dividendos, não só para ele, como para a Ponte, que é o que nós mais precisamos. E eu reputo aí, esses meninos da base, Carlos, o Léo com certeza é um dos mais talentosos. É um baita de um meio campo, ainda tem muito para crescer na carreira. Eu digo que o trabalho, Carlos, ele cria uma oportunidade sempre. E essa oportunidade que o Léo tem hoje de estar trabalhando com Hélio dos Anjos, que é muito talentoso também, tem um olhar clínico, orienta muito bem jogadores. Nós vamos ver também, Carlos, apesar do bom momento do Gé, o Gé futuramente jogando muito mais, rendendo muito mais. Ele tem trabalhado muito com o Gé também. Eu acho que isso tem sido muito positivo para a Ponte Preta e para os jogadores em si. E o Léo com certeza, Carlão, um dos meninos que vai render muitos dividendos para a Ponte. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Rapidinho aqui, passando de novo a rodada da Série A2. São Caetano perdeu mais cedo para o Noroeste por 3-1 em casa. Noroeste venceu, São Caetano perdeu. Noroeste e Rio Claro, São Caetano e Oeste, tá? 1 São Caetano, 3 Oeste. Às 7 da noite tem Noroeste e Rio Claro, 7h30 Velo Clube e Primavera. São 4 jogos da rodada hoje, sábado. Amanhã, complemento da rodada com mais 4 jogos, todos às 10 horas da manhã. Juventus e Lemense, Portuguesa 15 de Piracicaba. Esse jogo o Mário Luiz vai transmitir aqui nos canais Futebol Interior. Taubaté e Novo Horizontino, Monte Azul e Linense. Ponte líder 32, não perde mais, termina como primeira colocada na competição, ela tem 9 pontos, faltando só 2 jogos, né? O Noroeste e a Portuguesa chegariam no máximo a 29, a Ponte e Novo Horizontino, Noroeste e Portuguesa, que tem 23 pontos cada, eles só chegariam a 29. Portanto, a Ponte Preta não perde mais a primeira colocação. A quinta posição para Velo Clube, 20 pontos. Oeste é o sexto com 20. O 15 tem 19 pontos. É o sétimo. Comercial é o oitavo com 18. Comercial não pode nem pensar em perder hoje aqui para a Ponte, que se perde, vai sair do G8, né? Primavera é o nono com 17, Taubaté 15, 10º colocado, Rio Claro 11º 15, Juventus 12º 15, Linense 13º 15. Aqui, do 13º até o 5º colocado, todos eles brigam por vaga. Novo Horizontino, Noroeste e Portuguesa já estão classificados também para a próxima fase. Portanto, mais 4 vagas ainda aqui para acontecer. Velo Clube, Oeste, 15, Comercial, Primavera, Taubaté, Rio Claro, Juventus e Linense brigando por essas 4 vagas. São 8 times na briga por 4 vagas. O São Caetano é o 14º, tem 12, mas já jogou na rodada. O Lemense é o 15º, 11, ainda não jogou. Monte Azul, 16º, 8 pontos ganhos. Esta Série A2 do Campeonato Paulista. André Luiz, equipes definidas, né? Escaladas, é isso? Escaladas e definidas à sua disposição, Carlos Corsato. Em 30 segundos aqui nos canais Futebol Interior, vamos escalar as
equipes. Para você, torcedor ligado no YouTube, o Fábio Alves de Almeida, o Pedro Roberto Colombero, Gustavo Carvalho, quem mais? O Lourival Muniz, o Campeonato Brasileiro 2023, Akira Miyamoto, Viviane Cristina, Jorge Ramos, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Gustavo Carvalho. Em 30 segundos, tem a ficha técnica do jogo para Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 4-4-2. Vai a campo com goleiro Pedro Rocha. Na ala direita, 14, Luiz Felipe, o capitão. Na zaga central, 3, Edson, com a 13 no costado, o quarto zagueiro é Thiago Oliveira e na ala esquerda, o 16, Jean Carlos. O meio-campo da Macaca começa com meia dúzia, Felipinho. 18, Maurício, 22, Júnior Tavares, 21, Cássio Gabriel. E à frente, 7, Dudu e 9, Eliel. Olha o repeteco da Macaca de Pedro Rocha, 1, Luiz Felipe, 14, Edson, 13, Thiago Oliveira, 13, Jean Carlos, 16. Felipinho, meia dúzia, Maurício, 18, Júnior Tavares, 22, Cássio Gabriel, 21, Dudu, 7, Eliel, 9. No banco, Luan, o Everton, Matheus Silva, Leonaldi, Felipe Amaral, Pablo Diego, André, Guipira, Gé, Matheus Jesus, João Gabriel e Guilherme Souza. Macaca tem 32 pontos da competição, é líder desta Série A2 do Campeonato Paulista. São 13 jogos, 10 vitórias, 2 empates e uma derrota. Primeira colocada, como eu já disse, 39 amarelos, 2 vermelhos. Inclusive o cara que tomou 2 cartões está voltando hoje, que é o Guilherme Souza, está no banco de reserva, o cara que tomou os 2 vermelhos, né? Ponte marcou 26, sofreu 13, tem saldo positivo de 13. Artilheiro é o Gé, com 6 gols. O próximo jogo da Ponte, dia 10 de março. Portanto, sábado que vem. Aliás, toda a rodada nesse horário, 3 da tarde, a Macaca enfrenta o Noroeste no estádio Moisés Lucarelli. Futebol Interior. É o Comercial Futebol Clube. O Bafo, escalado e definido pelo técnico Robert Valdavino no sistema 4-4-2. Vai a campo com Jefferson Souza, o goleiro número 12. Luiz Roberto na ala direita 2, a zaga central 3, Michael Douglas, o capitão da equipe. Na quarta zaga 23, Hilário e na ala esquerda 16, Renan Barcelos. O meio campo do Bafo começa com 5, Romário, 8, Guilherme Pitbull, 26, Brian e 11, Adriano Luiz. E à frente, 9, Wendel e 19, Luqueta. Olha o repeteco do Comercial Futebol Clube de Jefferson Souza, 12, Luiz Roberto, 2, Maicon Douglas, 13, Hilário, 23 e Renan Barcelos, 16. Romário, 5, Guilherme Pitbull, 8, Brian, 26, Adriano Luiz, 11, Wendel, 9, Luqueta, 19. No banco, Matheus Almeida, Luiz Eduardo, Boré, Túlio, Alan Mineiro, Lagamba, Rafael Ibiapino, Thiago Moura, Wagner, Lucas Serafini e Lickner. Legal, esse é o time do Comercial escalado, pronto e definido. Comercial que
terminou a 13ª rodada na 7ª colocação. Porém, com o jogo do Oeste e São Caetano, o Oeste passou o Comercial. O Comercial agora é o 8º colocado na competição com 18 pontos. 13 jogos, 5 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. São 34 amarelos e 2 vermelhos. Marcou 11 e sofreu 13. Saldo negativo de 2. Olho nele, hein? O Wendel tem mais de 50% dos gols do Comercial na competição. O artilheiro do time tem 6 gols. Próximo jogo do Comercial é sábado. Como eu já disse, toda a 15ª rodada acontece no sábado às 3 da tarde. O Comercial, Leão do Norte, encara o Rio Claro, em Rio Claro, no Chimitão. Arbitragem. Apita o jogo Leandro Carvalho da Silva. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Fausto Augusto Viana Moretti. Assistente 2 é a Isabelle de Oliveira. Quarto árbitro, José de Araújo Ribeiro Júnior. E o árbitro de vídeo, Gustavo César Peroso. Todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Legal, a bola vai rolar daqui a pouco. Jogo marcado para as 4 horas da tarde no Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Tem Ponte Preta e Comercial, Comercial e Ponte Preta. Até aqui são 31 jogos na história entre as equipes. 15 vitórias da Ponte, 8 empates e 8 derrotas. A Macaca marcou 40 e sofreu 22 gols. Em Ribeirão Preto, o local do jogo de hoje, né, ou com o mando do Comercial, né, que pode ter algum jogo aqui que não aconteceu no Palma Travassos. Eu confesso que não achei essa informação, mas é sempre bom a gente deixar meio que no ar aí, né? Então vamos lá, com o mando do Comercial foram 15 jogos, 5 vitórias para cada lado, 5 vitórias da Ponte, 5 empates e 5 derrotas, ou seja, tá equilibrado, né? Em Ribeirão Preto. Com a Ponte como mandante, aí já foram 16 jogos. Como mandante, a Ponte Preta, ela sobra. São 10 vitórias da Ponte, 3 empates e 3 derrotas. Um detalhe, que este é o primeiro jogo da história, Frank, que aí mostra a força dessas duas equipes, né? Dos times na Série A2. Apesar de Ponte e Comercial terem jogado Série A2, mas na história é o primeiro jogo das equipes na segunda divisão, ou na Série A2 do Campeonato Paulista. Falar segunda divisão hoje vai lá para a 4ª divisão. Mas o ouvinte entende, né? A divisão abaixo da primeira divisão, a Série A2, é o primeiro jogo entre as equipes. Isso mostra a força desses dois times. O Comercial que chegou a disputar até a Série A3, viu, Frank? Carlos, a história ela é cruel com más administrações, né? E é uma pena. Eu falo como saudosista do futebol paulista, o Comercial é um time tradicional. A cidade de Ribeirão Preto é uma cidade muito grande. Tem que ter os dois clubes na primeira divisão, Carlos. E a gente torce para que aos poucos a história vá retomando o seu caminho, né, com as tradições. Eu gosto bastante do time do Comercial. Vi grandes jogos entre essas duas equipes já, Carlos. Eu tenho uma partida da Ponte aqui, se me permitir, rapidinha na minha memória. Vamos. A estreia de Luiz Fabiano. Luiz 6-1. E eu estava lá, Carlão do céu. Não gostei muito não, mas hoje com certeza vai ser uma experiência muito legal. Eu também estava lá, viu? E não gostei nada do que vi. 6-1 pro Comercial. É bom a gente não lembrar dessas coisas. O árbitro é o Leandro Carvalho da Silva. Esse árbitro já apitou um jogo da Ponte na Série A2, a vitória da Ponte contra o Rio Claro, 3-1 fora de casa. Ele já apitou 5 jogos na competição, tem 43 anos, é empresário e está no quadro da Federação Paulista de Futebol desde 2022. Ele apitou pela 4ª rodada Primavera 3, Oeste 2. Ele apitou pela 7ª rodada Lemense 0, Portuguesa Santista 2. Pela 8ª rodada Rio Claro 1, Ponte 3. Pela 10ª rodada Noroeste 2, São Caetano 1. E apitou pela 12ª rodada 15-1, Monte Azul 0. Esse o árbitro do jogo. Com ele, portanto, os visitantes venceram 3 e perderam 2 jogos, Frank. Carlão, estava olhando aqui, que satisfação, né? Eu creio que o torcedor deve estar sentindo o mesmo, que a gente agora, tirando o microfone, também tem, Carlos. Eu estava olhando aqui o time titular da Ponte aí, pelas lentes aqui
equipe que vai transmitir o jogo. Do time titular, nós temos 7 jogadores da base, Carlos. Olha a importância da base da Ponte Preta, a importância do trabalho do Edson, do Donizete, a moral que o Berlim tem dado para esses profissionais, a capacitação que ele tem permitido esse pessoal executar no nosso departamento amador. E o Hélio, esse olho clínico dele, que Hélio, ele não errou nenhuma, né, Carlão? Até agora, de todos os que o Hélio puxou, graças a Deus, olha, vingou. E eu tenho muita esperança com o Filipinho, hein? Jacozinho deu uma cartada boa ali, viu, também, hein, Carlão? A bola vai rolar já já, jogo marcado para as 4 horas da tarde. Deixa eu abraçar aqui o final do telefone 6022, tá mandando aqui no WhatsApp. Bora, Macaca! Só que não colocou o nome. Vamos lá, meu querido, manda o seu nome que a gente manda abraço para você participar com a gente lá no WhatsApp. Peço que deixe a mensagem com o seu nome por lá, tá bom? Você participa, manda mensagem aqui pro nosso WhatsApp 989-89-35-26. O último confronto entre Ponte Preta e Comercial aconteceu em 2014. Vitória da Ponte, aí mesmo, no Palma Travassos. O gol da vitória da Macaca foi anotado por Adrianinho. A última vitória do Comercial já dura 3 décadas. Paulista de 86, o Leão do Norte superou a Macaca por 1-0, também aí no estádio Palma Travassos. Depois desse jogo, foram poucos jogos, 3. No segundo turno do estadual de 86, a Ponte venceu no Majestoso por 2-0. No retorno do Comercial, a Elite Paulista em 2002, com nova vitória Ponte Pretana no Moisés Lucarelli por 1-0. E por fim, esse último confronto que eu detalhei aqui, 1-0 para Ponte em 2014, no Palma Travassos. O árbitro, cadê? Sumiram com a bola do jogo, o André? Cadê a bola do jogo? Estão procurando a bola, tá sem bola o jogo. Agora sim, o árbitro pediu, o senhor Leandro Carvalho da Silva vai dar início à partida, tudo pronto no Palma Travassos. Comercial e Ponte já rolam atrás da bola, meu caro Carlos Corsato. Legal, a bola vai rolar, estarei ao lado do André Luiz, o repórter feliz, e também do nosso Frank Francisco, sempre de carona com o Frank. Trabalhos técnicos, mesa de som, mesa de áudio e vídeo, é do Felipe Marques, posse de bola da Ponte Preta no primeiro tempo. Macaca toda de preto hoje, faixa branca no peito, uniforme da Ponte, é lindo, rapaz. Que coisa mais linda, isso é um colírio para os meus olhos. O Comercial todo de branco, posse de bola no primeiro tempo é do time da Ponte. O Eliel vai tocar na bola, vai autorizar o árbitro, apita o árbitro. A bola está rolando no Palma Travassos. E no campo dos canais Futebol Interior, e você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Ótimo entretenimento esportivo para você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte jogou 14 jogos na temporada e só tem uma derrota, aquela lá pro Novo Horizontino, 3-0, fora de casa. Trabalha a bola o time do Comercial, bola aqui pelo setor de ponta esquerda, na marcação chegou o Luiz Felipe Maurício, chegou por ali, ganha essa bola, toca a bola aqui pro Eliel. Eliel vem, rouba a bola aqui o time do Comercial, sai trabalhando, bola aqui pelo setor de ponta esquerda, bola com o Brian perde a bola volta pro time da Ponte, Maurício pela direita, toca a bola pro Luiz Felipe, hoje ele tá como capitão, hein, que moral. Luiz Felipe trabalha essa bola aqui pelo meio, procurava o Cássio Gabriel, deixou a bola passar, o Cássio Gabriel foi esperto agora, porque ele viu que a bola tinha tocado ali no jogador do Comercial, saiu pra lateral pra Ponte, Luiz Felipe toca a bola aqui pro Felipinho, é Luiz Felipe, camisa 14, o Felipinho, meia dúzia, ele trabalha a bola aqui pelo meio, a bola vai lá pro Thiago Oliveira toca a bola, trabalha a bola para Júnior Tavares na ponta esquerda, recebeu, fez o passe, foi pro chão, ficou pedindo falta, o árbitro não deu vantagem pro time do Comercial, bola lá pela ponta direita, o árbitro tá marcando, hein, bola pra Macaco, Luiz Roberto saía por ali, mas o árbitro tá marcando, bola pra Ponte, lado esquerdo, campo de ataque, bola pra Macaca, Jean Carlos, já trabalha essa bola no meio, fez o passe, virou, trabalhou, bola pro Maurício na marcação, vem a zaga, tira a bola, volta pra Macaca aqui na ponta, bola pra Filipinho volta essa bola aqui pelo meio, volta a bola pra Maurício na ponta, trabalhou, bola pro Edson pra Luiz Felipe vem na marcação ali pra cima dele, o Renan Barcelos, Luiz Felipe, um pra lá, dois pra cá, passou pelo primeiro, não passa pelo segundo, e aí ele faz falta ali no jogador da equipe do Comercial, número 16, o
Renan Barcelos foi pro chão, o jogo tá parado. É falta para a equipe do Comercial fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Portanto, são 37 anos sem que o Comercial saiba o que é vencer a Ponte Preta. Trabalha a bola o time do Comercial, bola aqui pro campo de ataque, a zaga da Ponte chega para tirar com o Maurício, ele toca a bola para o Eliel. Eliel cabeça na bola, último toque do jogador da Ponte. O árbitro tá marcando a lateral para a equipe do Comercial. É lateral pro Comercial fazer a cobrança. Quem tá vindo aqui para fazer a cobrança do arremesso manual é o 26, o Brian, rapaz. Ele trabalha essa bola aqui pela ponta esquerda. Volta a bola aqui, o time do Comercial. O Brian que tá jogando aqui, tem o Renan Barcelos, né? De lateral esquerdo, mas o 26 tá batendo todos os arremessos aqui. Bola pra Ponte, Filipinho, ganhou pra Macaca, toca a bola pra Júnior Tavares. Empurraram ele, o Júnior vem, ganha essa bola pra Ponte. Tentou tocar a bola na ponta esquerda, era pro Dudu, a zaga tirou. A bola voltou pro equipe do Comercial na ponta, ganhou. Jean Carlos vem, disputa essa bola, ganha a bola pra Ponte, toca a bola aqui no meio, bola pra Júnior Tavares. Júnior Tavares tá com a bola para Filipinho. Filipinho passou por um, passou por dois. Para Maurício. De primeira, fez bom passe para Cássio Gabriel. Tentou tocar na esquerda pro Dudu. Chegou a zaga para tirar. Chega a zaga do Comercial, tira a bola, ganhou altura. Sobrou o Edson de cabeça, faz o passe, abre o jogo para Macaca. Eliel, passe de cabeça para Júnior Tavares. Tavares pro Eliel no meio do caminho. Tinha ali um cara que não estava convidado ali pra festa, que era o Romário. O Romário tirou, mas mesmo assim a bola voltou pra Ponte. Pra Tavares, cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga do Comercial, tira. Rapaz, se o Hilário não mete a testa, o Eliel tava lá, hein? Pra meter a bola pra rede. A bola saiu pra lateral, mas lateral pra equipe da Macaca. Vem Luiz Felipe. 4 minutos passados, primeiro tempo de jogo, 0-0. Luiz Felipe pra Maurício. Maurício pra Luiz Felipe. Fez a finta, trouxe a bola pra perna esquerda. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Sobe a zaga do Comercial. Michael Douglas, o capitão do time. Barbudo, mete a cabeça na bola, tira, joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte, André. E no bom cruzamento para o setor direito do Luiz Felipe. A primeira boa jogada da Ponte no jogo. O cruzamento, Michael Douglas meteu a cabeça na bola porque atrás dele Dudu só estava lá para cumprimentar com um tapa de boa tarde ao goleiro Jefferson Souza. É escanteio lado esquerdo, vem para a cobrança Cássio Gabriel na bola. É escanteio para Macaca, vem Cássio Gabriel, o Cassinho. Ele para fazer a cobrança do escanteio para Ponte. Levantou, primeiro pau, chegou ali a zaga da Ponte tocando o Thiago. Mas o último toque foi do jogador da equipe do Comercial. E essa bola saiu para a linha de fundo. É mais um escanteio para Ponte. É o segundo escanteio para Macaca na marca de 5 minutos deste primeiro tempo. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Edson. Ele até que conseguiu fazer a cabeçada, mas ela saiu aqui para lateral. Não pegou legal ali o jogador da equipe da Macaca, hein, André? É verdade, no bom toque de cabeça do Edson, acabou pegando desequilibrado no alto, a bola saiu pela lateral. Lateral para o Comercial, continua 0-0 em Palma Travassos. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, tem bola rolando pela Série A3 do Campeonato Paulista, jogos que começaram às 3 da tarde. Capivariano e São José vão empatando em 0-0. Rio Preto e Sertãozinho também 0-0. Red Bull Brasil e São Bernardo estão jogando agora. A partida começou agora, também tá 0-0. Mais jogos aqui, Desportivo Brasil, União Suzano, 0-0, jogo no intervalo, portanto, Série A3, Campeonato Paulista, todos os jogos 0-0 em andamento. Teremos um jogo pelo Campeonato Paulista da Série A1, Corinthians e Santo André, jogo marcado para as 18h30. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, olha o Eliel, ganhou do jogador da equipe do Comercial, chega tirando a zaga do Comercial. Chega ali o número 23, o Hilário, meteu o pezão na bola, tira, joga a bola para a lateral, Luiz Felipe faz a cobrança do arremesso manual, toca a bola para Maurício, Maurício vem, Cássio Gabriel, ganha essa bola para Ponte, trabalha a bola aqui pelo meio, na direita, a bola para Luiz Felipe vai para fazer a finta, vem na marcação ali, o Brian foi pro chão, o árbitro tá dando bola para Ponte, tá dando bola para Macaco, ficou esperando ali o Brian, que a falta seria em cima dele, mas não foi não, ele reclama ali com o Fausto Augusto Viana Moretti, de 39 anos, professor de educação física, mas o Fausto fala, foi nada, segue o jogo, lateral para Ponte, a bola vai na ponta esquerda, bola para Macaca, vem Jean Carlos, Dudu pede na ponta esquerda, o Jean não tocou, né? Demorou para tocar, aí chegou a zaga para tirar, chegou o Filipinho,
Pegaram o Filipinho ali, o camisa número 2, o Luiz Roberto, hein? Jogador da equipe do Comercial, tá sentindo. Jogador da ponte, tá no chão, a bola é pra Macaca, lado esquerdo do campo de ataque. Hein, André? Chegou abrindo a caixa de ferramentas ali, merecia no mínimo amarelo, Luiz Roberto. Volta para a ponte, lado esquerdo, o Filipinho se contorcendo em dores no gramado e o árbitro vai lá e pede para ele se levantar ainda. Tá de brincadeira o senhor Leandro Carvalho, né? Olha lá, tá conversando com ele, ao invés de ele autorizar o departamento médico da ponte entrar em campo, ele fica querendo bater papo com o jogador, perguntando que novela que ele vai assistir à noite. É o fim da picada aí, sem Frank. Mas não é do árbitro, né? Saber se o cara tá contundido ou não, né? Tem que deixar o pessoal do departamento médico entrar, né, Frank? É regra, né? É só a regra que eu falo, Carlos. Eu não gosto de falar isso. Sei que você não fica contente quando eu falo, mas olha que dividida covarde. Ele foi com o pé em cima. Ele foi mal intencionado, ele pode quebrar a perna do companheiro de profissão. No mínimo amarelo. Desleal. No mínimo amarelo. André, sincero, vermelho. Você é jogada pra vermelho, para. Cara, que coisa ridícula, velho. Meu Deus do céu. Isso é porque o cara é companheiro de trabalho do outro, hein? Jesus, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Você participando, mandando mensagem pra gente, através dos canais aqui no Futebol Interior. Vai mandando mensagem pra gente. Canais Futebol Interior, vem ponte. Bola aqui pela direita, Luiz Felipe. Luiz Felipe trabalha a bola aqui pro Cássio Gabriel. Ponta direita, olhou pra grande área, fez o cruzamento, a zaga tirou, voltou pro Luiz Felipe da ponta direita. Ele abriu pra Cássio Gabriel, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, quase 9. Toca a bola pra Filipinho, o passe pro Jean Carlos, cruzamento era pro Dudu. Chega a zaga pra tirar. Que passe do Filipinho, hein, rapaz? Achou-lhe o Jean Carlos, lateral pra ponte, Tavares, bate bola pra Maurício, Maurício no meio, voltou, trabalhou, bola aqui pro Dudu, Dudu veio, não consegue recuperar essa bola, a bola volta aqui pela ponta, bola pro Guilherme Pitbull trabalha a bola aqui no campo de ataque, a zaga da ponte tira, a bola volta pra Macaca ainda, vem Júnior Carvalho, ganhou pra ponte, toca a bola pra Maurício, Maurício pra Cássio Gabriel, de primeira pra Júnior Tavares, Tavares trabalha a bola pra equipe da Macaca, a bola pro Edson, vem o zagueirão da ponte, fez o passe no meio muito forte, aí a zaga do Comercial chega, tira, a bola vai ficar lá pro Jefferson Souza, goleirão do Comercial do Leão do Norte, sai do gol para fazer a defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Edilson Roberto, aqui no YouTube, ótima transmissão, boa tarde. Deixa eu ver aqui, ataque da ponte, bola tá aqui no campo baixo da sua tela, zaga do Comercial chega para tirar, o Gabriel tocou por último na bola, o Cássio Gabriel, ela saiu para lateral. Lateral pro Comercial, campo de defesa. Gustavo Carvalho, como o nosso manto é lindo, cê é louco. Coloca ele aqui, Neuci Lucato, ufa, achei vocês. Boa tarde a todos, que vem a vitória da ponte, Neuci, agora estamos só no YouTube, hein? Neuci Lucato tá dizendo que vai ser 2-0 pra ponte. Luiz Vale, boa tarde equipe, boa jornada, tô na audiência, meu querido Luiz do Vale, grande abraço. Tem enquete aqui no YouTube, quem vence? Comercial, empate ou ponte? 77% ponte, 16% Comercial, 6% empate. Você vai participando. Aparecido Alves, jogo só no começo, mas esse Filipinho joga muita bola. Rogério Alves, ponte, Rogério Silva, 3-1 Nega Véia. Railson Amorim, 2-0 pra ponte. Rogério Silva, vamos Nega Véia. O Robson Vitoriano, boa transmissão em Leme, São Paulo. Pessoal que tá com a gente aqui no YouTube dos canais Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de gerar tempo. E placar do futebol. O tempo passa o tempo, aproveite da melhor forma o seu tempo, porque ele passa, ele é implacável. 11 passados do primeiro tempo, 34 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista, 14ª rodada. A líder Macaca contra o Comercial. Ponte Comercial, tudo igual, 0-0. Mais cedo, São Caetano 1, Oeste 3. Série A3, Campeonato Paulista, placar ao vivo, acompanha aqui. Jogos em andamento. Intervalo para Capivariano e São José, Rio Preto e Sertãozinho, Desportivo Brasil e União Suzano. Todo 0-0. Carlos Corsa tem
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, YouTube, também canal de áudio, site Futebol Interior, Rádios Net, CX Rádio, obrigado pela audiência, a ponte vem pela ponta esquerda, Cássio Gabriel, cruzamento, levantamento na boca do gol, a zaga tira, a bola volta pro Maurício, bate pro gol, a zaga tirou, sobrou pro Filipinho, vai queimar dali, chega, a zaga tira, vem Dudu, cabeça da bola, a zaga do Comercial tira, a bola volta pra ponte, Júnior Tavares, perna direita era o Eliel. Perna direita na bola, ela subiu, linha de fundo, tiro de volta pro Comercial, André. Pegou muito embaixo na bola o Eliel, jogou por sobre a meta do goleiro Jefferson Souza, tiro de meta para o Comercial, continua 0-0, Palma Travassos, informação para Ovos, Satoshi. Ô Frank, 12 minutos 30 segundos, primeiro tempo, qual é a do jogo aí? 0-0, Ponte Preta e Comercial. Carlos, a Ponte está muito bem postada, né? O Filipinho fazendo de fato, como o torcedor chamou a atenção aí, uma partidaça dominando a cabeça da área ali, joga bonito, né? Tem muito estilo. E a meia cancha da Ponte tá trocando bola aqui, coisa linda, não dá pro Comercial chegar. E pra não dizer que não falei das flores, já vai já, Carlão. Que arbitragem de novo, ô Federação Paulista, pelo amor de Deus, né? A gente não aguenta mais. Ô Carlos, se ele não começar a meter cartão nesse time do Comercial, já vai ter jogador machucado, nós vamos ter confusão em campo. Que o Comercial, para segurar a Ponte na bola, só no pontapé hoje, hein? E vem falta para a equipe do Comercial da cidade de Ribeirão Preto, vem falta. Guilherme Pitbull para a bola, bateu pro gol. Pedro Rocha pegou. Pega o Pedrão e já liga o campo de ataque pra Ponte. Bola pro Dudu, na ponta esquerda, chegou a zaga pra tirar. Aí o Pedrão vai ter que sair com os pés. Perna direita, ele trabalha a bola pra Jean Carlos. Jean Carlos volta essa bola pra Ponte, toca a bola pra Filipinho. Levou uma paulada agora há pouco do lateral direito do Luiz Roberto, mas ficou tudo por isso mesmo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, 989-89-3526. Deixa lá o seu nome, bairro, cidade para concorrer a corte de cabelo da Alfa Barber Clube. Amanhã, 4 da tarde, tem Campeonato Paulista, Série A1, Guarani, Palmeiras e Guarani. Lucas de Souza dá o recado aqui nos canais Futebol Interior. Mais cedo, Santista e 15 de Piracicaba com o Mário Luiz. Vem Comercial, Luiz Roberto na ponta, trouxe a bola para a perna esquerda, cruzamento, levantamento na boca do gol. Era pro Adriano, sobe a zaga da Ponte, tira, bola volta aqui pelo meio, sobrou na ponta pro Pitbull, uma bomba! Romário, camisa número 5, bateu pro gol, ela saiu, linha de fundo, tiro de volta pro Pedrão. André. O detalhe é que o chute forte do Romário de perna esquerda, a bola foi sem direção. Tiro de meta para a Ponte, continua 0-0, Palma Travassos. Informação para Prone Alimentos. Aparecido Alves, tá ligado com a gente, grande Aparecido. Obrigado pela audiência. Agora tem impedimento do Dudu. Até que ele foi ali pra cima do Michael Douglas, mas o árbitro pegou impedimento. Vivi Vicente, oi, cheguei meninos. Boa tarde, boa na Ponte. Aparecido Alves. Jogo só no começo, mas esse Filipinho é muito bom de bola. Tá dizendo ele aqui no YouTube. Você ligado nos canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Vai participando aí no YouTube, também vale a sua participação, tá? Para você que participa com a gente aqui para concorrer aos prêmios da jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Quase 16. Tem aqui, ó, corte de barba e cabelo. Presentaço da Alfa Barber Clube. Vai participando com a gente aí, vai mandando mensagem pra gente. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Vem Comercial, bola aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola o time de Ribeirão Preto, bola com o Luqueta, tá aqui o camisa número 19, volta essa bola um pouco mais atrás pro Brian, cruzamento, levantamento, chega a zaga da Ponte para tirar. Chegou ali o Cássio Gabriel, hein? Na cobertura, tira, joga a bola pra lateral, é lateral pra equipe do Comercial fazer a cobrança, lateral cobrado, bola aqui pela ponta esquerda, vem Comercial, bola pro Renan Barcelos, foi pro chão, mais uma falta. O árbitro para marcar a falta, vem bola na área, bico esquerdo da grande área, bola na área do Pedrão ali, André.
A falta foi do Maurício, em cima do camisa número 16, da equipe do Comercial, que é o Renan Barcelos, é lado esquerdo, favorece a equipe do Leão do Norte. O Comercial vai tentar o primeiro gol chover na bola na área da zaga da Ponte. Falta para a equipe do Comercial. 17 passados deste primeiro tempo. 0-0 Comercial e Ponte. Você está ligado aqui nos canais Futebol Interior. 14ª rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. A Ponte vai indo a 33 pontos com esse empate. Falta para a equipe do Comercial fazer a cobrança. Levantamento na boca do gol. Toque de cabeça para fora. Tocou no jogador da Ponte, hein? Tava ali o Wendel, tem que tomar cuidado com esse cara. Ele tem 6 dos 11 gols do Comercial. A bola saiu, vai para a linha de fundo. O árbitro marcou escanteio, é isso, André? É isso mesmo, falta bem cobrada pelo Guilherme Pitbull. Subiu no terceiro andar o Wendel, testou, a bola resvalou no Edson, foi embora, é lado esquerdo, Comercial desce, 0-0. Vem Comercial, Pitbull pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Pedro Rocha dá um soco na bola, tira. E o Pitbull poderia ter deixado, né? A bola saiu, mas ele não deixou. Aí tocou na bola, não conseguiu dominar. Ela saiu para a lateral. Ponte Preta, se estivéssemos no estádio Moisés do Carelli, estaria defendendo o gol da linha o gol do portão de entrada, atacando para o gol da linha do trem do estádio Moisés do Carelli. Portanto, o Pedrão estaria defendendo o gol do portão de entrada. Vem Ponte, bola lá pela ponta esquerda. Bola para o Júnior Tavares. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Mete a cabeça na bola. O Hilar também do jeito que deu, né? Ficou parecendo aqueles bonecos que ficam na frente das lojas, aquele boneco de vento que fica na frente das lojas, né, para fazer propaganda. Ficou se contorceu todo para tirar a bola de cabeça. Bola voltou para a Ponte, vem pro menino Edson, zagueiro da base, da Macaca, trabalha a bola para Luiz Felipe, hoje com a faixa de capitão. 1 para lá, 2 para cá, trouxe ali na marcação o jogador da equipe do Comercial. Vai para a linha de fundo, deu certo, cruzamento para trás. Chega a zaga do Comercial para tirar. Bola volta para a Ponte. O Edson dá um bico nessa bola, vai ter que tirar. O Thiago Oliveira também tá por lá de cabeça, ele toca a bola ali pro goleirão. Pedro Rocha sai do gol da grande área, inclusive com os pés. Trabalha a bola pro Edson aqui no campo de defesa. A Ponte começa tudo de novo no campo de defesa. Vem trabalhando a bola a Ponte. Cássio Gabriel toca a bola para Maurício. Maurício na ponta direita procurava o Luiz Felipe. Luiz Felipe vem na marcação. A zaga da equipe do Comercial tira. Bola volta aqui pelo meio. Bola pro Luqueta. É o camisa número 8 que tá ali, o Pitbull. Bola saiu para lateral para Ponte. Campo de defesa a fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Vai mandando mensagem pra gente, participando da jornada. Vem Ponte, Cássio Gabriel fez a finta, tocou pro Beliel, tá impedido. Não vale mais nada. Levantou o instrumento aqui o Fausto Augusto Viana Monetti, professor de Educação Física, 39 anos. E tava, né, André? Tava sim. Um pouco à frente do último homem de marcação da equipe do Comercial. Bem marcado pelo assistente, como você disse, o Leandro da Silva. Lance defensivo, a equipe do Bafo continua 0-0, Palma Travassos. Informação para Store Colchões. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 20 minutos. Toque eletrônico, mesa de som, aqui dos canais Futebol Interior, marcando você, conferindo 20 passados do primeiro tempo, 25 para terminar o primeiro tempo de jogo. Aproveite o tempo, porque ele é implacável e passe como passa. Te contei não. Série A2, Campeonato Paulista. A Ponte empata, Comercial também, Ponte e Comercial, tudo igual. 0-0 mais cedo, Série A2, Campeonato Paulista. São Caetano 1, Oeste 3, vem Ponte. Pela direita, Cássio Gabriel. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga do Comercial, tira a bola, volta pelo meio. Luiz Felipe toca de cabeça pra fora. Seguindo no giro do placar aqui, 21 primeiro tempo, 24 para terminar o primeiro tempo de jogo. Ponte Preta e Comercial 0-0. Série A2 mais cedo, São Caetano 1, Oeste 3, 7 da noite no Noroeste Rio Claro, 7h30, Velo Clube Primavera. Série A3, a bola está rolando para Capivariano e São José, Rio Preto, Sertãozinho, Desportivo Brasil, União Suzano. Jogos do segundo tempo 0-0. No primeiro tempo, Red Bull Brasil e São Bernardo. O Red Bull é o segundo time do Red Bull, né? Contra o São Bernardo, comecinho de jogo também, 0-0. Daqui a pouco, 7h30 da noite, o Luiz Carlos Ribeiro transmite Marília e Matonense para os canais Futebol Interior. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Quase 22 do primeiro tempo, Franqui.
Pega o microfone e fala do jogo aí, 0x0 Ponte Comercial. Carlão, a Ponte, a hora que tiver um pouquinho mais de tranquilidade, caprichar na última bola, vai fazer o gol dela. Comercial é uma equipe perigosa, Carlos, no sentido de bolas alçadas na área. Esse centroavante que você chamou a atenção aí, o Wendel, realmente ele é perigoso, mas a Ponte está bem postada em campo, Carlos. Não pode dar bobeira, né? E trabalhar com qualidade. O jogo da Ponte hoje é do lado direito, Carlos. O Luiz Felipe está levando muita vantagem por aqui, fazendo uma bela partida, né? E o jogo é aqui. É o cuidado defensivo, Carlão, e caprichar aqui no último arremate, que a gente vai abrir o marcador. E 2 destaques para mim da Ponte até aqui, Carlão. 3. Filipinho, Luiz Felipe, que agora nos últimos minutos e desde o início do jogo vai fazendo uma boa partida. E Maurício, Carlão, também tá bem no meio. Bom, com esse resultado o Comercial vai indo a 19 pontos, ele pula para a 7ª posição e deixa o 15 na 8ª colocação. Só que é bom lembrar, né, que o 15 de Piracicaba ainda não jogou na rodada. O Comercial vai passando o 15 no número de vitórias, vai indo a 19 pontos. A Ponte é a primeira colocada com 33 pontos. Detalhe no ar, vai, André. O detalhe é que a torcida da Ponte aumentou bastante o número de torcedores, presença maciça do torcedor ponte pretano no estádio Doutor Francisco de Palma Travassos, na cidade de Ribeirão Preto. Lá tá lá a torcida jovem, Choponte, a Ponterror, a Serponte. A boa presença do torcedor da Ponte em Ribeirão. Vem Ponte, olha o Júnior Tavares, tocou a bola pro Eliel, vai fazer, bateu pro gol, pra fora! Perdeu! Passa, vai embora a linha de fundo! O Júnior Tavares deu uma assistência pro Eliel. Ele saiu na cara do gol. O menino não pode perder um gol desse. Ele bateu. O Jefferson pulou, não pegou. Quase o primeiro gol da Ponte. Eu acho que foi escanteio. Bom, sei não. Conta aí, André. O detalhe é que a visão de jogo do Júnior Tavares, ele inverteu a bola e jogou na cara do gol o Eliel. Era só escolher o canto. Ele escolheu o canto direito, chutou. A bola passou à direita do goleiro Jefferson Souza e foi embora. Quase a Macaca abre o placar em Ribeirão Preto. E vem Comercial, olha ali, o Luiz Roberto, cruzamento, levantamento na boca do gol, Thiago pra trás, pega o goleiro, espalma Pedro Rocha, e o próprio Thiago depois foi lá e tirou, jogou a bola pra fora, lateral pro Comercial na ponta direita, vem Bafo, cruzamento, levantamento na boca do gol pro Wendel, toca de cabeça pra fora. Rapaz, um cruzamento meio que despretensioso ali, né? Aí o toque, deixa eu ver se foi do Thiago mesmo. Não, foi do Edson. Passou pelo Thiago e o Edson veio de encontro com a bola e meteu o pé nela, meio sem querer. Mas o Pedrão fez uma defesaça, depois o Thiago aliviou pra gente, quase gol contra do zagueiro da Ponte ali, viu, André? É verdade, o detalhe é que o Edson ele quis deixar para o Pedrão, que acabou se assustando na deixa do zagueiro da Ponte, mas no reflexo fez uma grande defesa e na sequência o cruzamento para o setor direito, de novo ele, o Wendel, camisa 9, testou forte, aí o goleiro da Ponte apenas observou, foi embora pela linha de fundo, tiro de meta para a Macaca já cobrado, continua 0x0 Palma Travassos. Clubinho dos Bebês, tá com a gente aqui no YouTube, boa tarde a todos. Rodrigo de São Carlos. Valeu, Rodrigão. Abraço, meu querido. O João Gonçalves, Maria Alice Santos, tá mandando boa tarde. Temos que ser educado com a Maria Alice Santos. Boa tarde, Maria Alice Santos. André, manda boa tarde pra Maria aí. Boa tarde, Maria Alice Santos. Obrigado pela audiência. Ô, Frank, manda boa tarde pra Maria. Boa tarde, Maria. Boa tarde também pro Batata. Grande Batata. Fica com a gente, Batata. Fica com a gente. Fica com a gente aqui, tá bom? Obrigado pela audiência aí. Aparecido Alves, estou igual o Frank, pegando bronca dessa juizada ruim. No lance, além de não ter dado falta pra Ponte, ficou enchendo o saco do atleta que estava no chão com dores. Marilene Amanso, desejo uma ótima tarde a todos. Vem Comercial, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola o time do Comercial com o Luqueta, vem na marcação aqui a zaga da Ponte, sai da grande área, bola volta aqui pela ponta esquerda, bola pro Barcelos tá aqui na ponta esquerda, tem o Brian pedindo bola, mas a bola vem, é pro Barcelos vai ali para a linha de fundo na marcação, chega a zaga da Ponte, tira, joga a bola pra lateral, o Hélio dos Anjos tá
P de Ponte da vida com os jogadores. É lateral para a equipe do Comercial fazer a cobrança, não, ele tá marcando uma falta. Falta do Maurício, em cima do camisa número 8, Guilherme Pitbull, e vem bola na área da Ponte de novo, André. O Maurício chegou ali, um empurra do Maurício com o Pitbull, o árbitro deu a falta favorecendo a equipe do Comercial, lado esquerdo para a equipe comercialina, se prepara para a cobrança, o 8, Guilherme Pitbull na bola. O Hélio dos Anjos que dirigiu o Comercial, né? Também, cara. Pela Série A2, inclusive, teve acesso com o Comercial na Série A2. Comercial. É isso aí. Lá, longínquos, 1990. Falta para a equipe do Comercial. Vem bola para a área da Ponte. Segura aí, Macaca. É o Pitbull. É o homem das bolas paradas do Leão do Norte. Levantou, tocou na boca do gol. Toque de cabeça para fora. Toque de cabeça ali foi do zagueiro da equipe do Comercial, o Hilário. A bola passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para Macaca, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Onde vem bola aqui pro campo de ataque, vem o Edson, perde a bola, mas ele ganha na sequência. Tem pinta de zagueiro esse Edson, tomara que ser firme aí com a camisa da Macaca. Volta, menino da base, jogou a Copa São Paulo de futebol júnior esse ano. Bola pra Júnior Tavares, fez o passe no meio, é pro Dudu, perna direita, bateu pro gol, a zaga tirou, voltou pro Maurício. Que pena, ele não conseguiu dominar, senão ele tá aí de frente pro gol. Bola volta pra Ponte, bola pra Luiz Felipe. Felipe tem na marcação ali pra cima dele o Luqueta, ele faz a finta, passou pelo jogador do Comercial, vem Luiz Felipe, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega, a zaga do Comercial tira, joga pra trás. O Hilário se atrapalha ali com o goleiro. Chegou, completou ali o Adriano Luiz. A bola sai para lateral para Ponte. Não se entenderam ali o Hilário com o goleirão, não. O Jefferson Souza. Era do Jefferson a bola, eu acho, né? O Hilário achou que não era, jogou a bola para lateral. Tem jogador do Comercial caído ali, viu, André? Era assim, era do goleiro. A pequena área é do goleiro. Detalhe que o Hilário ali não se entendeu com o Jefferson Souza. E na sequência... Meu Deus do céu, o jogador Renan Barcelos deu uma pichotada na bola que eu vou te contar, hein, ó. Essa daí eu não fazia. Ô, Brian, essa daí eu não fazia, viu? Nem com vergonha ele não ficou, velho. Pega o pezinho dele aí, você tá chegando no estádio Santa Cruz. Tá chegando no... Saiu da Anhanguera e foi lá pro Santa Cruz, que o Palma Travasso fica do lado da Anhanguera. Rosângela Aparecida, tá colocando aqui Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louca por você. Ângela Maria, boa tarde a todos da equipe Futebol Interior. Ufa, quase gol. Marilene Amâncio, e lasqueira. Vai Ponte, tá dizendo a Ângela. O Hamilton Rovani, o jogo tá parado, viu? Porque o goleiro do Comercial, o Jefferson Souza, tá sendo atendido aí. O Hamilton Rovani, o Corsato, aquele abraço, novamente aqui da Itália, torcendo pela nossa querida Macaca. Essa equipe é nota 1000 e pé quente, vai Ponte. Um abraço para o querido amigo André. O Hamilton Rovani, rapaz, tá lá na Itália. Conosco, Edson Cláudio, boa tarde, amigos. Vamos, Ponte. Filipinho lembra um pouco o Fernando Bob, nos seus bons tempos. Tá dizendo aqui o Aparecido Alves. Obrigado, torcedor, pela audiência. Aliás, gostaria de mandar um abraço para o Hamilton Rovani, eu que tive o prazer de Ciel mesmo, né? Acredito que seja, trabalhar com ele há muitos e muitos anos atrás, né? Numa instituição financeira, nós trabalhamos juntos, velhos tempos. Forte abraço, não sabia que ele estava na Itália. Boa sorte pra você aí. Degusta uma pasta maravilhosa aí na Itália, viu, meu caro Rovani? Valeu, você continua participando, mandando mensagem pra gente aqui no nosso WhatsApp, pode participar. Só não esquece de colocar o seu nome. Tem um monte de mensagem aqui no Zap, mas o pessoal não se identifica. Nome, bairro, cidade, põe lá pra concorrer ao corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda, bola com o Dudu. Dudu vem na marcação, chegou a zaga para tirar. A bola volta pro time do Comercial aqui na ponta esquerda. A bola vem aqui pro time do Comercial, bola pro número 26 que é o Brian. O Brian bota essa bola aqui atrás pro Hilário. O Hilário dá um bico na bola, tira, põe bola pro campo de ataque, não tem ninguém do Comercial, a bola vai voltar com o Pedro Rocha, recebeu aqui do Edson e vem o Pedrão, fez, bom, foi bem, mas rapaz,
Que dificuldade, ele foi na bola, mas não pode dar essas bobeiras, né? E o Pedro Rocha, que é bom com os pés, o goleiro, né? Aliás, talvez por esse motivo, às vezes ele cometa alguns erros, né? Ele tem muita confiança com os pés. O goleiro da Ponte Preta, o Pedro Rocha, o primeiro jogo dele na temporada. São 15 jogos na Ponte, o Kaique França havia jogado todos os jogos. Tem jogador do Comercial caído aqui, mas o Comercial não quer nem saber. Bola para o Luiz Roberto, trabalha a bola na ponta direita, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola no campo de defesa. Agora o capitão do time, o Michael Douglas, vai jogar a bola para fora, vai jogar a bola para lateral, para atendimento ali do jogador do Comercial. E foi na disputa de bola com o goleiro da Ponte, com o Pedro Rocha. Tá caído ali o jogador do Bafo, o jogador do Comercial. Hein, André? Tá caído, é o 16. O detalhe é que parece que na hora que ele foi dividir com o Pedrão, vamos dar uma olhada de novo. Não foi nada. Ele caiu, ficou se retorcendo em dores. É o camisa número 16, o jogador Renan Barcelos. Jogo paralisado para ser atendido o jogador do Comercial. Continua 0-0, Palma Travassos. Informação para bebidas. Poti. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo passa o tempo, aproveite da melhor forma o tempo, porque ele passa, ele é implacável. 33 passados, primeiro tempo, 12 para terminar o jogo. No regressivo, mais acréscimos. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você, te contei não. Série A2, Campeonato Paulista, Palma Travassos, 14ª rodada, Comercial 0, Ponte Preta também 0. Mais cedo, São Caetano 1, Oeste 3. Daqui a pouco, 7 da noite, pela Série A2, Noroeste Rio Claro, 7h30 da noite, tem Velo Clube e Primavera. Também hoje, pela Série A3, a bola vai rolar para Marília e Matonense. 7h30 da noite, Luiz Carlos Ribeiro transmite o jogo para os canais Futebol Interior. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Deu ruim pro jogador Comercial ali, viu, André? Deu ruim para ele. Vamos ver se não vai dar mais para o jogador Renan Barcelos, o camisa 16, ainda sendo avaliado fora das 4 linhas. Daqui a pouco eu te informo se ele vai embora, Carlos. Ô Frank, 34 minutos passados do primeiro tempo, 0 Ponte, 0 Comercial. Carlos, a Ponte, o que o Hélio com certeza está falando para os meninos, a Ponte precisa voltar a tocar a bola e ter atenção aqui nas costas do Luiz Felipe. Como ele tá descendo... Vai lá, Carlão. Vem Ponte, Luiz Felipe fez o cruzamento, era pro Dudu, na marcação do Dudu, para pegar a bola de cruzamento ali entre os zagueiros, entre o Michael Douglas e o Hilário. Vai ser Hilário. Bola ali pelo meio, trabalha a bola para Cássio Gabriel. Cássio Gabriel aqui na ponta direita, vem Ponte. Ele volta essa bola um pouco mais atrás, trabalha a bola aqui pro Filipinho, Filipinho pro Edson. O Edson toca a bola aqui no meio, volta a bola para Júnior Tavares, de primeira pro Filipinho. Tem 3 jogadores do Comercial. Ele volta a bola aqui pro Edson. O Edson vai virar o jogo, da direita para a esquerda, virou errado. O Edson tá tentando fazer uns passes aí muito longo, né? E acaba errando o passe. Vamos lá, Frank, complete aí o seu comentário, por favor. A Ponte não pode ficar atravessando esse tipo de bola, Carlos. Tem que sair tocando. Essa bola atravessada, ela é muito perigosa. E o Edson, ele é bom jogador, tem predicados, viu, Carlos? Mas eu concordo com você. Esse negócio dele tentar sair fazendo jogada aqui é complicado, hein? E o time tá bem, Carlos. A questão é essa. A Ponte precisa voltar a tocar a bola para que ela tenha uma posse de bola maior e possa chegar com mais consciência ao ataque, Carlão. Mas a Ponte, para mim, sobra na partida, hein? E agora, voltou. E agora aconteceu um lance ali, o Eliel com o zagueiro Hilário, da equipe do Comercial. Cabeça com cabeça, o jogo tá parado. Vai, André. É complicado. Voltou o Renan Barcelos, continua no jogo, camisa número 16 da equipe do Comercial. Está sendo atendido o Eliel e o jogador do Comercial. Os dois, como você bem disse, foi cabeça com cabeça. Isso preocupa muito, o jogo paralisado. Continua 0-0 em Palma Travassos. Informação para Rieder. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Vai participando, mandando mensagem pra gente nos canais Futebol Interior. Tô esperando aqui a sua participação, tá bom? Pra você mandar mensagem no WhatsApp, o 98989-3526, tá na tela aí pra você. 989-89-3526. Os caras estão sendo atendidos dentro do campo, hein? O Eliel já tá ali sentado, né, no gramado. Agora o jogador do Comercial, cara, eu acho que ele apagou, hein? Parece que ele veio nocaute, viu? O Hilário eu acho que apagou, hein? Aliás, no primeiro momento, a impressão que eu tive a hora que o massagista do Comercial chegou perto dele é que ele estava convulsionando, né? Porque ele estava naquela expressão de convulsar, mas não tá boa coisa não do lado do jogador do Comercial, hein? O Eliel já levantou, mas acho que vai mexer, hein? E vai. O jogador do Comercial ainda não. Ainda não, portanto, o jogo está parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Deu ruim, hein? Tá entrando Deu ruim, a ambulância entrando em campo, deve ir direto pro hospital, o jogador do Comercial, já te confirmo quem que é. É o Hilário. É o Hilário. 23. É o Hilário, camisa número 23, vai pro hospital realmente, ele não está bem, aparentemente... Agora parece que acordou, né? Parece que acordou, mas ainda não está bem o jogador do Comercial e vai ser levado direto para o hospital, algum hospital próximo ali de Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Inclusive até o médico da Ponte Preta tá dando uma força ali, equipe médica da Ponte dando uma força ali pro pessoal do Comercial também, né? Para atendimento dos jogadores. Os médicos ali fazendo um trabalho pro Hilário, camisa número 23. E o detalhe que a gente revê no lance várias vezes, a cabeça, a parte frontal da cabeça do Eliel pegou na chamada nuca. A chamada nuca, essa região aqui da cabeça, esse tipo de choque é muito perigoso. Essa região aqui da nuca é complicado. É pior do que se pegar em cima, né, Frank? A cena não é bonita, ela é preocupante mesmo. O jogador, ele tá imóvel, né? A gente percebe que... Não tem reação. Não tem reação. E você foi feliz na descrição, André. As costas da cabeça do Eliel, pega entre a lateral e as costas da cabeça, ela acaba atingindo mesmo essa região lateral aqui do rosto. Que dizem, segundo os médicos, eu não sei, eu sou leigo no assunto, né? Mas pelo que a gente lê, pelo que a gente vive dentro do futebol, segundo os médicos, um choque de cabeça nessa região aqui da cabeça, eu não sei direito, né? O termo técnico, não sei qual que é, mas popularmente se chama de nuca, né? Essa parte aqui é muito perigosa. Foi exatamente onde a parte, como você disse, lateral do Eliel acabou pegando no ar o jogador Hilário da equipe do Comercial. Tomara que não seja nada, que ele se recupere rápido, mas vai ser levado direto para o hospital. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem pra gente aqui no YouTube, também no Face, no WhatsApp, o 989-89-35-26. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol... O jogo tá parado, mas o cronômetro continua rodando. 40 passados no primeiro tempo, mais 5, né? Fora os acréscimos aí pra terminar o primeiro tempo de jogo no Giro do Giro. Eu giro que giro o placar do futebol pra você, te contei não. Série A2, Campeonato Paulista, 14ª rodada. Ponte Comercial vai empatando pelo placar de 0-0. A Ponte Preta vai subindo pra 33 pontos. É a primeira colocada, não perde nessa primeira fase essa posição. Já termina como a primeira do grupo. E o Comercial, neste momento, vai ocupando a 7ª colocação da competição, deixando o 15 de Piracicaba pra trás com 19 pontos ganhos. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se há uma crise lá fora, saiba, não foi eu quem fiz. Detalhe. Oi. O detalhe é que o Eliel também levou a pior no choque. Me parece que teve uma abertura ali na altura lateral da cabeça. Foi estancado, né, o sangramento, e foi colocada aquela famosa touca
a touca no Eliel, o jogador da Macaca. Tudo bem com ele, daqui a pouco eu te confirmo quem vai entrar na equipe do Comercial. O Hilário já está indo embora, inclusive foi mobilizado, está ali na maca, está indo embora o Hilário. O jogo já estamos com 5 minutos de paralisação no estádio Dr. Palma Travassos. Toda segunda, 8 da noite, Hora da Macaca, no YouTube, oficial Hora da Macaca, com Carlos Corsato. Se inscreva lá no nosso canal, tá bom? YouTube oficial Hora da Macaca. Participe junto com a gente. Vai mandando mensagem pra cá no nosso WhatsApp, o 989-89-3526. Bom, enquanto o jogo não continua, mais uma vez aqui, um abraço para o Batata. Ô Batata, eu já li aqui a sua mensagem, só não li o total conteúdo, né? Porque aí eu vou fazer propaganda também dos outros aqui, mas não é essa a intenção também, viu, Batata? Mas obrigado. Obrigado pela audiência, tá bom? Agradeço demais aí pela sua participação, tá bom? Valeu mesmo. Deixa eu mandar mensagens aqui mandar abraço aqui pro final do telefone 6022 e o 1341 também ligado com a gente. Valeu! Você que vai deixando mensagem aí, tá afim de participar da nossa jornada? Tá afim de concorrer a corte de barba e cabelo da Alpha Barber Club? Manda mensagem pra gente no WhatsApp, pode ser no YouTube também, coloca lá, eu quero, para você concorrer a esse corte completo lá de barba e também cabelo da Alpha Barber Club. Estamos com 6 minutos já de paralisação do jogo, hein? Para a saída aí do camisa número 23, o Hilário, que está sendo atendido, desejamos melhoras para ele. É verdade, ele está sendo dirigido neste momento pela ambulância, uma das ambulâncias presentes no estádio Dr. Francisco de Palma Travassos para o hospital. Deve ser algum hospital próximo na cidade de Ribeirão Preto. E nesse momento a ambulância está saindo lentamente fora do estádio, se dirigindo ao hospital. O árbitro continua ali conversando, mas conversa bastante o senhor Leandro Carvalho da Silva, hein? Os jogadores parecem que sente, né? A pessoa sente, porque até os caras entram de campo, é companheiro de trabalho. Vai entrar o camisa número 20, o Thiago Moura, na vaga do Hilário ali, viu? O Thiago Moura, então, primeira substituição pelo técnico Roberval Davi, não tinha como, foi embora, né? O Brian, que está indo direto para o hospital, 26 para a entrada do camisa número 20, o Thiago Moura. Informação para Ovo Satoshi. Saindo o Hilário, 23 para o Thiago Moura, camisa número 20. Ele que está aqui vai entrar no time do Comercial. O jogo ficou paralisado, o jogo parou a 36, né, 8 minutos. Os jogadores conversam ali agora com o Hélio dos Anjos. E você não pode perder, em segunda, 8 da noite, Hora da Macaca, no YouTube oficial Hora da Macaca. Procura lá, Hora da Macaca no YouTube, 8 da noite. Se inscreva no nosso canal para ter todas as informações desse jogo aqui da Ponte Preta e também todas as informações de Ponte Preta e Brasil de Pelotas. Jogo pela Copa do Brasil na terça-feira, 8 horas da noite. Terça-feira, 8 horas da noite. Esse jogo o Marcelo Corsato vai transmitir aqui nos canais Futebol Interior. Estarei ao lado do Marcelo, junto com o André e junto com o Frank Francisco. Terça-feira, 8 da noite, Brasil de Pelotas e Ponte Preta, Copa do Brasil, com o Corsato, nas transmissões aqui dos canais Futebol Interior. Vitória Andrade, boa tarde, amigos do Futebol Interior, um beijo pro meu pai, o Frank. Estamos aqui no armazém do Eulina, ligados na transmissão. Luiz Antônio Cremonês, boa tarde, abençoada a todos, por Deus, Luiz e Sandra, e uma boa vitória da Macaca 3-0. Amém, Luiz Antônio, obrigado, viu, por estar com a gente aqui. O jogo tá parado, viu, gente? José Cruz também tá ligado. Transmissão nota 1000, obrigado, Zé. Edson Cláudio, vamos dar like. Dedo no like, não custa nada. Like na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior no YouTube. Roberto Santos, boa tarde, Corsato. Ponte tá perdendo muitos gols. Sou Frank, até a paralisação quero que você fale do jogo aí. Já passamos dos 45, o jogo tá parado, Comercial e Ponte 0-0. Carlão, é uma partida em que, para você ter uma ideia, a impressão que a gente tem, quem não conhece as equipes, é que a Ponte estava jogando em casa. É o time que pressionava, na verdade o Comercial tentava uma bola, né? Você vê que o que nos preocupou do Comercial foi, acho que uma jogada, Carlão, aquela do Pedro Luiz, do Pedro Rocha, foi recuada.
E no mais, só Ponte Preta no jogo. A Ponte precisa ter um pouquinho mais de calma, Carlos, na meia cancha. O jogo está pelo meio campo. A Ponte precisa acalmar, pôr bola no chão, continuar tocando e explorar o Luiz Felipe aqui na direita. O jogo é em cima dele. Ele está fazendo uma grande partida. Está tendo um bom entrosamento aqui com o Cássio Gabriel quando o Cássio Gabriel desce. O Maurício, quando chega à frente com ele, também estão indo bem. É um caprichozinho na última bola lá, Carlão, para a Ponte abrir esse marcador. E a Ponte é superior, ou esse time é superior ao time do Comercial, Carlos. Isso é inegável, né? A única nota triste nessa partida é essa jogada, né, Carlos? Revendo aqui, a gente percebe, foi um choque muito violento, né? Porque o Eliel, ele vem subindo e ele tá atacando a bola. E o zagueiro sobe para tentar o corte, mas a gente percebe que o zagueiro pegou a cabeça do Eliel. Rapaz do céu, coisa feia. E eu agora confesso que deve estar acontecendo alguma coisa aí, até pelos jogadores, né? Preocupação dos jogadores com o Hilário, porque o jogador já foi embora, né? E será que é por problema da ambulância? Porque temos que ter pode ser por ter ambulância, né? É ambulância, Carlos. Tem que ter duas no mínimo. Exato. Não, mas tinha as duas ali. Mas uma saiu. Mas quando uma sai, tem que aguardar. É verdade. Então teríamos que ter 3. Carlos, mas sabe o que acontece? Desculpa, eu vou falar outra vez, galera. São os incompetentes motivados. Se você tem que ter 2 ambulâncias no estádio, ok, perfeito. E se tiver que fazer o transporte de um jogador, vai ficar uma. O jogo vai parar. Então tenham 3. Bom, o jogo tá paralisado o jogo, já passamos os 48 do segundo tempo, Comercial e Ponte Preta 0-0. Deixa eu dar uma passadinha aqui no placar ao vivo Futebol Interior, porque agora tem gol na Série A3. O Capivariano perde em casa para o São José pelo placar de 1-0. Esse jogo já estamos com 42 do segundo tempo, portanto finalzinho de jogo lá. 40 do segundo tempo também em Rio Preto. O Rio Preto perde para o Sertãozinho. Sertãozinho que está numa situação muito ruim na classificação até agora, mas o Sertãozinho vai vencendo o Rio Preto fora de casa por 1-0. Desportivo Brasil e União Suzana vão empatando 0-0, 43 do segundo tempo também. E o Red Bull Bragantino 2 faz o seu primeiro gol contra o São Bernardo. Red Bull Bragantino 1, São Bernardo 0. Este jogo no primeiro tempo ainda. Jogo no primeiro tempo. Ainda hoje pela Série A3, Bandeirante de Birigui e Tapirense às 18 horas, Barretos e Grêmio Prudente às 19h30, Marília e Matonense às 19h30. Este com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. O Luiz Carlos Ribeiro vai transmitir. Votuporanguense e Audax jogam amanhã, fechando esta rodada da Série A3, a rodada de número 12 da Série A3 do Campeonato Paulista. Vai, Frank. Ô, Carlão, só a curiosidade que me ocorreu aqui. Se esse Red Bull 2 chegar na final e ganhar o campeonato, como é que fica? É Série A3 aqui, né? Então ele pode subir. Ele vai subir. Vai para a Série A2. Se o Red Bull Bragantino, que não é mais o caso, né? Se o Red Bull Bragantino caísse, o Red Bull 1, né? Caísse para a Série A2, aí ele não subiria. Ele não subiria porque não pode 2 times da mesma, entre aspas, franquia, né? Disputarem a mesma série. Mas essa aqui é Série A3, né? Então ele pode subir. Rapaz, tem coisa que vai passar. O máximo que ele pode é chegar na Série A2. Vai passar a minha vida e eu não vou entender. Mas tem lógica, né? Por exemplo, você já imaginou, por exemplo, ele jogando a mesma série, né? E um precisando vencer e o outro não tendo mais nada na competição, o que vai acontecer? Vai facilitar. Vai facilitar. Então, né, nesse caso, eu até entendo. É um time 2, né? Que o Red Bull tem, inclusive até entendo que a marca, porque eles têm lá o Red Bull Bragantino, mas é um clube empresa, pode ser vendido. E na Série A3 é só Red Bull Brasil e na Série A1 é Red Bull Bragantino, correto? Não. Não correto, não é correto, porque senão ele poderia disputar a Série A1. Porque seria outro time, é o mesmo time. É o mesmo time. Mas só ele que joga na 3 somente com o nome Red Bull. Então, aqui tá RB Bragantino, RB Brasil, tá? Então tá RB Brasil aqui. Agora você me pegou aqui, deixa eu ver aqui. Será que no caso a empresa é RB Brasil, Carlos? Não, na verdade é o mesmo time, né? Mas acontece que eles juntaram com o Bragantino, então eles são obrigados a colocar a Red Bull É questão burocrática. O dono do supermercado A
é o dono do B, mas o B não pode ter o nome do A, então você dá um outro nome. E o Carlos falou certo, é a mesma empresa, mesmo que eu quero dizer. Como que um vai jogar contra o outro e como que na hora que o campeonato estiver deslanchando, pode haver a tal da facilidade, né? Daí complica. Lembrando que pela Série A1 do Campeonato Paulista, hoje tem um jogo, o único jogo, né, da Série A1 na 15ª rodada, na 12ª rodada do Campeonato Paulista. Por quê? Porque as duas equipes já estão definidas aí, tanto Corinthians como Santo André, eles já estão, né, os seus caminhos já estão definidos. Então, Santo André não tem risco de queda e o Corinthians já está classificado para a próxima fase. Portanto, né, esse jogo foi antecipado para as 18h30 de hoje, desse sábado. O restante da rodada, todos os jogos amanhã, a partir das 4 horas da tarde. Bom, deixa eu só tirar aqui a dúvida. Então vamos lá. O Red Bull Bragantino, né? Ele no distintivo tá Red Bull e embaixo Bragantino. Esse na Série A1. O Red Bull que está na Série A3, o distintivo é Red Bull e no lugar do B, Brasil. Então é isso. O Red Bull Bragantino joga na Série A1 como Red Bull Bragantino e na Série A3 ele está mesmo como Red Bull Brasil. Mas não pode, né, os dois times não podem disputar a mesma divisão. Tá? Então tá explicado aqui pro torcedor. E por que eles fizeram isso? Porque o Red Bull Brasil continua existindo, né? Caso aconteça aí algum problema, né, lá na franquia com o Bragantino, né, ou venda o clube, eles investem novamente no Red Bull Brasil. Aliás, Entendi, obrigado, Carlão. Desculpa, André. Não, pode falar. Aliás, pegando um gancho disso daí, eu me lembro que o ano passado, quando nós fizemos, viu, Carlos, o derby, se não me falha a memória, no dia 20 de maio, foi que nós fizemos o derby, a vitória da Ponte do Moisés Zucarelli por 1-0, gol do... fez um golaço, eu não lembro agora o nome dele, mas... Da Ponte? O Alisson, o Cruzeiro. O Alisson fez um golaço, que a bola resvalou no zagueiro do Guarani, entrou no ângulo superior direito da meta do goleiro do Guarani. Eu tava vindo pra cá e parei numa padaria, né, pra tomar um café. Encontrei com o Marquinhos Chedi. E o Marquinhos Chedi me disse exatamente isso, que o contrato entre o Clube Atlético Bragantino e o Red Bull Brasil é que sempre mantendo as origens do clube, ou seja, o estádio eles querem reformar, mas não pode sair daquele lugar, porque o terreno foi doado pelo Marcelo Stefani, depois passou a se chamar, teve o nome do pai do Marquinho, né? Nabi Abichedi. E outras coisas, inclusive o nome do Bragantino na camisa também não pode ser tirado. O nome, mas as cores já era. Ficou branco, né? Ficou o branco lá. O branco continua, mas no restante já era. Tem um vídeo perguntando aqui, a bola tá rolando? Não, meu querido. Estamos com 54 minutos, né? O jogo parou a 36, né? Até para recapitular aqui, uma disputa de bola entre o zagueiro Hilário e o atacante Eliel da Ponte Preta. Cabeça com cabeça. O Eliel vai voltar pro jogo, mas com aquela touca de nadador, e o Hilário foi embora. Né, ele, pela ambulância, acabou indo para o hospital. Acontece, né, que temos que ter duas ambulâncias no estádio. E como uma se dirigiu para o hospital em Ribeirão Preto, então eles estão esperando a volta da outra ambulância para começar o jogo. E os jogadores estão fazendo aqui trabalho de aquecimento, mais os jogadores do comercial, os jogadores da Ponte estão ali meio que conversando com a comissão técnica da Macaca, Frank. E na verdade, Carlos, agora há pouco a equipe que está retransmitindo o jogo aqui tá mostrando uma partidinha interessante, Carlão, aqui na pista do comercial, que ela é bem longa, né? Tem um campo desenhado e tinha uma garotada batendo uma bola ali. Coisa gostosa, típica do interior, né? Verdade. Que cena. Esse estádio do comercial, linda. ele se assemelha muito com o estádio da Ponte. Ele é bem parecido com o estádio da Ponte. Ali o comercial que passou por problemas financeiros, né? Eles fizeram um negócio bacana ali atrás. Eles montaram umas salas comerciais, né? Então você ergue a arquibancada, tá erguida, né? E embaixo da arquibancada, né? Tem arquibancada, claro.
tem lá a laje, né, da arquibancada, e eles montaram ali umas salas comerciais. E para ajudar o comercial, então, essas salas elas são alugadas. E como é bem próximo ao centro da cidade de Ribeirão Preto, então, praticamente que todas as salas estavam alugadas até antes da pandemia. Depois da pandemia, eu não sei como ficou ali. Você já fez jogo lá, Carlos? Já sim. E é isso mesmo, a informação que a gente passou aqui, né, Frank? Aguardando, então, a segunda ambulância. O jogo tá parado, viu? O pessoal perguntando aqui na nossa live. O José da Cruz tá dizendo aqui, o Red Bull Brasil foi rebaixado ano passado, verdade. Tava na 2, foi rebaixado para a Série A3. E o José da Cruz lembra que quem fez o gol no derby foi o Fecim, e é verdade. Foi o Fecim que fez o gol. É o Fecim mesmo. Fecim, verdade, Zé. É isso. A franquia comprou o Bragantino. Tá dizendo aqui o José. Obrigado, Zé, por nos ajudar aqui, viu? O Marcos Moraes, aqui em Novo Horizonte. Muita chuva nesse momento. Valeu. Vitória Andrade, ligada com a gente aqui mais uma vez, aquele abraço. Marilene Amâncio, tá com a gente também, gosto muito da transmissão de vocês, parabéns a todos os envolvidos na transmissão. Valeu, muito obrigado aí pela participação. Bom, o cronômetro tá rodando, 57 minutos no cronômetro aqui, né? O jogo foi paralisado com 36, então para 45, mais 9 minutos, né? Faltavam 9 minutos para terminar o primeiro tempo de jogo. Por enquanto, 0-0, Ponte Preta e Comercial. Você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vamos dar uma chegadinha aqui na Série A3 deste Campeonato Paulista. Série A3, Campeonato Paulista. A bola rolando para vários jogos, né? Lembrando que às 7h30 da noite a bola vai rolar para o Marília, que entra em campo. Marília, que é líder da competição. O Marília joga contra o time da Matonense, jogo marcado para 7h30 da noite. O Luiz Carlos Ribeiro vai transmitir o jogo aqui nos canais Futebol Interior. Vamos dar uma passadinha então aqui pela Série A3 do Campeonato Paulista. Bola rolando para Rio Preto e Sertãozinho. Por enquanto 1-0 para o Sertãozinho fora de casa, lá no finalzinho do jogo. O Desportivo Brasil vai vencendo o União Suzano também por 1-0. O Red Bull Brasil vence o São Bernardo, jogo no intervalo, 1-0. Os jogos. Finalizado, o Capivariano em casa perdeu para o São José pelo placar de 1-0. Também pela Série A3, hoje, Bandeirante e Itapirense, 18 horas, Barretos e Grêmio Prudente às 19h30, Marília e Matonense às 19h30 também hoje, com o Luiz Carlos Ribeiro transmitindo. Votuporanguense e Audax fecham essa rodada, a 12ª da Série A3 do Campeonato Paulista. Série A2, Campeonato Paulista, mais cedo São Caetano perdeu em casa para o Oeste e está se complicando na tábua de classificação. São Caetano só tem mais um jogo e nesse momento São Caetano é o 14º colocado com 12 pontos, mas pode perder a posição para o Lemense e entrar na zona da degola. São Caetano 1, Oeste 3, o Oeste firmou o pezão aqui no G8 do Campeonato Paulista da Série A2, além de Ponte Preta e Comercial 0-0, jogo parado em virtude da contusão do zagueiro Hilário, né? O Thiago Moura já entrou no seu lugar, mas o jogo foi parado a 36 minutos do primeiro tempo, aguardando o retorno da segunda ambulância no estádio em Palma Travassos. 7 da noite hoje tem Noroeste e Rio Claro. Velo Clube Primavera se encontram às 7h30 da noite, ainda hoje. Amanhã 4 jogos, todos os jogos às 10 da manhã. Juventus Lemense, Portuguesa 15 de Piracicaba, Taubaté Novo Horizontino, Monte Azul Elinense, os jogos das 10 horas. Os primeiros colocados da competição. Vamos lá, classificação rapidinho. Ponte 33, Novo Horizontino 32, já computando esse ponto aqui. A ambulância parece que está chegando lá, né, André? Chegou a tão querida ambulância aguardada, a ambulância já retornou do hospital. Agora sim, daqui a pouco já teremos aí o reinício da partida em Palma Travassos. Ponte 33 líder, Novo Horizontino 23 segundo, Noroeste terceiro 23, Portuguesa quarto 23 pontos. Belo Clube é o quinto no momento, tem 20, Oeste sexto 20, Comercial é o sétimo com 19, 15 de Piracicaba, oitavo 19. O Primavera é o nono 17, Taubaté
décimo 15, Rio Claro, 11º 15, Juventus, 12º 15, Linense, 13º, 15 pontos ganhos. O São Caetano é o 14º 12, Lemense, 15º 11, Monte Azul, 18º, 16º, 8 pontos ganhos. O time do Monte Azul, que joga contra o Monte Azul, encara o... Deixa eu ver, o Monte Azul pega Juventus, Monte Azul joga contra o Linense. E a situação do Monte Azul é ruim demais. Precisa vencer o Linense, vai a 11 pontos, torce para a derrota do Lemense, para depois, na última rodada, torcer para que Lemense e São Caetano não vençam os seus jogos e ele vença o seu jogo para conseguir sair. O Monte Azul tem 8 pontos em 13 jogos, precisa fazer 6 pontos em 2 rodadas para não ser rebaixado e ainda depende de resultados combinados aqui, né? Não depende só dele para se livrar da Série A3 em 2024. Parece que a bola vai rolar e você já pode registrar a alteração, hein, André? É verdade. Foi embora então, camisa número 23, o Hilário, direto para o hospital, para a entrada do 20, o Thiago Moura, na equipe do Comercial. Primeira alteração processada pelo Roberval Davino. Informação para a pizza do Dadá. Bom, 62 minutos no cronômetro total, né? O jogo foi paralisado com 36, né? Então a gente tem mais 9, fora os acréscimos que o árbitro, porventura, poderia dar até a paralisação dos 36. Já apareceu ali, né, André? Ah, não, ali foi... Mais 14. Isso, ele deu mais 14. Então ele deu 9 minutos, né? Além dos 9, ele deu mais 5 de acréscimos. Mais 14, vamos até 67 nesta primeira etapa. Se contar de 62, 66, né? Mas 66. Arredondando para 63, vamos até 77. Vem Comercial, Adriano Luiz, tá aqui na ponta esquerda, bola rolando já, você ligado aqui nos canais Futebol no Interior. Volta a bola para Brian, o Brian tá com a bola aqui no meio, voltou, trabalhou bola para Romário. Romário vem trabalhando bola para a equipe do Comercial, ele vem trabalhando bola, toca a bola ali pro Romário na ponta direita, virou, trabalhou, bola pro Luiz Roberto para Romário, perna direita, uma bomba para fora. Passa, vai embora, a linha de fundo, ficou pedindo escanteio ali o time do Comercial. Nananina não, a bola saiu pra linha de fundo, tiro de volta pra Ponte fazer a cobrança. Toda segunda, 8 da noite, Hora da Macaca, no YouTube oficial Hora da Macaca. Inscreva-se no canal e saiba, toda vez que estivermos ao vivo, Ponte trabalha a bola aqui pela ponta direita, é o Gabriel, Cássio Gabriel vira o jogo, trabalha a bola na ponta, bola pro Eliel, jogando com uma touca ali na cabeça, vem o Eliel, ganhou essa bola pra Ponte, trabalhou, bola com Cássio Gabriel, pro Eliel, perna direita vai queimar, ali bateu pro gol, pegou na zaga. Rapaz, que bomba ali no Thiago Moura. Ela saiu de fundo, escanteio pra Ponte, André. E na verdade o Eliel tentou fazer o cruzamento. O toque ali do jogador da Ponte para o Eliel. Quem acabou tocando essa bola para ele foi o jogador número 21, que foi o Cássio Gabriel. A bola acabou batendo na zaga do Comercial, foi embora, linha de fundo. É escanteio, lado direito, Cássio Gabriel na bola. Vamos até 76, Cássio Gabriel pra bola, perna direita, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça, a bola voltou pra Ponte, chega a zaga pra tirada do Júnior Tavares, que tava por ali. E aí vem o Adriano Luiz, lá na ponta direita, roubando bola pra equipe do Comercial. O Eliel vem, briga pra cima dele, a bola voltou pro time do Comercial, bola com o Wendel, que é o artilheiro do time, ele volta essa bola aqui um pouco mais atrás, trabalha a bola pro Pitbull, Pitbull vem trabalhando bola pra equipe do Comercial, bola com o Romário, Romário ganha essa bola, já trabalhou, bola pro Wendel, tá na ponta esquerda, bola pro Brian, Brian vem, Luiz Felipe, capitão da Ponte, na disputa de bola, o Pedrão pede a bola, o Luiz Felipe diz que não vai tocar não, aí vem Luiz Felipe, consegue fazer o giro, põe bola aqui pro campo de ataque, ele trabalha a bola pra equipe da Ponte, a bola acabou saindo pra fora. Acabou saindo para a lateral, toque de bola do jogador da equipe da Ponte. Bola sai para a lateral, o Júnior Tavares, que estava por ali. Ela sai para a lateral. É lateral para a equipe do Comercial fazer a cobrança, lateral cobrado. Bola para a Ponte recupera a bola com o Júnior Tavares. Toca a bola para o Belial de novo, hein? Pegaram ele, Thiago Moura. Foi pra cima do jogador da equipe da Ponte, comete falta. O árbitro para marcar a falta. É falta para a equipe da Macaca fazer a cobrança no campo de ataque. Amarelo. Na risca ali do campo de defesa. Amarelo para quem, André? Para o camisa número 20, Thiago Moura. É o primeiro do jogo. O primeiro para jogadores do Comercial. O Thiago Moura amarelado.
informação para Ovo Satoshi. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, vai mandando mensagem. O Henrique Pazani, o placar tá na tela aí, querido, tá 0-0 sim. Obrigado aí pela participação, viu? Na tela, na nossa arte, aí na arte bonita dos canais Futebol Interior. Vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, sai do gol, goleirão. Jefferson Souza, pra ficar com ela. Deixa eu mandar um abraço aqui pro grande Mário Celso, Mário Garotinho, escreveu, vai macaca. Mário Celso tá bem ele. Praia do Ervino, São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Valeu, Mário! Obrigado pela audiência. Jorge Ramos, boa tarde. Uma cidade grande, igual Ribeirão Preto, ter uma ambulância só vergonha. Não foi uma, Jorge, tem duas, né? O exigido, né? Eles colocaram 2 ambulâncias, né? E aí, que são 2 as ambulâncias exigidas. Aí, como saiu uma, ficou só a outra, né? E o número mínimo de ambulâncias são 2, por isso tivemos que aguardar aqui. Lembrando que o Red Bull não pode subir para a Série 1. E se o Red Bull cair da 1 para 2, esse time vai para 3 automaticamente. Já havia passado essa informação aqui, mas obrigado por colocar novamente. Neuri Menezes, Alberto Cavalcante, buenas tardes, amigos. Ótima transmissão, grande abraço a todos. Valeu, Albert. Obrigado aí pela sua participação. Gustavo Carvalho, juizinho fraco. Não viu desvio no chute do Eliel. Buscaram ele e o treinador do Comercial buscaram ele no boteco ao lado. Tá dizendo o Gustavo Carvalho. Rapaz, tá com a língua afiada hoje, hein, Gustavão? Bola aqui pelo meio, trabalha a bola Filipinho. Bola para Júnior Carvalho, campo de defesa 67. Vamos até 76, mais 9 para terminar o jogo no primeiro tempo. Bola pro Dudu. O Eliel pede. O Dudu já passou lá na ponta esquerda, deixou na saudade ali o camisa número 13, o capitão Maicon. O Maicon Douglas. Ele vira o jogo pra ponte ainda. Campo de ataque. Bola pra Macaca com o Edson, 0-0. Passados deste primeiro tempo, 68, vamos até 76. O jogo ficou paralisado um tempão. Bola para Macaca, trabalha a bola aqui no meio. Ele volta essa bola aqui pelo meio, trabalha a bola, o time da ponte. Bola pro meio, chega a zaga para tirar, né? Chega a zaga da equipe do Comercial para tirar, joga a bola para lateral para ponte, perto do técnico ali, o Robervaldo Avino, o Luiz Felipe bate, a bola volta para ponte ainda, aqui pelo meio, vem o Edson, o zagueiro, aos trancos e barrancos, último toque do jogador do Comercial, a bola sai para lateral para ponte, campo de ataque, bola para Macaca, Luiz Felipe trabalhou para Cássio Gabriel, pode até bater daí se quiser, ele resolveu tocar pro Dudu, a zaga tirou, a bola voltou, Filipinho quando bateu no peito, a bola pegou o gramado, bateu, ficou na frente dele, voltou pro time da ponte, bola pro Thiago Oliveira, círculo que divide o gramado, ele toca a bola para Júnior Tavares, lá na ponta esquerda, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor, toca a bola para Jean Carlos, no meio, trabalhou, bola pra ponte, passou pelo primeiro, pelo segundo, foi pro chão, ficou pedindo falta ali o jogador da Macaco, Dudu, o árbitro não deu, eu confesso que achei que foi falta, mas como eu sou um pouco ponte pretano, né, vou deixar aí pro André Luiz falar se foi ou se não foi, André. Olha, o que houve, o toque houve, então deveria ter marcado falta a arbitragem, o senhor Leandro Carvalho da Silva, veio ao solo ali o Dudu, realmente ele foi cutucado, mas não marcou nada, o árbitro da partida continua 0-0, Palma Travassos. Bola pro time do Comercial aqui na ponta, vem o time de Ribeirão Preto, vem pro cruzamento, levantamento da boca do gol, sai do gol Pedrão. Pedro Rocha para ficar com ela, toca a bola para Maurício na direita para Luiz Felipe, quase 70 deste primeiro tempo, é isso mesmo, 70 porque o árbitro não parou o cronômetro, e aí a 62 ele deu mais 9, mais 14, então 62 com 14, 7,5 alguma coisa, 7,5, né? Então vamos levar a isso, quase 70, e mais 6 para terminar o jogo. Red Bull Brasil 1, São Bernardo 0, Série A3 segundo tempo, fim de jogo pela Série A3, Desportivo Brasil 1, União Suzano 0, aqui final, o Capivariano perdeu em casa para o São José pelo placar de 1-0. E também o Rio Preto perdeu em casa. Ih, rapaz, os times de casa, hein? Por 2-0 pro Sertãozinho, Ponte vem. Olha o Júnior Tavares, toca na esquerda, bola pro Dudu, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Thiago Moura, perna direita, joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte. Lá pela esquerda, André. E na bela visão do Júnior Tavares, ele serviu o Dudu que no cruzamento, a bola acabou resvalando no pé direito do Thiago Moura e foi embora pela linha de fundo. É lado esquerdo, favorece a Macaca.
Cássio Gabriel, 21 na bola. É o quinto escanteio no jogo, 4 para Macaca, vem Cássio Gabriel para fazer a cobrança do escanteio para Ponte, quem sabe, na cobrança de escanteio. Na Copa do Brasil foi assim, não, no Campeonato Paulista, no jogo que a Ponte Preta venceu o time do Lemense por 2-0, um gol foi assim, né? Cássio Gabriel pra bola, o Eliel meteu a testa nela. Aí ele fez o cruzamento, a zaga do Comercial tirou, a bola saiu pra lateral pra Ponte, 71 passados do primeiro tempo. Tá 0-0 Ponte Preta e Comercial, o jogo ficou um tempão parado por atendimento ali do Hilário, que depois foi levado de ambulância e aguardando a segunda ambulância voltar pro jogo. Por isso tudo, viu, torcedor? Não me estranhe não. Ponte vem, bola aqui pela direita, é o Cássio Gabriel, tá lá na ponta esquerda, faz o passe aqui na ponta pra Júnior Tavares. Tavares, tem o Cássio Gabriel, ele abre os braços, pede bola, a bola voltou pra Maurício, perna esquerda, vai queimar dali, bateu fraquinho pro gol. Pega o Jefferson Souza, ele bateu pro gol, ele não tocou a bola pro Eliel, que acabou não indo pra bola. A bola vem aqui pro campo de ataque, bola pro time do Comercial, falta. O árbitro para marcar falta, é falta, o jogo tá parado, falta do Filipinho. Falta, jogo, bola pra equipe do Comercial no campo de defesa. Toda segunda, 8 da noite, Hora da Macaca nos canais Futebol no Interior. Faça a sua inscrição no canal do YouTube da Hora da Macaca comigo e com o Frank. Segunda, 8 da noite, segundo o Marcelo também vai participar, viu? Segundo o Marcelo também irá participar da Hora da Macaca. Trabalha a bola o time do Comercial, bola com o Michael Douglas, lá pela ponta direita ele toca, a bola para Luiz Roberto. Luiz Roberto engata a primeira, segunda, terceira, quarta, Márcia. Põe bola ali pro Adriano Luiz, tá na ponta. O Adriano começou jogando na esquerda e já tá na direita. Abre o jogo, trabalha a bola aqui para a equipe do Comercial, para Renan Barcelos. Renan Barcelos, perna direita, cruzamento, levantamento na boca do gol, toque de cabeça para fora. Camisa número 19, Luqueta. Testa na bola, ela saiu à esquerda do goleirão da Ponte, o Pedro Rocha, linha de fundo, tiro de volta para Macaca, André. E no cruzamento pelo setor esquerdo de ataque da equipe do Bafo, subiu o Luqueta no meio da zaga da Ponte, você testou forte, a bola passou à esquerda do Pedrão, foi embora. Tiro de meta para Macaca, continua 0-0 Palma Travassos. Informação para Ridier. O José da Cruz está dizendo, em Campinas eles cobram dos times sobre as ambulâncias. Em outros estádios não existe essa cobrança da viatura reserva. Então, José, eu acho que talvez a gente não está tentando explicar aqui. E eu entendo que já falei algumas vezes. Temos 2 ambulâncias, que é o necessário, é o mínimo, né? Só que uma teve que sair para levar o jogador para o hospital. E aí ficou só uma ambulância e uma não é permitido, tem que ter 2. Por isso, aguardaram a chegada da segunda ambulância. O Comercial vem, bola aqui pela ponta direita. Luiz Roberto, cruzamento, levantamento na boca do gol. Sai do gol. Pedro Rocha para ficar com ela. Ele colocou a bola no campo de ataque, a zaga da Ponte perdeu. A bola voltou pro time do Comercial. Bola aqui pela ponta esquerda para Brian. Sai da ponta, vem pro meio. Trabalha a bola pro Pitbull. Chega a zaga da Ponte, tira. Aí vem o Miriel, briga com o Romário, a bola voltou pra Ponte, bola pro Dudu, Dudu tá aqui na meia esquerda, campo de defesa ainda, abre bom passe, quase 74 do primeiro tempo pra Cássio Gabriel, aí o Cássio tentou tocar pro Dudu, errado o passe, vem ali o Thiago Moura, que é zagueiro da equipe do Comercial, entrou nesse primeiro tempo na vaga do Hilário, que saiu contundido, ele trabalha a bola pela ponta direita, vem o time do Comercial, vem o Leão do Norte, bola pro Adriano Luiz, volta a bola lá pro Luiz Roberto trabalha essa bola aqui um pouco mais atrás, bola pra Michael Douglas do capitão, vem Eliel na marcação para cima dele, ele fez bom passe, bola pro Brian, tá impedido, jogador aqui da equipe do Comercial, o Renan Barcelos, camisa número 16, o jogo tá parado. Incompleto impedimento, camisa número 16, Renan Barcelos, bem marcado pelo assistente 2, que corre nas populares, a Isabelle de Oliveira, lance favorável ao Ponte, finalzinho do primeiro tempo, no Palma Travassos, em Ribeirão Preto, continua 0-0 Comercial e Ponte Preta. Estamos com 75 quase passados deste primeiro tempo, porque o cronômetro não foi paralisado, viu, gente? O cronômetro não foi parado, o árbitro deu 9 minutos de acréscimo, né? Para o atendimento do Hilário até a volta da ambulância e mais 5 minutos depois. E agora mais um jogador caído. É o da Ponte, o Júnior Carvalho. Tá ali no círculo que divide o gramado. Jogador da Macaca, hein, André? O Júnior Tavares está sendo atendido. Ele leva a mão na região ali lombar do seu lado direito, mas já vai levantando, tudo ok com ele, continua 0-0 Palma Travassos. Vem Ponte, bola lá pela ponta esquerda, olha o Jean Carlos, cruzamento, levantamento na boca do gol, deixou passar pro Maurício, furou, voltou, sobrou pra Ponte, Cássio Gabriel, chega Michael Douglas.
Tira dali, ganha pro Comercial e vem. Comercial, bola aqui pro campo de ataque, vinha. Porque chegou o Jean Carlos, ganhou essa bola, mas perdeu na sequência. A bola voltou pro time do Comercial. É o Luiz Roberto, tá lá na ponta direita. O Thiago vai na marcação pra cima dele. O Luiz Roberto vem na marcação. Chegou a zaga da Ponte, tira. Joga a bola para lateral, a Isabelle tá marcando a lateral para a equipe do Comercial. Lateral pro Comercial, Filipinho olha para Isabelle, que olha pro Filipinho. O Filipinho não gostou da marcação não, pedia a bola para Ponte. Chegamos a 76. Bom, o que o árbitro havia dado de acréscimos aí. Bola para a equipe do Comercial, o Wendel ganha essa bola, Filipinho para Macaca. E não há tempo para mais nada. Em cima da pinta, hein? Com 76, esse primeiro tempo quase que não termina mais. Aponta o centro do gramado. O árbitro da partida. Fim de jogo no primeiro tempo. A bola parou no Palma Travassos em Ribeirão Preto. 14ª rodada Série A2 Campeonato Paulista. Em Ribeirão, Comercial e Ponte e Comercial empatam 0-0. Detalhe da saída no gramado dos jogadores. Primeiro tempo, fim de jogo. André Luiz, 0 para Ponte, 0 para o Comercial. Eu confirmo a você o placar, intervalo de jogo no estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto. A Macaca empata com o Leão do Norte em 0-0. Jogadores do Comercial se dirigindo ao vestiário número 1 e os da Ponte ao vestiário número 2. No estádio Dr. Palma Travassos, a torcida da Ponte comemorando esse empate, a torcida do Comercial não gosta nem um pouco desse empate dentro de casa. Mais ninguém no tapete verde de Palma Travassos. Eu volto ao comando a você, Carlos Corsato. Esse é André Luiz, repórter dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar no segundo tempo daqui a pouco. André, até pra você descansar, passa o banco da Ponte pra gente aí rapidinho, vai. Vamos lá, Luan para o gol, o Everton, Matheus Silva, Léo Naldi, Felipe Amaral, Pablo Diego, André, Guipira, Gé, Matheus Jesus, João Gabriel e Guilherme Souza, Carlos Corsato. Muito bem, muito bem. O André Luiz agora vai descansar. O Frank Francisco, fim de primeiro tempo, Comercial 0, Ponte 0. O Comercial teve que mexer com o Hilário, né, que saiu para a entrada do Thiago Moura, que já entrou e tomou cartão amarelo, aliás, o primeiro do jogo. A Ponte Preta não mexeu, 0 para Ponte, 0 para o Comercial. Você fala, isso foi justo o placar desse primeiro tempo, Frank? Ah, não foi justo não, Carlos. Resultado injusto, a Ponte dominou a partida. Faltou um pouco mais de efetividade no ataque, Carlos. Mas eu quero fazer um destaque para má arbitragem de novo. Federação Paulista, pelo amor de Deus, Carlão, esse aqui é o 12º jogo da Ponte? Quarto. Na Série A2, 14º. 14ª rodada. A 14ª partida. Se eu não estou enganado, só uma partida dessas 14 é que não há um senão na arbitragem. Porque a arbitragem de hoje é ridícula. Falta pra Ponte, ele não dá. Jogada visível de empurrão, ele manda seguir. Marca umas faltas sem sentido. Permite a pancadaria comer solta, porque o time do Comercial, eu vou te contar uma coisa, Carlão, a caixinha de ferramenta tá aberta lá, hein? Meu Deus do céu. Mas é isso, Carlos, é injusto. A Ponte poderia estar já vencendo a partida. E no lance do Eliel, o torcedor chamou a atenção nossa, e vendo no replay, nítido toque, Carlão. Tocou no zagueiro, essa bola desviou. Na transmissão aqui. Você foi muito feliz nela. O José da Cruz tá ligado com a gente, a Vivi Vicente também tá mandando aqui Ponte. Abraço pro amigo Toninho Colarelli em Limeira. Amanhã, hein, Toninho? Meu Deus. A Internacional de Limeira, onde foi entrar a Inter, hein? Que situação, vai jogar contra a Ferroviária, joga para não ser rebaixada para a Série A2 em 2024. Grande Toninho, amanhã, lá com o pessoal da Notícias do Esporte, meu amigo Silvio Silva, o Cezinha, Roberto, toda a galera. Um abraço, viu, Toninho? Obrigado por estar com a gente aqui. Gustavo Carvalho, a Macaca tem que chutar, está querendo entrar com bola tocando dentro do gol e fica difícil. Dominamos, mas faltou conclusão ao gol. Fábio Alves, verdade, como tem árbitro ruim no Brasil. Tocou no zagueiro, foi escanteio, tá dizendo aqui o Fábio Alves de Almeida. Obrigado você que participa conosco no YouTube. Rápido intervalo, voltamos em 3 minutos para todo o segundo tempo de, por enquanto, Comercial e Ponte Preta. 14ª rodada, Série A2, Campeonato Paulista. Tudo igual, 0-0, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior.
com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, a bola rola, Campeonato Paulista, Série A2, intervalo de jogo, Ponte Preta e Comercial vão empatando 0-0, você não pode perder toda segunda, às 9 horas da noite, na rede Conecta de televisão, o programa Conecta Esporte e Futebol Interior, sinal aberto, hein, nas cidades de Araras, atenção, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado, e também pelo YouTube da TV Conecta, tá bom? Você não pode perder Conecta Esporte Futebol Interior, com o Guina Paiva, com o Arthur Eugênio, com o Ederaldo Poi, falando muito do esporte da nossa região. Vamos lá, o Toninho Corarelli mais uma vez, abraço pra você, Toninho, mas vai dar tudo certo pro Leão amanhã, viu? Um abraço, muito obrigado aí pela sua participação. O Fábio Alves coloca aqui, fora a entrada do jogador do Comercial, no mínimo amarelo, no Filipinho, né? Ele tá colocando aqui. Valeu, Fabião. Obrigado pela sua participação. Bom, bora lá. Deixa eu trazer aqui os números deste Campeonato Paulista da Série A2. Mais cedo, São Caetano 1, Oeste 3.
Daqui a pouco, às 7 da noite, Noroeste Rio Claro, Velo Clube e Primavera. É bom a gente ficar ligado aqui nesse jogo do Noroeste com o Rio Claro, né? Porque o Noroeste já tem 23 pontos na competição e o Rio Claro briga para entrar aqui nesse 8, né? Nesse G8. E por que estou dizendo isso, Frank, e nossa grande audiência? Porque o Rio Claro pode, por que não, né, terminar na 8ª colocação e ser adversário da Ponte na segunda fase, né? Sim, ainda está aberta essa vaga aí, né, Carlos? E agora, Carlão, nós estamos sossegados, né? Mas é claro que a gente está de olho aí quem vai ser o 8º colocado, que será o nosso próximo adversário na próxima fase, aonde, lembrando, é um outro campeonato, né, Carlão? Com certeza. Muda tudo de figura. O 8º colocado até o começo da rodada era o Oeste, mas o Oeste venceu, né? E foi para a 6ª colocação nesse momento com 20 pontos, né? Então, no final da 13ª rodada, a Ponte enfrentaria o Oeste. Eu gosto sempre de fazendo isso para a gente entender como é que está o campeonato aqui. Mas agora, nesse momento, a Ponte estaria enfrentando o 15 de Piracicaba. Por quê? Porque o Comercial tem mais vitórias que o 15, né? Com esse empate está indo a 19, mesmo número de pontos do time do 15 de Piracicaba. Porém, contudo e entretanto, o 15 ainda não jogou na rodada. O 15 joga amanhã, 10 horas da manhã. São 4 jogos hoje da Série A2, São Caetano 1, Oeste 3, esse jogo pela manhã já aconteceu, além de Ponte e Comercial e Ponte, intervalo 0-0, teremos às 7 da noite no Noroeste Rio Claro, Velo Clube e Primavera às 7h30 da noite. Também podem ser adversários da Ponte, Velo Clube e Primavera. O Juventus joga às 10 da manhã amanhã contra o Demense, Portuguesa enfrenta o 15 de Piracicaba às 10, essa aqui é a Portuguesa Santista, para os mais desavisados, tá? A Portuguesa do Canindé, a Portuguesa de São Paulo, está sendo rebaixada, mas não foi ainda para a Série A2, é a última colocada na Série A1. Precisa ganhar de uma combinação enorme de resultados para não cair. Taubaté e Novo Horizontino jogam às 10 horas da manhã também em Taubaté, e o Monte Azul contra o Linense, jogo da vida do Monte Azul também, precisa vencer para não se complicar na competição. Ô Frank, e aí, meu querido? O Hélio dos Anjos, treinador, lá no banco de reservas, colocou um time totalmente alternativo, né? Só o Filipinho, do time que jogou contra o Fluminense do Piauí pela Copa do Brasil, em campo, né? Então só um jogador titular, mas do último jogo, em relação ao último jogo, né? E tem aí algumas boas opções do banco de reservas. Você mexeria no time, sim ou não? Não, Carlos, para a volta agora não aguardaria um pouco, até porque ele está poupando os jogadores, né? Sim. Então, se você colocar agora, perde meio sentido. E a equipe da Ponte tá suprema na partida, Carlos. Falta um pouquinho mais de tranquilidade na hora de definir a jogada. E o torcedor falou de chutar para gol aí, Carlos. Eu também concordo, mas tem um porém que vai dar para entender. O Palma Travassos, ele tem algumas irregularidades, principalmente na região central da entrada da área, Carlos. E os jogadores estão evitando bater. Por quê? Porque a bola, inclusive, ela chega já mascada. O chute do Eliel, se você perceber, quando ele bate ela pro gol, o que acontece? A bola ainda é desviada no zagueiro do Comercial para sair. Porque o Eliel, na verdade, ele deu um tapa nessa bola. Ele tentava jogar ela no canto oposto. Ele ia acabar abrindo. Por quê? Porque a bola ela vem irregular, fica difícil. Então tem que ter... Por isso o time não está toda hora chutando pro gol, né? Mas é questão de calma. Um pouquinho mais de calma. E a gente vai abrir o marcador. E a Ponte tem tudo para sair vitoriosa nesse jogo, Carlos. Não pode dar bobeira em saída de bola. Ficar brincando. Mas no mais, eu não mexeria. Porque para mim, Carlos, a Ponte está fazendo uma boa partida. Bom, como eu disse aqui, a Ponte Preta... se a gente colocar... esse jogo não vale nada... Não é bem assim, tá? A Ponte é a primeira colocada da competição? Sim, nesse momento é. O problema é que os pontos, eles continuam contando na segunda fase. Então, dependendo... não vale nada. Vamos supor que a Ponte Preta não se preocupasse com esses 2 jogos e vai ficar só... Pode acontecer, mas é que ela perca os 2 jogos, aqui e pro Noroeste. Ela fica com 32. Os outros adversários, entendam aqui, Novo Horizontino, Noroeste e Portuguesa... eles não se enfrentam mais. Então eles têm mais 2 jogos, eles podem ir a 29. E aí ficariam 3 pontos da Ponte, e dependendo de como acontecer a classificação da Ponte Preta, por exemplo, na segunda fase, a Ponte pode pegar na semifinal
um desses times aqui, né, com mais pontos que ela, e aí vai decidir fora. E vai decidir fora, esse que é o grande problema. Ao passo que se a Ponte hoje, pelo menos um empate, e venceu o Noroeste na última rodada, aí ninguém mais alcança a Ponte. Aí mesmo que vai até a final com a Ponte com a vantagem de jogar o segundo jogo em casa. É isso aí. Então, assim, não vale nada entre aspas, né? Porque a pontuação segue valendo para as fases de mata-mata da competição. Lembrando que só 2 equipes sobem, né? Então tem que passar a segunda fase e a semifinal. E aí pode já comemorar porque subiu. E aí vai disputar o título. O Vitório Armani mandou mensagem no site do Futebol Interior. No canal do áudio lá do Futebol Interior, você tem lá um campo que você pode mandar mensagem. E o pessoal mandou pra mim aqui, ó, o Vitório Armani tá dizendo que o melhor jogador do Comercial em todos os tempos foi o meia Carlos César. E ele tá dizendo aqui que a Ponte vai ganhar pelo placar de 1-0. É que nós comentamos, né? Nós falamos de cá. Bom, a Ponte teve 57% de posse de bola, né? Tá dizendo aqui que finalizou uma vez só a Ponte pro gol, né, do adversário, que foi aquela do Eliel, né? Que a bola pegou no zagueiro, o juiz não deu escanteio. Escanteios foram 5 no total, 4 pra Ponte, 1 pro time do Comercial. O Comercial finalizou 6 vezes pro gol da Ponte. 6 vezes pro gol da Ponte. Mas defesa mesmo, foi aquela defesa na chegada ali do Edson, que jogou a bola pra trás e a bola acabou aí resbalando, né, no Edson e pegando no goleirão do time da Ponte Preta. Vai começar o jogo no segundo tempo. Fim do intervalo de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Apita o árbitro. A bola rola em Ribeirão Preto. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vamos pro segundo tempo. Bola rolando pra Ponte Preta e Comercial. Comercial e Ponte Preta, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai mandando aqui a sua mensagem pra gente no nosso WhatsApp, o 989-89-3526. 989-89-3526. Pra você participar junto com a gente. Meu celular tá acabando a bateria, né? E agora eu coloquei aqui, mas não pegou direito ali. Depois, Felipe, quando der, troca de novo a imagem aí, que eu preciso dar um jeito no meu celular aqui. Detalhe. Pela direita, bola pra equipe do Comercial. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Chega a zaga pra tirar, voltou. Sobrou pro Romário, vai queimar dali, bateu pro gol. Pegou na zaga da Ponte, saiu. Linha de fundo, escanteio. Comercial vem com tudo no segundo tempo, hein, André? E como vem? O detalhe é que no chute ali, como você bem disse, do Romário, a bola resvalou na zaga da Ponte e foi embora. Escanteio lado direito, camisa número 8, Guilherme Pitbull na bola. Vem Guilherme Pitbull, vem ele para fazer a cobrança do escanteio para a equipe do Comercial. Segundo escanteio do Comercial no jogo, levantamento na boca do gol. Michael Douglas tocou na bola. Aí o Eliel fez o passe pro Dudu, já fez a ligação direta, a bola vai vir para ele. Quem sabe contra-golpe legal. 1 minuto 30 segundos do segundo tempo. Dudu pra bola, tocou pro Eliel, tocou para trás, de cabeça não vinha ninguém. Aí chegou o Thiago, mal demais da bola, a bola acabou saindo para a linha de fundo. Foi mal o tal do Thiago agora, hein? Sai, vai para a linha de fundo, escanteio para a Ponte fazer a cobrança lá pela direita, André. Ele fez que foi, mas acabou o fundo, deu uma pichotada na bola e acabou saindo com bola e tudo, escanteio lá direito para a Ponte. E um detalhe, a assessoria de imprensa do Comercial informou que o zagueiro Hilário passa por exames na UPA em Ribeirão, mas está acordado, consciente e logo deverá receber alta. Escanteio para Ponte, Cássio Gabriel para a bola, zaga da equipe do Comercial tira, a bola volta para Maurício por baixo. Chega ali o jogador da equipe do Comercial, tira, joga essa bola para a lateral. Foi o Pitbull que jogou a bola para a lateral. É lateral para a Ponte fazer a cobrança lá pelo setor de ponta direita, lateral para Macaca. Vai Ponte. Macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. Macaquinha querida, vem Ponte. Bola aqui pela esquerda, chega a zaga da equipe do Comercial, tira, joga essa bola ali para a lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança, lateral cobrado. Mas o árbitro tá pegando posse de bola para a equipe do Comercial. Bola para o Comercial. Lado esquerdo, campo de defesa, bola para o time do Comercial fazer a cobrança. Informação no ar, André. As duas equipes voltaram e nenhuma alteração, apenas a única do jogo até agora no Comercial, a saída do Hilário, que foi para o hospital, para a entrada do camisa número 20, o Thiago Moura. Informação para Jump Esporte. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vem Ponte, bola lá pela ponta direita, é para correr Luiz Felipe, muito forte.
o passe, a bola acaba saindo para lateral para a equipe do Comercial fazer a cobrança. Vem ali o Brian para fazer a cobrança do arremesso normal. 3 minutinhos passados, segundo tempo de jogo, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. E você segue participando no YouTube, manda sua mensagem pra gente. Vamos lá, torcedor, manda pra gente mensagem aqui. O Railson Amorim escreveu vai Ponte. O Oswaldo Teodoro da Silva também tá ligado conosco. Valeu, Oswaldo. Obrigado, vai Ponte. Firme, forte para a divisão principal. João Limírio Neto, sempre juntos com o FI. Ô João, obrigado, rapaz. Não tem jeito, terça jogo da Copa do Brasil. Então hoje é poupar mesmo, tá dizendo aqui o Roberto Santos. Obrigado, meu querido, pela sua participação. Ponte vai tocando bola no campo de defesa. Se estivéssemos no Majestoso, no segundo tempo, Ponte defendendo o gol da linha do trem, atacando pro gol do portão de entrada no Majestoso. Ponte preta toda de branco, faixa preta no peito, Comercial todo de branco. O goleiro da Ponte, o goleirão da Ponte, o Pedrão, jogando todo de azul. Vem Luiz Felipe para a cobrança do fez cruzamento, levantamento na boca do gol, toque do Jean Carlos. Rapaz, ele apareceu sozinho e não é que foi sem pretensão, não. Ele abriu o bração e pediu pro Luiz Felipe. Abriu o braço direito, você que tá comigo aqui na tela, no YouTube, ele levantou o braço e falou, eu quero. E a bola foi no pé dele, mas aí ele não concluiu direito, né, André? Infelizmente ele pediu a bola, mas perdeu um pouco o tempo da bola, o chamado time de bola, e a bola acabou batendo aí, me parece, do lado interno do seu pé, foi totalmente torto, longe da meta do goleiro Jefferson Souza, que apenas observou. Tiro de meta para o Comercial, continua 0-0, Palma Travasso. Série A3, Campeonato Paulista, bola rolando para Red Bull Bragantino e São Bernardo, hein? Tá 2-2. 2 pro Red Bull, 2 pro São Bernardo. Red Bull saiu na frente, São Bernardo empatou, já tá 2-2. Finais, Capivariano 0, São José 1, Rio Preto 0, Sertãozinho 2, Desportivo Brasil 1, União Suzano 0. Daqui a pouco tem Marília e Matonense com Luiz Carlos Ribeiro. É falta pro Comercial. Romário, perna esquerda, levantou, tentou tocar aqui na grande área. Vem o Adriano Luiz, briga com a bola. O árbitro tá dando bola pra Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Trabalha a bola o time do Comercial. Olha o Romário, perna esquerda, uma bomba pro gol pra fora. Passa, vai embora. Toque ali do Wendel, camisa número 9, assistência do Wendel de cara pro gol, hein, o Romário, hein. Perna esquerda, uma bomba, ela saiu. O Pedro Rocha só olhou linha de fundo, tiro de volta para Macaca, André. E o detalhe é que inteligente o Wendel. Estava de costas, mas acabou ajeitando de pé direito para o Romário, que vinha, como você disse, de frente para o gol. Chutou forte de perna esquerda, a bola passou à esquerda da meta do Pedrão, foi embora. Tiro de meta para Macaca, continua 0-0, Palma Travassos. Informação para Bebidas Poti. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Batata tá em Cedral, tá dizendo que choveu pedra. E agora 30 graus, é o verão, né, Batata? Obrigado, viu? O Carlinhos, em Hortolândia, tá com a gente, mandou mensagem aqui no nosso WhatsApp. Valeu, Carlinhos. E o Carlos também tá ligado. É que você escreveu aqui, Carlos, vamos, Macaca querida, amor da minha vida. Achei que você tava falando o meu nome. Então é você, Carlos, não colocou bairro nem cidade aqui, mas obrigado pela audiência. Então tem o Carlinhos em Hortolândia e o Carlos. Charazada tá ligada com a gente aqui. Bola pra Ponte, vem Júnior Tavares, ganha essa bola pra Ponte, toca a bola aqui pro Dudu. Dudu tentou fazer o passe, chegou a zaga da equipe do Comercial pra tirar. Eu acho que o Dudu podia ter um pouquinho mais de raça, né? Ele é bom jogador, habilidoso, mas às vezes ele desiste fácil da jogada, né, o Frank? E hoje o jogo não é pra ele não, Carlos. Ele não tá bem na partida mesmo, não. Qual jogo será pra esse Dudu, então? Não, mas ele tem feito alguns bons jogos, Carlos. Hoje realmente ele não encaixou, não deu certo ainda. O problema todo é a gente saber se o Hélio vai usar, por exemplo, o Pablo Diego, o Gé, né, Carlão?
que seria interessante ver o Eliel agora jogando com o Pablo Diego agora a segunda etapa. Mas o problema todo é poupar eu acho que jogador. se ele for trocar, ele vai colocar o Guipira. O Pablo Diego é titular, né? Provavelmente vai entrar o Guipira. Você já imaginou? Aí coloca o Pablo Diego pra jogar aí ele se contunde, aí vocês da imprensa, pra que colocar o Pablo Diego? Por que foi colocar o Pablo Diego? Por que foi colocar o Pablo Diego? Tava quietinho no banco, então deixa o Pablo Diego no banco. Deixa lá. O Guipira, a única coisa, ele precisa melhorar a parte final da jogada dele, mas ele é bom jogador, cara. Ângela Maria, Marilene Amâncio, Hudson Batagini, boa tarde, Carlão, acabei de chegar, ótima transmissão, hoje ponte 1-0 pra nós. Notícias do Elvis, o Elvis só pra segunda fase da competição, viu? 15 de março, tá? O Elvis só pra segunda fase da competição da Série A2 do Campeonato Paulista, viu, Hudson? Obrigado aí pela participação. Cristiano Alves, boa tarde. Vai, Ponte. Valeu. Bom, a nossa enquete ficou assim, 73% para Ponte Preta, né? Perguntamos no YouTube quem vence, Ponte, Comercial, empate. 73% para Ponte, Comercial, 18%. E aí dá 83, 91, essas contas do YouTube que eu não entendo aqui. Empate 8%. Então seria 73% do Ponte, Comercial 18, empate 7. Mas é 8, né? Vamos arredondar para cima, senão dá 99. Essas contas do YouTube eu não entendo. Se não tem a fração decimal, tem que arredondar para cima, né, YouTube? Senão dá 99, aí o professor de matemática fica bravo, né? Não é isso? Então é isso, 73% para Ponte Preta. Bom, o técnico do Comercial é muito amigo, né? Ele esperou dar 10 minutos pra trocar um montão de gente. Mudou. Por que não faz isso já no intervalo, né? Mas tá bom, vai, André. Foi embora o 19, Luqueta, machucado para a entrada do 17, o Rafael Ibiapino. E foi embora o camisa número 16, Renan Barcelos, para a entrada do meia dúzia, Boré. Informação para Ridier. O Boré é meia dúzia, na vaga do Renan Barcelos. Então o Rafael Ibiapino, que por motivos óbvios, vou chamar só de Rafael, o número 17 entra na vaga do Luqueta. Então, se o Luqueta saiu machucado, informação do reportão, então vamos lá, o técnico não tinha muito o que fazer, né, Frank? Mexeu aí, tirou o Luqueta, que pouco apareceu no jogo, e o Renan Barcelos, que fazia aqui uma dobradinha com o Brian na lateral esquerda. Ele tá tentando fazer o time dele fazer alguma coisa no jogo, incomodar a Ponte, né, Carlos? Se bem que na volta agora da segunda etapa, o Comercial já tá dando um pouquinho mais de trabalho pra Ponte. A Ponte precisa acertar a última jogada, Carlos, fazer o gol pra acalmar essa partida em si, né? É isso, Ponte trabalha a bola aqui no campo de defesa, passamos de 10, o toque eletrônico já marcou, estamos com 11 agora, passado o segundo tempo, mais 34 para terminar o jogo, tá 0-0, Ponte Comercial aqui, 14ª rodada Série A2, Campeonato Paulista, daqui a pouco Série A3, Marília e Matonense, jogão, hein? Série A3, 7h30 da noite, Luiz Carlos Ribeiro, conta tudo aqui nos canais Futebol Interior, e amanhã, 4 da tarde, Série A1, Campeonato Paulista, rodada importante demais da Série A1 do Campeonato Paulista. Tem Palmeiras e Guarani, Palmeiras, Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante e Claudinei Corsi contam a história desse jogo. Jogo importante pro Verdão, importante pro Palmeiras, que tem o São Bernardo aí na sua cola. Dependendo do resultado do jogo do Palmeiras, o São Bernardo pode terminar o campeonato na primeira colocação e aí vai decidir com o seu mando o jogo contra o Palmeiras. É claro que acredito que o mando de campo aí de Palmeiras e São Bernardo não vá. O jogo não vai acontecer no 1º de maio em São Bernardo do Campo, por questões óbvias, né? Mas o mando seria do São Bernardo. Então amanhã, 4 da tarde, Lucas de Souza nos canais Futebol Interior. E amanhã também, 10 da manhã, o Mário Luiz vai transmitir 15 de Piracicaba e Santista. Jogo marcado para as 10 horas da manhã. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vem Dudu, bora aqui pro campo de ataque. Vinha, chega a zaga, Romário joga a bola para a lateral. É lateral para a equipe da Ponte Preta fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports.
é muito mais que torcer, é jogar junto. No YouTube, Divino Firmino, vai Macaca querida, amor da minha vida, louco por você, 2-0 pra Ponte. Isso aí marcou, né? Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Isso é um grito da torcida da Ponte Preta, inclusive nos estádios, né? E eu trouxe aqui pra transmissão e todo mundo que a gente conversa fala isso aí. Silvana Pereira, vamos, Ponte, Macaca querida, 2-0 pra cima deles. A Marilene Amâncio, Elvis é importante demais. É importante que ele se cuide e esteja bem. Vem o time do Comercial, bola lá pela ponta esquerda, Boré, vai pra linha de fundo. Não é o Wendel que tá por lá. Aí vem o Boré na marcação, último toque do jogador da Ponte. A bola sai para lateral para a equipe do Leão do Norte fazer a cobrança lá pela ponta esquerda. Vem Brian para fazer a cobrança do arremesso lateral para a equipe do Comercial. 0-0, 0 Ponte, 0 Comercial. 14ª rodada, Série A2, Campeonato Paulista. Ponte, 33 pontos nesse momento com esse empate. O Comercial, 7º colocado, 19 pontos com esse empate. Trabalho, mas a rodada toda para acontecer ainda. É só o segundo jogo da rodada, mais 6 jogos para acontecer. Vem Romário, cruzamento, levantamento na boca do gol. Edson mete a cabeça da bola, tira. Bola volta de novo aqui pro campo de defesa. O Edson de novo vem pra bola. Vem ali o Júnior Tavares, rapaz. Isso foi um relâmpago que eu vi aqui no meu fone de ouvido. Bola ali pela direita, caindo relâmpago, trovão, aqui na sede dos canais Futebol Interior. Trabalha a bola o time do Comercial. Bola lá pela ponta esquerda. Vem ali o Brian, 2 na marcação pra cima dele. Volta essa bola aqui um pouco mais atrás. Bola pro Boré. Na marcação, a zaga da Ponte tira. Joga a bola pra lateral. Lateral para a equipe do Comercial de Ribeirão Preto fazer a cobrança. Bola lá pro Comercial fazer a cobrança. O árbitro tá marcando arremesso manual para a equipe do Comercial. Vem Boré para fazer a cobrança do arremesso manual. O Brian foi pra bola. Não, o árbitro tá marcando posse de bola pra Ponte. Tá marcando lateral pra Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Toda segunda, 9 da noite, na Rede Conecta de televisão, assista Conecta Esporte, Futebol Interior, em sinal aberto na cidade de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado. E também no YouTube, segunda, 9 da noite, Conecta Esporte, Futebol Interior. Vai, André. Mudança na Ponte, a primeira processada pelo técnico Hélio dos Anjos. Foi embora o camisa 7, Dudu, para a entrada do 17, Guipira. Confirmando o 7, Dudu foi embora. 17, Guipira tá no jogo. Informação para Jump Esportes. Foi tarde o Dudu, hein, Frank Francisco? Fala aí. Ah, demorou. Vamos torcer pro Guipira entrar bem, né, Carlos? Vamos. Eu acho que quem deu uma sumidinha no jogo... E vem Comercial, bola aqui pro campo de ataque, bola pro Wendel, vai sair na cara do gol, bateu pro gol, é gol. Gol do Comercial. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campo. Ele é matador, 7º gol dele na competição. Contra-golpe armado, é isso que eu não posso acreditar da Ponte, rapaz. Tomar contra-golpe jogando fora de casa. Mas que vacilo da defesa, 2 toques. Bola veio lá da ponta esquerda, o Wendel, ele é artilheiro, é matador. O Pedrão saiu, ele tocou na saída do goleiro, bola pro fundo na rede. Marca de 16, passado o segundo tempo, o primeiro gol do Comercial, Wendel. Comercial 1, Ponte 0, a tela tá printada. O detalhe do gol é seu, printa a tela aí, André Luiz. E como você bem disse, no contra-ataque rápido do Comercial, o Wendel deixou na saudade o Edson e saiu na cara do Pedrão. Na saída do goleiro da Ponte, ele deu um toque debaixo das pernas do goleiro da Ponte. A bola foi morrer no meio do gol, abrindo o placar no estádio Dr. Francisco de Palma Travassos. Agora, Wendel, camisa 9, Comercial 1, Ponte 0. Esse é um risco que corre jogar com o time reserva. Mas também não precisa isso, né, o Frank? A defesa da Ponte dá muita bobeira, né? Não tem marcação no contra-toque. Não, Carlos, na verdade é um erro que até o nosso time de cima faz, né? A Ponte joga mandando como se fosse o mandante. E nessa jogada, quando ela perde a bola, a nossa zaga, o Thiago me deixa o centroavante sozinho. O Thiago não estava marcando ninguém. E aberto pelo centro do campo. Não é questão de criticar ou pegar no pé, Carlão. É posicionamento, é erro de posicionamento. Todos os gols que toma. Absurdo. Isso que é chato.
Placar ao vivo, futebol interior, tem gol do São Bernardo, hein? Contra o Red Bull Brasil em Bragança. São Bernardo 3, Red Bull Brasil 2. Às 7h30 da noite, Marília e Matonense, cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, tá perdendo o jogo 1-0. O Wendel marcou. Amarelo. O Wendel marcou a 13 minutos deste primeiro tempo, deste segundo tempo. A Ponte tenta o gol de empate, a bola ali pela direita, Cássio Gabriel. Vai para a linha de fundo, vai pro cruzamento, saiu com bola e tudo. Demorou demais para cruzar, saiu linha de fundo. Tiro de volta pro comercial, amarelo para quem? Amarelo para o camisa número 9, o Wendel. Ele abusou na comemoração, subiu no alambrado e por isso foi agraciado pelo cartão amarelo pelo senhor Leandro Carvalho da Silva, o árbitro. Informação para Store Colchões. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. Passa o tempo passa, quase 19, passado o segundo tempo de jogo, 26, mais acréscimos para terminar. 14ª rodada, Série A2, Campeonato Paulista, te contei não? O Leão do Norte tá na frente. Gol do Leão foi marcado a 16 minutos do segundo tempo, o Wendel foi para a rede. Comercial 1, Ponte Preta 0. Mais cedo, Série A2, Campeonato Paulista. O São Caetano em casa perdeu para o Oeste pelo placar de 3-1. A bola vai rolar daqui a pouco. Série A2, Campeonato Paulista, Noroeste Rio Claro. 7 da noite, 7h30, tem Velo Clube e Primavera. Carlos Corsato. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. 19 passados do segundo tempo. O comercial vence, a Ponte perde, mas a Ponte vem. Bola aqui pro campo de ataque, é com o Luiz Felipe. Tá lá na ponta direita. O Eliel tá pedindo. O Luiz Felipe vai pra linha de fundo. Boré na marcação pra cima dele. O Brian também. O Luiz Felipe vai pra linha de fundo. Fez o cruzamento, levantamento na boca do gol. A zaga tirou, a bola voltou pra Ponte. Chegou a zaga pra tirar. Chega a zaga para tirar, a bola volta para Macaca. Guipira, trabalha a bola no meio, bola para Júnior Tavares. Tavares vem, fica pedindo falta, o árbitro não deu. E agora deu contra-golpe para os caras. Vem o time do comercial, bola aqui para o campo de ataque com o Rafael. Rafael fez o passe aqui na ponta direita. Ele volta a bola na marcação. Vem ali o Eliel, pegou ali o jogador da equipe do comercial, hein? O Eliel pegou o jogador do comercial, a bola voltou na ponta esquerda, Romário faz o passe lá na ponta, é pro Wendel, autor do gol da equipe do comercial. Vem o Luiz Felipe na marcação pra cima dele, ele volta essa bola. Você ouviu o toque de 20 passados desse segundo tempo, 1-0 pro comercial. O gol foi marcado pelo Wendel. Última vitória do comercial pra cima da Ponte em 86. Lá se vão 37 anos, é que a Ponte não perde pro comercial e agora tá perdendo pelo placar de 1-0. Trabalha a bola o time da Macaca, vai perdendo o jogo, 1 para a equipe do comercial, 0 para a Ponte. Daqui a pouco tem mexida na Ponte, bola aqui para o campo de ataque do Thiago, muito forte, ela sai, vai embora, liga de fundo, tiro de volta para o comercial fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ovos Satoshi, na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, a sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, mandando mensagem no nosso WhatsApp 989-89-3526. Você participa, quer concorrer a corte de cabelo, barba mais cabelo da Alfa Barber Clube? É só mandar mensagem pra gente, no YouTube também vale, tá? É só colocar eu quero, a gente vai fazer o sorteio daqui a pouquinho, já, para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai mexer pelo atacado o time da Ponte, daqui a pouco o André Luiz vai falar. Já pode ir agora, André? Pode sim. Vamos lá. Foi embora o camisa número 18, Maurício, para a entrada do 20, que é o Matheus Jesus. Foi embora o 22, Júnior Tavares, para a entrada do 15, que é o André. E foi embora o camisa número 9, Eliel, para a entrada do 19, que é o jogador Gé. Informação para Ovos Satoshi. Bom, coloca Gé e Matheus Jesus dos titulares. E mais o André na vaga do Júnior Tavares. E aí, Francisco? Carlos, eram jogadores que nitidamente já tinham caído um pouquinho em condicionamento mesmo, né? O Maurício era de esperar. Tá começando a entrar agora, né, Carlos? Acaba sentindo. Então já tinha perdido um pouquinho do condicionamento. E ele precisa oxigenar o time. O Júnior Tavares também já estava dando mostras de cansaço e baixou bastante seu rendimento, Carlos. E a mudança na parte ofensiva, Carlão, é para oxigenar o time também, né? O Eliel teve uma única oportunidade, não foi feliz no jogo hoje.
E vamos ver aí se o nosso matador agora sobra uma bolinha pra ele guardar aí. Se ele não guardar umas 2, 3, hein? Mudou. Vai. 2 alterações no comercial. Foi embora o camisa número 3, que era o capitão Maicon Douglas, para a entrada do 4. Camisa número 4, que é o Luiz Eduardo. E foi embora o 26, o Brian, para a entrada do 7, Túlio. Informação para Ridier. O Brian foi embora, entrou o Túlio. No comercial também mudou a zaga. Michael Douglas sai para a entrada do Luiz Eduardo. Agora o árbitro está pegando uma falta aqui do camisa número 15, o André, em cima do número 2. Do número 2, o time do comercial, o Luiz Roberto. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Romarinho vem ele para fazer a cobrança de falta para a equipe do comercial. Levantou, tocou na boca do gol. Pedrão levanta voo, dá um soco, tira dali. A bola volta aqui pela ponta esquerda. Trabalha a bola para o Adriano Luiz. Ele briga ali com o jogador da equipe da Ponte. E a bola acaba saindo para lateral. É lateral para Macaca fazer a cobrança aqui no campo de defesa. Lateral para a Ponte. Edilson Roberto, Edilson, Cássio, Gabriel e Thiago. Ambos não podem jogar na Ponte. Rapaz, Renata Dalgalo, vamos Ponte. É o ouvinte que está colocando aqui. O Edilson está dizendo que foi falha do Thiago no gol. Falha do Thiago no gol, coloca ele aqui. Valeu, Edilson, obrigado pela participação. Eu gosto do Cássio Gabriel. Eu gosto do Cassinho. Hoje o Maurício não foi bem, hein? Não foi bem o Maurício, não. Não foi bem o Maurício, também não gostei do Júnior Tavares. O Eliel também ciscou, mas perdeu um gol feito. Também não gostei Não gostei do Eliel, não. Já fez jogos melhores pro time da Ponte. A lateral para a equipe do comercial fazer a cobrança aqui pela direita, lateral cobrado. Chegou a zaga da equipe da Ponte para tirar. A bola voltou aqui pelo meio. Chega ali o zagueirão da equipe do comercial para tirar. E virou capitão, hein, o Thiago Moura. Virou capitão do time do comercial. Ele tira, joga essa bola para lateral e lateral para a Ponte. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar para você tempo. E placar do futebol. 25 agora. 25, toque eletrônico, mesa de som dos canais Futebol Interior. O Felipe Marques marcou. 25 passados desse segundo tempo. 20, mais acréscimos para terminar o jogo. Te contei não. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista, 14ª rodada. Em Palma, Travassos, Ribeirão Preto. Comercial tá na frente, o Wendel, artilheiro do time. 7 gols da competição. Comercial 1, Ponte Preta 0, Série A3, Capivariano 0, São José 1, Rio Preto 0, Sertãozinho 2, Desportivo Brasil 1, União Suzano 0, Red Bull Brasil 2, São Bernardo 3. Carlos Corsato. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Ponte tem falta, aqui pela ponta direita. Falta para Macaca fazer a cobrança. O goleiro Jefferson Souza, todo de verde, tá ali no pau esquerdo da sua trave. Marcando, conferindo. Última derrota da Ponte na competição foi pro time do Novo Horizontino. Aliás, a única, né? Não só última, como única derrota da Ponte foi no jogo contra o time do Novo Horizontino. Ponte Preta perdeu pro Novo Horizontino por 3-0 no começo do mês de fevereiro, no dia 1º de fevereiro, pela 6ª rodada. De lá para cá, a Ponte não perdeu mais e vai perdendo para a equipe do comercial. Matheus Jesus vem ele para fazer a cobrança da falta para a equipe da Ponte. Quem sabe na cobrança de falta do Matheus Jesus, 26:30. Vai Matheus para a bola, pegou na barreira, voltou para a Ponte, bola para o Luiz Felipe. Pode até bater daí se quiser. Não, ele fez cruzamento, levantamento na boca do gol, era para o Matheus. Aí o Matheus foi pra bola, mas ela saiu linha de fundo. Tiro de volta pro Jefferson fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Ridier Comunicação Integrada. Acesse ridier.com. Muito bem, final de jogo em Bragança Paulista. Red Bull perdeu pro Bragantino na Série A3. Portanto, Red Bull 2, São Bernardo 3, Série A3 finais. Capivariano 0, São José 1, Rio Preto 0, Sertãozinho 2, Desportivo Brasil 1, União Suzano 0, Red Bull Brasil 2, São Bernardo 3. 18 horas, Bandeirante Itapirense, 19:30, Barretos Grêmio Prudente, também às 19:30, Marília Matonense, Luiz Carlos Ribeiro. Dá um recado aqui nos canais Futebol Interior. Vem comercial, bola aqui pela ponta direita. É o Wendel que tá na bola. Aliás, o Wendel tá com a camisa toda suja, né?
mas pegou a falta ali do Filipinho. O jogo tá parado, é falta para a equipe do Comercial e vem embora na área da Ponte, André. O Filipinho na passagem acabou pegando o Wendel, falta lado direito, favorece a equipe do Comercial. Chega ali para a cobrança, sempre ele que é o jogador, o Guilherme Pitbull, e também o camisa número 5, o Romário na bola. É falta para a equipe do Comercial fazer a cobrança aqui pela ponta direita. Vem bola na área da Ponte. Guilherme Pitbull para fazer a cobrança com a perna direita. O Romário para fazer a cobrança com a perna esquerda. Estamos com 28 minutos, 14ª rodada, Série A2, Campeonato Paulista. Mais cedo, o Oeste venceu São Caetano fora de casa, 3-1. Levantamento na boca do gol, toque de cabeça. Primeiro o Filipinho, depois Matheus Jesus tirou. A bola voltou aqui no campo de defesa. Meu Deus, hein? Jogador do Comercial, Jesus. Jogou a bola todo torto. Lateral pra Ponte, Matheus Jesus. Trabalha a bola pra Ponte, pra Guipira. Matheus Jesus virou, trabalhou na ponta. Vem Macaca. Olha o passe. É ali do André. Tentou fazer o passe pelo meio. Procurava o Gé. A zaga tirou. A bola voltou. Voltou pra equipe da Ponte. Chega a zaga da equipe do Comercial, tira. Chega a zaga do Comercial, tira com o Rafael. Tira, joga a bola para a lateral, lateral para a Ponte, lateral cobrada, ele faz o passe, abre o jogo, toca a bola para o Matheus Jesus. Matheus Jesus aqui pelo meio, vem na marcação ali, a zaga da equipe do Comercial tira, mas o árbitro tá marcando lateral para a equipe do Comercial. Tá marcando lateral pro Comercial. O jogo tá parado porque tem alteração do time da Ponte, André. Tem alteração na Macaca, foi embora meia dúzia Filipinho para a entrada do 8, Felipe Amaral. Meia dúzia Filipinho foi embora, 8 Amaral tá no jogo. Informação para a pizza do Dodá. E vai ter que usar aí os titulares. O Amaral tá em campo, o Filipinho foi embora. E aí, Francisco? Filipinho, pra mim, hoje, o melhor em campo até aqui da Ponte, entendeu, Carlos? Ele sai por cansaço e o Amaral teve que entrar, não tinha como, né? Guipira, vem Ponte, bola aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola o time da Macaca, toca a bola para Felipe Amaral, primeira participação dele no jogo, ele vira, toca a bola ali pro André, jogador espigado, também é meio campo, também da base, toca a bola para Guipira tá na ponta esquerda, ano passado estava na Inter de Limeira, bom passe pro Matheus, pro Guipira, chega a zaga para tirar. Chegou o Thiago ali dando um bico nessa bola. O Luiz Eduardo também. O miolo de zaga do Comercial foi alterado. É bola pra Ponte fazer a cobrança aqui pela direita. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Ovos Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. A sua vida mais saudável. Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque. Olha o André, toca a bola para Matheus Jesus. Pode até queimar daí, perna esquerda, uma bomba para fora. Linha de fundo apareceu, ele bateu, hein, André? Sobrou, abriu o clarão, ele bateu forte, Matheus Jesus de perna esquerda. A bola por sobre a meta do goleiro Jefferson Souza. Tiro de meta para o Comercial, que vai vencendo a Macaca no Palma Travassos por 1-0. E com esse resultado, o Comercial vai indo a 21 pontos, subindo da 7ª para a 5ª colocação, ficando atrás de Ponte, Novo Horizontino, Noroeste e Portuguesa. Tá passando até o Velo Clube na classificação. Claro, né, que a rodada só tá começando, o Velo ainda joga, mas o Comercial nesse momento vai chegando na 5ª colocação da competição. Bola aqui pro time do Comercial, trabalha a bola, o time de Ribeirão, bola ali com o Boré volta, a bola aqui pelo meio, trabalha a bola para Romário na direita, trabalha a bola pro Thiago Moura fez o passe, tá impedido. Tá impedido ali o camisa número 17, o Rafael. O jogo tá parado, posse de bola para a equipe da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ângela Maria colocou: eu quero concorrer ao corte de cabelo. Boa sorte, Ângela. Obrigado aí pela participação. Neuci Lucato, tá ligada com a gente também, o Roberto Santos. Segundo tempo da Ponte muito ruim. Thiago falhando. Para variar, bola para a equipe da Macaca, bola para o Felipe Amaral, chegamos a 32 minutos desse segundo tempo, bem, o Filipinho foi mal na bola, hein, Boré ganha para a equipe do Comercial, põe o Comercial no campo de ataque, bola aqui pela direita, aí, contra-golpe de novo, bola para o Adriano, invadiu a grande área, bateu pro gol, para fora, mais um contra-golpe. Desta vez o Adriano apareceu na cara do goleirão da Ponte, bateu, ela saiu linha de fundo. Tiro de volta para Macaca, André. E de novo no contra-ataque rápido do Comercial. A bola sobrou na direita para Adriano Luiz. Na saída do Pedrão, ele chutou forte de perna direita. A bola passou rente o poste direito da meta do goleiro da Ponte, foi embora.
Continua 1-0, Comercial vence em Ribeirão. Agora o Thiago Moura fez uma falta feia ali pra cima do jogador da Ponte. Ele já tem cartão, o árbitro não deu nada. Bola pra Macaca, vem Ponte. Bola aqui pelo meio, o Cássio Gabriel. 2 na marcação pra cima do Cassinho. Aí não deu pro Cassinho, veio o Romário. Dá um bico nessa bola, tira, joga a bola pro campo de ataque. Não tinha ninguém do time do Comercial. Bola volta pra Ponte. Edson pro Thiago Oliveira. Vem, pede bola aqui, o Guipira tá na ponta esquerda. O Cássio Gabriel pede. Ele faz o passe, abre o jogo pra Felipe Amaral. Tocou bola pro André. Clareou pra bater, queimou dali, bateu pro gol. Pra fora. O André pegou ali, bateu pro gol, camisa 15. Linha de fundo, tiro de volta pro Comercial, André. Ainda a linha da intermediária. Ele arrumou, telegrafou e bateu de pé na direita. A bola passou, rende o poste direito da meta do Jefferson Souza, foi embora. A Macaca tá chegando, busca o gol de empate em Palma Travassos. Campeonato Paulista, Série A3, bola rolando para Bandeirante e Itapirense. Tá 0-0 esse jogo. E tem bola rolando também agora pelo Campeonato Paulista, Santo André e Corinthians. Jogo começou às 18 horas. Santo André e Corinthians. Bola rolando, você acompanha no placar ao vivo. Futebol interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 34 minutos passados desse segundo tempo. 11 mais acréscimos para terminar o jogo. Te contei não. 14ª rodada Série A2 Campeonato Paulista. Ponte perde. O Comercial vence. O Wendel marcou a 16 do Palma Travassos. 16 do segundo tempo. Leão do Norte 1, Comercial 0 para Macaca. Campeonato Paulista. A bola vai rolar às 6h30, tá bom? Para Corinthians e Santo André, você vai acompanhar no placar ao vivo Futebol Interior. Série A3, bola rolando nesse momento para Bandeirante Itapirense. Comecinho de jogo 0-0. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se há uma crise lá fora, não foi eu quem fiz, sou Frank. 35 segundo tempo, Comercial vence, tá subindo na tabela, nesse momento é o 5º colocado, a Ponte que não perde a primeira posição, mas perde o jogo 1-0 pro Comercial. Carlos, pena que a gente não tem mais nenhuma substituição, né? Cássio Gabriel tá cansadíssimo e o jogo tá se encaminhando aí, Carlos, da maneira como tá sendo. O Comercial tá quebrando muito a bola, né? Quebrando muito o jogo, a gente fala. Para eles o resultado é importante. A Ponte precisa ter tranquilidade, Carlos. E errar menos passe. Tá errando muito passe agora, segunda etapa. É uma outra Ponte Preta. Caiu mesmo bastante o nível do time. Parece que o time tá desconcentrado, né? É claro, o Comercial tem ainda que se classificar, mas a Ponte, mas também, né? Vamos lá, né? O time tá classificado, 9 pontos na frente do segundo colocado, não vai perder mais a primeira colocação, já vai ficar já é campeã desta primeira fase, né? E a Ponte podia tentar, por exemplo, buscar aí o recorde do Oeste na temporada 2020, fez 36 pontos. A Ponte não vai conseguir mais, mesmo que vença o Noroeste, vai chegar só a 35, né? Mas a gente tem que olhar que é o time reserva, né? Jogando contra o Comercial e aquilo, né? O time tá jogando, o time entrou em campo para jogar o jogo, teve a oportunidade de fazer e o Comercial tá vencendo pelo placar de 1-0. Ponte trabalha a bola aqui pela ponta esquerda, Jean Carlos trabalha a bola para Guipira, Guipira sai da ponta, vem pro meio, o Jé pediu, hein? O Jé pediu, a bola voltou pro André, bate André, foi fazer o passe, fez o passe errado. Chegou ali o Luiz Eduardo tira, deu um toquinho muito à frente, né? Aí o Luiz Eduardo chegou para tirar, é lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança lá pela ponta direita, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Toda segunda às 9 horas da noite na rede Conecta de televisão, assista Conecta Esporte Futebol Interior, em sinal aberto na cidade de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado, e também no YouTube, não perca, Conecta Esporte Futebol Interior, falando muito do futebol do nosso interior, com o Guina Paiva, com o Edenaldo Poi e com o Arthur Eugênio Ponte, ganha essa bola aqui pela ponta direita, vem o André, ganhou bola para Macaca, toca a bola na ponta, tentou fazer o passe ali pro Amaral, tentou tocar pro Gé, chegou a zaga do Comercial para tirar, a bola voltou
voltou pro time do Comercial, vem o Adriano Luiz, ganha essa bola, ganhava o Felipe Amaral, ganhou bola pra ponte, trabalha a bola na ponta direita, a bola pro Edson, o Edson troca a bola pra Cássio Gabriel tem sempre 2 jogadores do Comercial na marcação, sempre 2 jogadores do Comercial na marcação, aí chegou ali o camisa número 7 do Comercial, cometendo falta, o jogo tá parado, falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança, pela direita é falta para Macaca, amarelo, vai. Número 7, Túlio amarelado, mais um no Comercial, é o terceiro no jogo, terceiro para jogadores comercialinos, informação para Prone Alimentos. Ponte trabalha a bola no campo de ataque, bola do Felipe Amaral, tocou bola pro André, pode até bater daí se quiser, não, ele fez o passe, é pro Gui Pira, aqui na ponta esquerda, vem o Gui, sai o Thiago na marcação pra cima dele, o Thiago Moura, que é zagueiro da equipe do Comercial, agora vem ali o Luiz Roberto também, o Gui volta essa bola um pouco mais atrás, bola pro André, menino da base, toca a bola pra Amaral, fez o levantamento na boca do gol, era pro Matheus Jesus, muito forte. Passa, vai embora, linha de fundo. Tiro de volta pro Comercial fazer a cobrança. Toda segunda, 8 da noite, você confere Hora da Macaca. YouTube oficial da Hora da Macaca agora, hein? Só no YouTube. YouTube oficial Hora da Macaca. 8 da noite nos canais Futebol Interior. O Frank, quase 39, passados do segundo tempo, 1-0 pro Comercial contra a Ponte. Frank. Carlos, agora as coisas mudaram, né? Resultado justo. Comercial veio para um segundo tempo diferente, para frente, tentando impor o seu jogo, conseguiu seu gol numa falha defensiva da Ponte, mas a partir do gol do Comercial, o Comercial exerce agora um domínio diferente, né, Carlos? Vamos ver a Macaca aí, Carlos. Vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola o time da Ponte, bola com o André, ele volta essa bola ali pro Cássio Gabriel, pra Matheus Jesus, perna esquerda, uma bomba pra fora! Pegou ali no jogador do Comercial. É o que tá dizendo o Matheus Jesus. Pegou no jogador do Comercial e saiu linha de fundo. Escanteio pra Ponte, André. E se não resvala ali no zagueiro do Comercial, camisa número 4, Luiz Eduardo, tem endereço certo. A bola foi pela linha de fundo, é escanteio. Lado esquerdo, favorece a Macaca. Vem aí o Cássio Gabriel na bola. Escanteio pra Ponte, é o segundo do segundo tempo, o sexto pra Ponte no jogo. Cássio Gabriel pra bola, levantou, fechado na boca do gol, sobe a zaga, tira, a bola volta pro Matheus Jesus. Aí ele foi fazer o passe ali pro André. Vamos ver se a bola sai pra lateral, não, vem contra-golpe pros caras. Tá dizendo que a bola saiu, né? Bandeirinha não viu? Hein? A Isabelle de Oliveira, 27 anos, viu sim, lateral pra Ponte, lateral cobrado, o próprio André bateu, tocou pra Matheus Jesus, deixou passar, bola pro Amaral, toca de 40, mesa de som, canais Futebol Interior, bola pra Thiago Oliveira, Ponte tá toda no ataque, Cássio Gabriel, tocou bola pro Gui Pira, fez o passe no meio, era pro Gé, ganhou pra Macaca, fez o passe no meio pro Cássio Gabriel, dentro da grande área, tem 3 na marcação pra cima dele. Aí fica difícil demais. Chegou a zaga da equipe do Comercial, tira, põe bola aqui pro campo de ataque, vem o Thiago Oliveira, briga ali, bola com o Túlio, não deu nada, o Bandeirinha não deu nada, hein? O juizão que marcou falta, viu? Bandeirinha não deu nada, o jogo tá parado. Toda segunda às 9 da noite, Rede Conecta de televisão, assista Conecta Esporte Futebol Interior. Sinal aberto na cidade de Araras, Limeira, Piracicaba, Rio Claro, Jaguariúna, Mogi Guaçu e Descalvado. E também pelo YouTube. Não perca, tem jogador do Comercial caído ali. Reportão. É o camisa número 4, o Luiz Eduardo, que no lance anterior acabou levando a pior, sendo atendido pelo... Agora vai se levantando aos poucos, o departamento médico já saiu. Tudo ok com camisa número 4 da equipe do Comercial. O jogo vai ser reiniciado, continua 1-0, o Comercial vence em Ribeirão Preto. Deixa eu abraçar aqui o meu amigo Fininho, lá da Store Colchões, grande Fininho, Wesley, galera que tá sempre com a gente, apoiando a Hora da Macaca. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, são 2 lojas em Sumaré, tem loja no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. E você que tá participando conosco aqui no YouTube, também no WhatsApp, pode deixar nome, bairro, cidade, você tá concorrendo ao corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. Na abertura do fim de jogo vou fazer sorteio. Vem Comercial, toca a bola pro Wendel, o autor do único gol do jogo, toca a bola na ponta esquerda, bola pro Boré, o Boré vem na marcação pra cima dele, ali o Edson, ele toca essa bola um pouco mais atrás pro Rafael, vai queimar dali, bateu pro gol, pra fora, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Macaca fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com.
Ponte vem, bola aqui pro campo de ataque, vem o Matheus Jesus, o camisa número 20, põe a bola pro campo de ataque, toca a bola aqui pro André no meio, deixou o Romário pra trás, voltou a bola pro Guipira. Guipira tem sempre 2 do comercial, né? Sempre 2 do comercial. Aí vem o Romário, toca a bola aqui pro Adriano Luiz. O Adriano Luiz ganhou do Matheus Jesus. Põe bola aqui pela ponta direita, bola pro Luiz Roberto. Põe velocidade no turbo. Vem o Matheus Jesus aqui no pique, na marcação, pra cima do jogador da equipe do comercial. Ele trabalha a bola pela direita. O árbitro tá marcando. Vamos ver o que o árbitro marcou. Poderia estar marcando lateral, né? Mas vamos ver o que o árbitro marcou aqui. Não, ele tá marcando falta, né? Porque a bola não saiu. Tá marcando falta pra equipe do comercial. É falta pro time do comercial fazer a cobrança. Meia esquerda, campo de ataque, falta pro comercial. O jogador do comercial tá caído ali na beira do gramado. 43 passados desse primeiro tempo. Desse segundo tempo, tá 1-0 pra equipe do comercial. E o Roberval Davino vai conquistando a terceira vitória em 4 jogos. Só perdeu pro 15 de Piracicaba até aqui. E o comercial vai quebrando um jejum, né? De 36 anos sem vencer, 37 anos, né? Sem vencer a Ponte Preta, a última vitória do comercial, e mesmo em Palma Travassos para cima da Ponte, vai quebrando esse tabu, né? De 37 anos sem vencer a Ponte. Tem falta o time do comercial para fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda. Quase 44 desse segundo tempo. 1 pro comercial, 0 pra Ponte. Comercial vai subindo para 5ª posição no momento. Romário pra bola, levantou, fechado na boca do gol. Sobe a zaga da Ponte, tira. Bola volta aqui pelo meio. Trabalha a bola o time do comercial. Bola lá na ponta esquerda. Vem comercial. Bola ali com o Boré. Trabalhou na ponta esquerda. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Toque de cabeça. Pega o goleiro. Pega o goleirão, Pedro Rocha sai do gol para fazer a defesa. 44. Pedro Rocha toca a bola aqui pelo meio, chegou o Romário no carrinho, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança aqui pela esquerda. 44 passado o segundo tempo de jogo. Teve que buscar a bola ali o Guipira, porque o Gandula tá... Mas o Gandula tá numa vontade para pegar a bola. Tem que usar todos os artifícios, mas esse do Gandula eu não concordo muito não. Bola ali pelo meio, vem Luiz Roberto, dá um bico nessa bola, tira, toca a bola aqui pro Wendel, artilheiro do comercial na competição. De 12 gols do comercial, ele marcou 7. Tá bom pra você ou não? É lateral cobrado. Giancarlo estava pedindo a bola já estava em jogo, já. Vamos pro jogo. Quase 45 o segundo tempo. Ficamos pelos acréscimos do Leandro Carvalho da Silva, que tá apitando o seu 6º jogo na competição. Ele que já apitou a vitória da Ponte contra o Rio Claro pela 8ª rodada. Vem Ponte. Giancarlo pra bola, levantou, tocou na boca do gol pro Matheus Jesus. De cabeça pra fora. Rapaz, passou por todo mundo essa bola. Cruzamento do Giancarlo. O Matheus Jesus meteu a testa nela no peixinho. Quase o gol de empate da Ponte, André. E linda jogada do Giancarlo pelo lado esquerdo. Ele levantou a cabeça e cruzou forte. A bola resvalou no camisa número 20 do comercial Thiago Moura e sobrou para o Matheus Jesus de peixinho. Testou forte. A bola passou rente o poste direito da meta do Jefferson Souza e foi embora. Quase a Macaca empata o jogo em Palma Travassos, mais 6, vamos até 51 nesta segunda etapa. Vamos até 51 minutos, Ponte trabalha a bola aqui no campo de defesa, o André tocou bola ali pro Gé para Matheus Jesus. Matheus Jesus depois que entrou, pra mim, o jogador mais perigoso da Ponte no jogo. Vem bola pro meio, ele tá correndo pra caramba, onde ele tá aqui, ó, no campo de defesa. Ganha a bola pra Ponte, pegaram ele, o jogo tá parado, falta o Adriano Luiz. Pegou ele, o jogo tá parado, agora ele pede desculpas. O Adriano Luiz pede desculpas aqui pro Matheus Jesus. Se abraçaram, que bacana. Esse é o esquema. Bola pra equipe da Macaca aqui no campo de ataque. Vai, Ponte! Vai, Macaca querida! Terça-feira tem Ponte Brasil de Pelotas, hein? Marcelo Corsato transmite o jogo aqui nos canais Futebol Interior. Estarei com o Frank Francisco, com o André Luiz, também na transmissão do jogo e no placar ao vivo Futebol Interior. Mas o Marcelo narra. Terça-feira, 8 da noite, Ponte Brasil de Pelotas, Copa do Brasil. Vem Macaca Guipira, perna direita, vai bater pro gol. Pegou ali a zaga.
Entrando o capitão do time, o Thiago, e põe bola aqui no campo de ataque, bola aqui pela ponta direita. Vai jogar pra fora a bola aqui, o jogador da equipe do Comercial. Vai nada, rapaz. Ele sai jogando. Não tá nem aí pro companheiro dele que tá no chão. E agora o árbitro para marcar a falta. Falta para a equipe da Ponte. Falta para Macaca. Vem o André para fazer a cobrança da falta. 47 passado o segundo tempo. 47 passados mais 4 para terminar o jogo. A Ponte perde. Última derrota da Ponte aconteceu no dia 1º de fevereiro para o Novo Horizontino. Na sexta rodada. Vai perder na Ponte. André fez o passe de calcanhar na ponta esquerda. Bola para Giancarlos. Giancarlos no meio para o André. Bate André. Bate André. Perna esquerda. Virou. Entrou na grande área. O toque para o Guipira. O passe mais atrás para o Giancarlos. Cruzamento. Levantamento na boca do gol. Vem ali o Cássio Gabriel, passou ali pelo Túlio, a bola voltou pro Cassinho, tá na ponta direita, chegou o Boré, tira. Joga a bola pra lateral, é lateral pra Ponte. Isabel de Oliveira acabou anotando, lateral pra Macaca na ponta direita, tem pressa. Bola ali no meio, bola pra Matheus Jesus. Perna esquerda, levantamento na boca do gol, procurava o Gé. Sobe a zaga do Comercial, tira. Bola voltou de novo pra Matheus Jesus. Na perna esquerda, ele é habilidoso. Toca a bola pra Felipe Amaral, pra Matheus Jesus, foi pro chão, falta. Não, o árbitro deu vantagem. Poxa, deixasse a falta. Deixasse a falta. É isso que tá falando o Matheus Jesus pro Guipira. Pô, deixa a falta. O Guipira foi na bola. O árbitro deu vantagem. Bola pra Macaca. Edson toca para Luiz Felipe. Ganhou pra Macaca, tocou pra Cássio Gabriel. Passou pelo primeiro, pelo segundo. Ficou pedindo falta. Agora eu achei que não foi, viu, Frank? Bola ali pelo meio. Vem o Thiago. Aí o Thiago pega essa bola e ele tá marcando falta. Tá marcando falta e agora o tempo fechou. Ih! Ó o Matheus Jesus ali, ó. E empurrou o camisa número 4, o Luiz Eduardo, e tomou cartão amarelo Matheus Jesus, o André. E tomou de graça, né? Não precisava fazer isso, acabou empurrando o Luiz Eduardo Matheus Jesus e tomou amarelo. Amarelo para Matheus Jesus, camisa número 20. Informação para Alvo Satoshi. Matheus Jesus, jogador da equipe da Ponte, estava pendurado, não joga contra o time do Noroeste. O Amaral também tomou amarelo, hein? Amaral também? Sim. O Amaral não tá na minha lista de pendurados aqui, não. Não tá, não. Luiz Felipe, Giancarlos, Eliel, Matheus Jesus, Dudu e Guipira. Pendurados. Se tomar cartão na última rodada, vai ter que cumprir suspensão os caras que estão pendurados, né? Mas aí, quem conseguir passar ileso, zera para segunda fase, mas o Matheus Jesus já está fora do jogo contra o Noroeste, tomou cartão amarelo o jogador da equipe da Ponte. 49:30 passados do segundo tempo, tá 1-0 pro Comercial, lateral cobrado pra Ponte, bola ali no meio, bola pra Gé ganha, na velocidade, toca a bola aqui pro Guipira, tá na ponta esquerda, vai pra linha de fundo o Gui, vai pra linha de fundo, entrou na grande área, fez o passe, o toque, pra trás, Gé voltou pro Matheus Jesus, perna esquerda, uma bomba! Gol da Ponte! É gol. Futebol é a nossa paixão. Matheus Jesus pintou a tela! Na marca de 50 minutos passados o segundo tempo de jogo! Jogadaça do Guipira aqui na ponta esquerda! Ele tocou pro Gé, assistência pro Matheus Jesus. No bico da grande área, perna esquerda, uma bomba. Matheus Jesus, Matheus Jesus, Matheus Jesus, Matheus Jesus. 20 a camisa dele, esse é dele, ninguém tira, tá lá no placar em Palma Travassos. Empata o jogo pra Ponte. Matheus Jesus printou a tela pra Macaca. Ponte 1, Comercial também 1. Goleirão Jefferson Souza, essa você só pega lá no fundo da rede. O detalhe do primeiro gol da Ponte, o segundo do jogo, o detalhe do Matheus Jesus. Eu falei aqui, já vou adiantar meu voto. Depois que entrou o melhor em campo da Ponte, o detalhe do gol é seu. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe que tudo começou com o Guipira. Ele levou a zaga toda do Comercial pelo lado direito, levantou a cabeça e cruzou forte. A bola acabou sobrando para o Matheus Jesus na meia-lua da grande área após a rebatida da zaga. E ele bateu de perna esquerda, um pombo sem asas a meia altura no canto direito da meta.
do goleiro Jefferson Souza, que nada pôde fazer. Matheus Jesus, camisa 20 agora. Tudo igual no estádio Doutor Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto. Ponte 1, Comercial também 1. E cai um dilúvio em Ribeirão Preto e não há tempo pra mais nada. Aponta Leandro Carvalho da Silva. A Ponte vai perder, mas não foi hoje. Não foi hoje pros secadores de plantão, mesmo com o time reserva. Não foi hoje que a Ponte perdeu. E o tabu continua. O Comercial não vence a Ponte há 37 anos. Matheus Jesus empatou o jogo pra Ponte. 1 pra Ponte, 1 pro Comercial. Tá caindo o mundo em Palma Travassos. Fim de jogo. 1 Ponte, 1 Comercial. Detalhe, saída dos jogadores no gramado do estádio Palma Travassos. Em Ribeirão Preto, reportagem Canais Futebol Interior. André Luiz. Vai, André. Eu confirmo a você o placar. Com os gols de Wendel, camisa 9, para o Comercial, e Matheus Jesus para a Macaca. A Ponte empatou com o Comercial no estádio Doutor Francisco de Palma Travassos, em Ribeirão Preto, pelo placar de 1-1. Jogadores saindo, muita festa da torcida da Ponte Preta, que canta e dança em Palma Travassos, debaixo de uma grande chuva. Um dilúvio nesse momento que cai no estádio Doutor Francisco de Palma Travassos. Muitos raios, muitos trovões, e assim mesmo a torcida da Ponte nem aí com a situação. Canta e dança e comemora. A Macaca leva um ponto importantíssimo para Campinas, visando aí os mata-matas da sequência do Paulistão da Série A2. Um ponto que pode lhe valer aí um jogo de volta sendo disputado no estádio Moisés Lucarelli. A vantagem do jogo de volta em Moisés Lucarelli e, consequentemente, ficar aí mais fácil para chegar à divisão de elite do Paulistão A1 2024, meu caro Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. A Ponte Preta empatou no finalzinho contra o Comercial, gol do Matheus Jesus a 50. E aí agora o Comercial, que estava na 5ª colocação, ele vai para a 7ª posição agora. Por que 7º? Porque ele tem 19 pontos. E o 15 também tem 19. Só que o 15 tem uma vitória a menos que o time do Comercial. Então o 15 tá ficando na 8ª colocação e o Comercial fica na 7ª posição. Só que, contudo e entretanto, o Comercial pode até perder a 8ª colocação. Por quê? O 15 de Piracicaba ainda joga na rodada. O 15 encara a Portuguesa Santista amanhã em Santos. Se o 15 vencer, ele passa o Comercial, certo? O Comercial iria para o 8º. E aí vamos pro Primavera. Aí que tá o X da questão. O Primavera tem 17 pontos, joga daqui a pouco contra o Velo Clube. Se o Primavera vencer o Velo Clube fora de casa, o Comercial sai do G8 com esse empate. Ele tava indo, olha só a importância da vitória. Ele estava indo para a 5ª colocação, não iria sair do G8. Com esse empate, se 15 de Piracicaba e Primavera vencerem os seus jogos, ele sai do G8. É difícil, porque ele conta com o empate, né? Não, o empate não. Se o 15 empatar, o 15 já passa ele, né? Mas no jogo do Primavera ele tem 2 resultados que podem ajudá-lo, que é o empate do Velo Clube com o Primavera ou a vitória do Velo para cima do Primavera. Aí ele fica em 8º lugar. Porque ele não é alcançado nem por Taubaté, nem por Rio Claro, nem por Juventus, nem por Linense. Mas esse empate faz com que possa acontecer aqui de que outro time aqui desse grupo de 15 pontos, que são Taubaté, Rio Claro, Juventus e Linense, de que outro time entre nessa briga também. Você falou um detalhe importante aí, mas tem aí, nós temos que ressaltar o seguinte: amanhã
O 15 de Piracicaba tem um osso buco duro de roer. Aliás, forte abraço à equipe do Mário Luiz, lá da Educadora, M1060. Amanhã estarei acompanhando esse jogo e assistindo pela TV, ouvindo a narração do Mário Luiz aqui no Futebol Interior. O 15 tem uma parada difícil. Por quê? Porque a Santista vem de uma goleada dentro de casa, 4-0 para o Noroeste, e amanhã a pressão vai ser grande lá no Eurico Mursa, em cima do 15 Piracicaba. Mas pode acontecer isso que você falou. Caso o 15 se dê bem lá em Santos, o Comercial pode sair do G8 ainda nessa rodada, meu caro Carlos Corsato. Frank Francisco, um pra Ponte, um pro Comercial. Vamos combinar que não era jogo para nenhum time vencer, mas a Ponte também perder esse jogo também não estava certo, né, Frank? Na verdade, Carlão, um jogo cada tempo para um time, né? Primeira etapa, a Ponte muito superior. Segunda etapa, a Ponte teve um decréscimo, seja de condicionamento, né? Como a gente viu com muitos jogadores, condicionamento. Quando se tem um time de jovens, Carlos, isso é muito comum acontecer, né? Eles estão numa fase de transição, então isso é comum. Mas estou contigo, o resultado mais justo na partida de hoje acaba sendo o empate. E o Matheus Jesus, é por isso que eu falo, Carlão, talento é talento, né? Ele entra um pouquinho antes, sobra uma bola, ele dá uma cabeçada, quase guarda. Na segunda, meu amigo, não teve conversa. Barbante. Ponte e Comercial empataram em 1-1. Vou fazer o seguinte, vou pro intervalo, você já pode mandar aqui no YouTube o melhor em campo, porque a Ponte Preta empatou. Então você manda pra gente aqui no YouTube o melhor em campo de Ponte Preta 1, Comercial também 1. Depois do intervalo, vou fazer o sorteio aqui do corte de barba e cabelo da Alpha Barber Clube. Você ainda não se inscreveu para participar? Se já se inscreveu, sorteio daqui a pouco. Pode ser aqui pelo YouTube, é só mandar eu quero, ou então pelo WhatsApp, o 989-89-35-26. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Joel. O Joel mandou uma mensagem de áudio, Joel. Obrigado, viu, Joel, pela participação, mas agora eu não vou conseguir ouvir aqui pela transmissão, tá? Mas agradeço a sua participação. Bom, vamos pro intervalo, na sequência, abertura do fim de jogo. Ponte Preta 1, Comercial 1, 14ª rodada, Série A2 deste Campeonato Paulista. Já voltamos com o fim de jogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro. Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro. Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto.
Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vamos lá com o fim de jogo, depois do empate da Ponte pra cima do Comercial pelo placar de 1-1. O Comercial saiu na frente com o Wendel. Rapaz, eu gosto desse centroavante. Esse centroavante, o Wendel, ele jogou ano passado a Série 3, fez um monte de gol no Comercial também. E pode ver, ele aparece pouco no jogo, mas aqui apareceu, e centroavante é isso, né? Aqui apareceu e ele guardou. Ele tem 7 gols já no campeonato. É muito bom centroavante esse Wendel do time do Comercial. A Ponte empatou com o Comercial 1-1, então o Wendel marcou a 16 do segundo tempo. E o Matheus Jesus, a 50 do segundo tempo, empatou para o time da Ponte Preta. Estamos no ar para a Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré. Tem loja no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes. Eu tenho que perguntar pro Frank, mas o Dudu hoje dormiu de novo. Vai gostar sim de uma cama box lá da Store Colchões, hein? Ele entra no jogo, ele só quer dormir, rapaz. O Dudu tá cada dia me decepcionando mais, jogou nada hoje. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho. Ridger, comunicação integrada. Jumpi Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-21. Fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior está no ar. O pessoal já tá votando aqui no Melhor em Campo. Mas, ô Frank, teve uma mensagem aqui de um ouvinte. Deixa eu ver se eu recuperar a mensagem aqui. Foi o Fábio Almeida? Não foi o Fabião. Que fala, o cara até coloca um número aqui, ó. Aqui, ó, é o Neuri. O Neuri colocou aqui, ó. Grande Neuri, obrigado, viu, pela audiência. Depois de 7.869 tentativas, o Guipira finalmente acertou uma. Linda jogada dele. Lembrando claro que ele vai participar da jogada, mas a assistência é do Gé. É claro que, na verdade, Carlos, o Neuri faz aí uma alusão a cobranças, mas assim, entre o Guipira, por exemplo, e o Dudu, o Guipira tem sido muito mais útil, contribuído muito mais com o time, com a campanha da Ponte em si, do que o Dudu. O Dudu, por mais que a gente reconheça, ele tem talento, tem capacidade, algum problema tem, Carlos. Hoje ele, por exemplo, entrou totalmente desligadaço. Era um jogo para ele mostrar pro Wellington e falar, ó, professor, o senhor vai ter dor de cabeça porque eu vou arrebentar aqui, vou mostrar que eu mereço uma oportunidade. Parece que ele não... Parece que, assim, a impressão que ele dá é que ele desiste fácil demais. Na verdade, Carlos, eu vou dar um pitaquinho aqui. É emocional, né? A gente sabe o que o jogador passa. E tá afetando profissionalmente. Isso é fato. Precisa conversar. É uma situação complexa. A bola da vez agora é Guipira. Viu, Neuri? Não fique bravo não, mas o Guipira ainda vai crescer bastante. É um jogador que tem um drible muito bom. O Hélio precisa trabalhar um pouquinho a questão da finalização, né? O arremate, o fechamento da jogada. É aquele lance que a gente fala, agora vai levar o 10. Aí ele joga a nota lá para 3. Mas ele chega lá, calma aí.
Esse Franco Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Bom, vamos trazer aqui as notas, não. Vou trazer aqui o Melhor em Campo, mas antes deixa eu fazer o sorteio aqui do corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube, lá no Cambuí, hein? Para você que participou aqui da nossa jornada, muito obrigado a todo mundo que se inscreveu para participar. Alfa Barber Clube no Cambuí, a sua barbearia. Que tal dar um tapa no seu visual? Alfa Barber Clube, Rua dos Alecrins 46 no Cambuí. Telefone WhatsApp 992 46 72 992 62 46 72. Bora lá então, fazendo o sorteio aqui, agradecendo todo mundo que participou, você que mandou aqui aquela mensagem bacana pra gente. Muito obrigado pela sua participação, certo? Valeu mesmo. Bom, participando aqui, faturando, o Roberto César Santos. Roberto César Santos acaba de faturar aqui o corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. Ô Roberto, final da jornada eu explico direitinho como você deve proceder. Na segunda-feira o pessoal aqui da produção entra em contato contigo para marcar. Tem que agendar segunda, terça ou quarta-feira, tá? Mas o corte de barba e cabelo é seu. Muito bem, 18h41, vamos abrir aqui o craque do jogo. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Craque do jogo de Comercial 1, Ponte Preta 1, você votou aqui no nosso YouTube. Ô Felipe, você já fez o que você ia fazer? Já foi? Rapaz, que rapidez. Esse é Felipe Matos. Ele é o nosso Shazam. O Shazam, o mago dos botões, agora a gente pode ter mais um, The Flash. Rapaz, que coisa rápida. Eu percebi porque ele tava com um poti, bebendo um potizinho. Falei, mas esse poti não tava na mesa, pô. Rapaz, o cara não é fraco. Só no Poti. E Guaraná Poti é bom, hein, galera? Bom demais. Vocês já experimentaram? Bom, vamos lá, vamos trazer aqui então o craque do jogo, né? O pessoal aqui votando no YouTube dos canais Futebol e Interior. Vamos trazer aqui o craque do jogo para você que participou conosco aqui da jornada esportiva. Deixa eu pegar essa folha aqui. Não pode, essa não pode. Tem que ser essa daqui, ó. Vamos lá então. O craque do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Bora lá então. Vamos pegar aqui as mensagens. Vou começar aqui de trás pra frente. Minha mãe que falava isso. Felipinho. Primeiro voto aqui. Voto da Silvana Pereira. Ô Silvana, obrigado, querida, pela participação. Gustavo Carvalho. Melhor em campo, Matheus Jesus. Matheus Jesus. Melhor em campo, segundo Gustavo Carvalho. Mais uma aqui. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Matheus Jesus fazendo milagre. Não sei se ele votou aqui no Matheus Jesus, né? Fábio Alves de Almeida, com todo respeito, porém o Luiz Felipe foi o melhor em campo, independente do gol do Matheus Jesus. O Fabião vota no Luiz Felipe, o melhor em campo. Valeu, Fábio. Mais uma aqui, Neuri Menezes. O Dudu vai levar mais umas 8.986 jogadas para ele acertar uma. Edson Cláudio, Matheus Jesus, melhor em campo. Mais um voto aqui, do Edson Cláudio. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, melhor em campo, Matheus Jesus. Matozinho também votou então no Matheus Jesus. Por enquanto, Matheus Jesus, Filipinho e Luiz Felipe. Fábio de Almeida. Aqui tá falando do jogo do Palmeiras amanhã, que vamos transmitir aqui nos canais de Futebol Interior, hein? Guarani Palmeiras, Palmeiras e Guarani. Lucas de Souza transmite o jogo com o Claudio Nicorsi, com o Wagner Ferreira e o Albert Cavalcante. Akira Miyamoto, Corsato, coloca junto com o Dudu no colchão o Cássio Gabriel. Jogaram com uma má vontade. Akira, o Cássio eu não achei não. Cássio não achei não, mas respeito a sua opinião, viu? Valeu. Edilson Roberto, Matheus Jesus o melhor em campo. Thiago, para variar, falhando mais uma vez. O Edilson Roberto votando no Matheus Jesus. Gente, deu empate para nós, né? Guipira foi promovido a Alcatra. Próximo, Maminha. Marilene Amâncio. Valeu, Marilene, beijo. Melhor em campo, Edson, pois jogar junto atualmente com o Thiago não é fácil. Akira Miyamoto. Edson. Eu vou colocar o seu voto aqui, tá bom, Akira? Obrigado pela participação, tá? Donizete Silvério da Silva.
Melhor em campo, Matheus Jesus. O Donizete votou no Matheus. Valeu. Aparecido Alves, melhor em campo, Filipinho. Mais um voto aqui, agora do Aparecido. Valeu, Aparecido. Neuri Menezes, Matheus Jesus. Valeu, Neuri. Aquele abraço, querido. Gustavo Carvalho, Matheus Jesus. Gente, o Matheus Jesus tá ganhando aqui já, tá? Vamos ver. Fábio Alves, Luiz Felipe, melhor em campo. Foi bem o jogo todo e manteve a regularidade. Já tinha marcado o seu voto aqui, né, Fábio? Obrigado. Edilson Roberto, Matheus Jesus, tá gastando a bola. Divino Firmino, ligado com a gente, valeu. Aí o Neuri, aqui já tá falando dos jogos, eu tô lendo as mensagens de trás pra frente, né? Vamos lá. Gustavo Carvalho, melhor em campo, Matheus Jesus. Silvana Pereira, Filipinho. Vivi Vicente, Matheus Jesus, o melhor em campo. Bom, gente, deixa eu ver se tem mais algum voto aqui no WhatsApp. O Joel, Batata, bom, vamos lá. É isso. Ó, da galera aqui, então o Matheus ganhou, viu, gente? Matheus Jesus ganha com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 votos. Votados também Filipinho, Luiz Felipe e Edson. Mais o Matheus Jesus. Então tem 2 votos já, que é o voto da galera. Então, já com 2 pontos pro Matheus Jesus, o craque do jogo. E você, Frank Francisco, para quem você vai dar o voto de melhor em campo? Carlão, no jogo de hoje, para mim, melhor em campo da Ponte. O Luiz Felipe fez uma boa partida, mas eu quero só lembrar um detalhe. O gol do Comercial sai no setor dele. Então também participa, tem responsabilidade. Agora, um cara que não errou a partida inteira, Carlos, não perdeu uma bola, foi o Filipinho. Eu gostei demais hoje, pra mim, ele dominou a minha cancha. E não vou fugir ao que eu penso, Carlos. O Matheus Jesus é talento, lembra que você falou, concordei na hora, ele é um talento. Entrou pra fazer o gol e melhorou o time da Ponte muito. Mas hoje o meu voto é pro Filipinho. Filipinho, um voto do Frank Francisco. Bateu Jesus, 2 votos, que é o voto do povo. E você, André Luiz, vota em quem? Para quem você vai dar o melhor em campo? Bom, eu vou dar o melhor em campo para, apesar, concordo com o Frank, a alusão ao Filipinho. O Filipinho vem subindo de produção, hein? Esse garoto tem que ser muito bem olhado pelo Hélio dos Anjos, principalmente após o término dessa Série A2 para o brasileiro, porque ele vem subindo muito de produção, o Filipinho. Mas, se ele não tivesse entrado, dando um tempero, um toque especial na partida, como deu em questões de minutos, e feito um golaço, o meu voto seria para o Filipinho, mas o meu voto hoje é para Matheus Jesus, o gol de empate da Macaca com sabor de vitória em Palma Travassos. Matheus Jesus, 3 votos, o André votou nele, eu já tinha adiantado meu voto também no Matheus. Então, com 4 votos, Matheus Jesus, eleito o craque do jogo. Aqui nos canais Futebol. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, muito bem. São 18h48 agora. Ó, daqui a pouco a bola vai rolar para Marília e Matonense, Série A3, Campeonato Paulista. O Luiz Carlos Ribeiro vai transmitir o jogo com o Roberto Marcondes. Olha o Marcondão aí. O Gabriel Faiu e o Lucas Ramos. Comentários do Luiz Pavão. Não perca, hein? Daqui a pouco a bola vai rolar às 7h30 para Marília e Matonense. Quer falar alguma coisa, André? Não, mandando um abraço para Nelson Silvestrin, vulgo Roberto Marcondes. Grande Roberto Marcondes vai estar aqui na ancoragem deste jogo nos canais Futebol Interior. Marcondão com o Luiz Carlos, o Gabriel, o Lucas e o Luiz nos trabalhos. Daqui a pouco, 7h30 da noite, a bola rola. Então a gente tem que ficar aqui até 7h15 no máximo. Agora vamos trazer... o André Luiz fica mais um pouquinho comigo, André, porque eu acho que vai ter palavra do Hélio dos Anjos. Perfeito. Vamos esperar um pouquinho, tá? Vamos trazer agora as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Lembrando que pela Série A3 do Campeonato Paulista, a bola tá rolando, né? Para Bandeirante Itapirense,
tá 0-0. Corinthians e Santo André, Série 1, Campeonato Paulista, também 0-0. Esse jogo começou às 19h30, 20 minutos do primeiro tempo, por lá, o único jogo da Série 1 nesta noite de sábado. Ô Frank Francisco, que nota merece o goleiro Pedrão? Pedrão, Carlão, nota 6. Nota 6 pro Pedro. Pedro Rocha. E o Luiz Felipe? Nota 7. 7 pro Luiz Felipe. Edson? Carlão, o Edson ele ia ter até uma nota maior, né? Mas como a Ponte acaba tomando gol, isso derruba um pouquinho a nota de quem participa do lance, né? E foi uma falha de marcação, tanto saída da criação da jogada lá na ponta, como o posicionamento dos zagueiros no meio da área, né? Então eu derrubei um pouquinho a nota dele para 6. 6. É isso, pensei que você ia falar mais alguma coisa. 6, então? Isso, é que eu ia emendar o Thiago, não quis te cortar. Tá, não, o Thiago a gente vai falar já. Deixa eu só mandar um alô aqui pro Roberto de Jundiaí. Grande Roberto, também havia votado aqui no Matheus Jesus como o craque do jogo. Vi aqui o seu voto agora, mas ele já ganhou, viu, Roberto? Valeu, obrigado aí pela sua participação. Agora sim, Thiagão, que nota pra ele? O Thiago precisa ter atenção para jogar futebol, Carlos. E a gente cobra de quem tem capacidade. O Thiago, assim como o Edson, vai ser bom zagueiro, hein? Deu pinta hoje, mostrou a sua credencial. O Thiago, ele precisa ter mais atenção, Carlos. O gol, o centroavante, ele deixou o cara sozinho. E aí você não vai alcançar ele. Então eu derrubei a nota do Thiago para 5. Mas os dois vinham fazendo uma partida interessante na zaga da Ponte. O que matou um pouco eles foi o gol do Comercial. O Jean Carlos, lateral esquerdo? O Jean Carlos, assim, Carlos, eu dei nota 6, porque o Jean pode e tem muito mais bola do que apresentou hoje. Com um detalhe, Carlos, foi firme, errou uma coisinha ou outra aqui, se omitiu um pouquinho do jogo, mas uma partida, assim, vamos dizer, tranquila, nota 6. 6 pro Jean Carlos. Filipinho. Esse menino, Carlos, marca bem, toca bem a bola, é canhoto, tem um bom posicionamento em campo. Nota 8 para ele hoje. Nota 8 pro Filipinho. Maurício começou bem, ao término do primeiro tempo já deu uma baixadinha e na segunda etapa teve queda, Carlão. Mas mesmo assim eu vou dar nota 6 pro Maurício. 6 pro Maurício. E o Júnior Tavares? Mesma coisa do Maurício, começou o jogo bem e veio caindo gradativamente. Nota 6 pro Júnior. Nota 6 pro Júnior Tavares. Cássio Gabriel. Discordando do torcedor aí, Carlão, que cada um tem o seu direito de ter sua opinião, né? Claro. Mas o Cássio Gabriel, toda vez que entra, vai bem. É que ele tem um estilo de jogo muito lento. Ele não é um jogador de velocidade. Ele não é um jogador que a gente vai esperar dele uma explosão, uma arrancada. Fez uma boa partida hoje, Carlos, mais abaixo até do que nós mesmos já vimos ele fazer. Eu dei nota 6 pro Cássio Gabriel. Nota 6 pro Cássio Gabriel, meio campo da Ponte. No ataque, o Dudu, sonolento Dudu. O Dudu nota 5, né, Carlão? Eu queria ser, até dar uma força pro Dudu, mas hoje a Store Colchões pode entregar pro Dudu que é dele. Dudu, nota 6. Desculpa, 5. 5. 5. E o Eliel? Carlão, o Eliel hoje ele teve muito marcado, aquela pancada de cabeça lá, creio que deve ter atrapalhado um pouquinho, né? Só posso entender assim, mas foi muito bem marcado hoje. Isso vai acontecer muitas vezes, mas mesmo assim se mexeu, procurou jogar, dei nota 6 pro Eliel. Hoje aquele gol ele não costuma perder, Carlão, é que o estado do gramado não ajudou também, hein? Nota 6 pro Eliel, é isso? Isso, perdi aqui. 6 pro Eliel. Agora vamos para os jogadores que entraram aqui. Talvez não por ordem de entrada, mas os que entraram no time da Ponte aqui, tá? O Felipe Amaral. Amaralzinho, nota 7, Carlão. Amaralzinho, nota 7. Amaralzinho, nota 7 para ele. Matheus Jesus. Matheus Jesus. Vou seguir com a torcida, pode? Pode. Eu tinha dado nota 8, então vamos lá. Nota 9. 9 para ele. Pro Matheus Jesus. André. Ele chegou ali no meio campo, né, para dar uma segurada, mas tentou poucas vezes, mas ir pro campo de ataque. Jogador espigado, né, um segundo volante, mas
tem que ser trabalhado aí pela Ponte, né? Me chamou a atenção, Carlos. Muita mobilidade, inteligente, se desloca, calmo para executar a jogada, que é muito importante para quem joga nesse setor do campo. Tem que ter calma. Gostei, Carlão. Como uma primeira avaliação, tô contigo. Tem que ter mais oportunidade. Gostei do André. Inclusive, ele é um dos jogadores que ajuda a mudar esse quadro da Ponte na segunda etapa, né? Que a gente chegar no empate. Eu dei nota 7 para ele. 7 para ele. Agora vamos lá, o ataque, né? O Hélio mudou o ataque inteiro. Saiu o Dudu, entrou o Guipira. Fácil, 7. Só pelo gol, pela jogada do gol, ele já mereceria o 7. Agora, para jogar mais do que o Dudu aí, então, é fácil, 7. E o Gé, que deu assistência pro gol. O Gé também, Carlos. É o Gé, né? É aquele jogador que, se não faz o gol, faz a parede, executa ela muito bem. E rolou também, deixou o Matheus Jesus assim na boa. Tipo, vai garoto, faz essa. Dei nota 7 pro Gé. Nota 7 pro Gé. E o Hélio dos Anjos, hein? Treineiro da nossa macaca. O Helião tá num momento realmente iluminado, né, Carlos? Um jogo que hoje, pra mim, começou a se desenhar depois gol comercial bastante difícil. Até comentei aqui, né? Eu achava que a Ponte não empataria a partida. Mas ele é cirúrgico. Ele colocou Matheus Jesus. Matheus Jesus quase faz 2 gols, Carlos. A primeira cabeçada, eu aqui quase caí da cadeira. Eu achei que ele ia fazer aquele gol. E depois me faz um golaço fora da área, né? Mas o Hélio tá muito bem. Eu vou dar nota 7 pro professor hoje. Nota 7 pro professor Hélio dos Anjos. Eu tava dando uma olhada aqui, né, pesquisando os meus números de assistências. O Gé, ele é o artilheiro da Ponte, né, com 6 gols. E ele tinha uma assistência para gol. Agora a segunda assistência para gol. E o Matheus Jesus fez o 4º gol dele com a camisa da Ponte Preta na competição. O Matheus Jesus. O líder de assistência da Ponte, claro, que é o Elvis, né? Com 5 assistências, mas o Gé participou aí. E detalhe, o Gé também participa, além dessa assistência, ele tem 2 participações, mais 2 participações em gols. Por exemplo, como o Guipira, né? Agora, o Guipira coloca não como uma assistência, mas participação em gols. O pessoal está contando isso também. Então o Gui conta aí participações em gols. Desculpa, eu perdi aqui a nota do Hélio. Repete para mim. Nota 7 do Hélio. 7 pro Helião. E a arbitragem do Gustavo Holanda Souza, 24... Não, que Gustavo Holanda Souza, pelo amor de Deus. Leandro Carvalho da Silva, 43 anos, empresário. Assistente 1, Fausto Augusto Viana Moretti, 39 anos, professor de Educação Física. E assistência 2, a Isabelle de Oliveira, 27 anos. Nos jogos que o Leandro Carvalho apitou, o primeiro empate, viu, o Frank? Só deu vitória nos jogos dele. E agora o primeiro empate, o 6º que ele apita nessa Série 2. Carlos, eu não vou usar o termo mal intencionado, porque eu acho que isso é muito pesado. Sim. Quando a gente usa isso, é muito pesado. Mas tem um que eu posso e vou usar. É incompetente. É incapaz. Tem coisa que a gente, Carlos, não, é impossível. A gente aqui, ó, tá ali, você vê o cara, tá em loco, ele tá de frente com a jogada, sem inverter falta. O jogador toma uma pancada, no caso do Filipinho, ele lá para averiguar se o jogador tem condições de levantar ou não, parou, é a regra. Ele não tem como saber, ele chama atendimento. Então são coisas que a gente vê hoje, esse pessoal fazendo na arbitragem, e que me estressa demais, Carlão. Tanto CBF, Federação Paulista, arbitragem no Brasil. Eu sei que você tem uma posição diferente, mas eu vou voltar a afirmar, Carlão. Precisa ser profissionalizado. Tem que acabar com isso. O cara é competente, prossegue. O cara não é competente, sai fora, meu irmão. Que arbitragem horrível. Nota 3, Carlão. Nota 3, arbitragem do jogo pro nosso Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Muito bem, torcedor. A Ponte Preta empatou com o Comercial pelo placar de 1-1 e você conferiu as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. 18h59, 18h59. Vamos te pedir aqui então, do nosso repórter o André Luiz, porque até agora nada, viu? De pelo menos uma palavra aqui
do técnico Hélio dos Anjos, né? Já se passaram aí quase meia hora do fim do jogo e até agora nada de palavra aqui do técnico Hélio dos Anjos. Então, vamos pegar aqui o destaque final do nosso repórter, ou André Luiz, ou repórter feliz. Destaque final da Ponte Preta, que após este empate, jogando na cidade de Ribeirão Preto, no estádio Dr. Francisco de Palma Travassos, contra o Comercial em 1-1, próximo compromisso da Macaca pelo Campeonato Paulista, encerrando essa primeira fase, será no próximo sábado, 15 horas, estádio Moisés Lucarelli, diante do Esporte Clube Noroeste. Para essa partida, o técnico ainda tem ainda a questão da Copa do Brasil, mas muito provavelmente deverá usar uma equipe alternativa. Mas antes, terça-feira, 20 horas, no estádio Bento Freitas, na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul, a Macaca enfrenta pela segunda fase o Brasil de Pelotas. Correria para a Macaca, que provavelmente viaja amanhã para Porto Alegre, e de Porto Alegre um voo rasteiro para Pelotas, treina em Pelotas na segunda-feira e na terça enfrenta o Brasil às 20 horas pela segunda fase. Lembrando que nesta segunda fase não tem vantagem para a Ponte. Em caso de empate haverá aí cobrança de penalidades máximas e caso a Ponte passe para a terceira fase, deverá embolsar aí a quantia de R$2.100.000, meu caro Carlos Corsato, e emendando com o destaque final do Comercial Futebol Clube, o Bafo, o Leão do Norte, que após este empate com a Macaca, esta tarde no estádio Palma Travassos, próximo compromisso do Comercial é apenas a última rodada da primeira fase da Série A2, diante do Rio Claro, na cidade de Rio Claro, lá no estádio Chimitão, no próximo sábado, às 15 horas. Para essa partida, o técnico Roberval Davino deverá ter o retorno certo do volante Vitor Bolt, que cumpriu suspensão automática na partida de hoje, o empate diante da Ponte em 1-1 em Ribeirão Preto, no Palma Travassos, meu caro Carlos Corsato. Valeu, André, grande abraço para você. Terça-feira, 8 da noite, Ponte Brasil de Pelotas, Brasil e Ponte, às 7 da noite, a abertura da jornada esportiva. Estaremos juntos nessa, um abraço, até a próxima. Estarei nessa, ao seu lado, ao lado de Frank Francisco. Eu fui muito bem assessorado esta tarde aqui nos estúdios da Rádio FI Canais Futebol Interior por ele, Felipe Marques, o nosso Shazam, o nosso Superman, o nosso Samurai, que faz, literalmente chover nos botões aqui da técnica da Rádio FI. Forte abraço a você, ouvinte da Rádio FI Canais Futebol Interior, a você, torcedor ponte pretano, aquele abraço e até a próxima terça-feira. Até lá com Ponte Brasil de Pelotas. Valeu, André, um abraço pra você. Bom, o Comercial joga contra o Rio Claro e dependendo do resultado hoje do Noroeste e Rio Claro, é claro que o Noroeste é favorito pro jogo, né, porque o Rio Claro tem 15 pontos, o Noroeste 23, mas vai que, né, o Rio Claro vence, o Noroeste vai ser briga direta contra o Comercial por uma vaga no G8 na próxima rodada. O Frank Francisco, deixa eu abraçar aqui mais uma vez o Carlos Eduardo Lemos Matozinho, o Fábio Alves de Almeida, a Vivi Vicente, a Silvana Pereira, a Vivi colocou lá no seu status, ela printou a nossa tela, obrigado Vivi, beijo mulher. Gustavo Carvalho, Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Neuri Menezes, Edson Cláudio, o Edilson Roberto, Pedro Roberto Colombeira, eu não marquei aqui o voto do Pedro, mas ele votou no Matheus Jesus também. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Akira Miyamoto, Donizete Silvério, Gustavo Carvalho, Marilene Amâncio, enfim, pessoal com a gente aqui, muito obrigado a todo mundo pela audiência. Frank Francisco, o seu destaque final depois do empate Ponte Comercial, pelo placar de 1-1, mantido o tabu, 37 anos que a Ponte não perde para o Comercial. Última derrota da Ponte nesse ano foi no mês de fevereiro, dia 1º de fevereiro a Ponte perdeu para o Novo Horizontino na sexta rodada por 3-0 e de lá para cá só vitórias e empates. Esse é o terceiro empate na Série A2 do Campeonato Paulista. Até segunda-feira na hora da Macaca, 8 da noite, e depois na terça com o jogo da Ponte contra o Brasil de Pelotas. Certo, Frank Francisco? Com as graças de Deus, com certeza, amém. Carlão. E a gente vai trabalhando cada vez mais, né, amigo? E sequente assim, a gente vai entrosando, tendo entrosamento. Lógico. Por que eu fiz essa brincadeira aqui agora, Carlão?
retratei esse fato. Pra gente, como torcedor, entender o quê? A campanha da Ponte hoje, ela se deve, Carlos, a trabalho, entrosamento de comissão técnica. Você vê condicionamento físico da equipe é muito bom. E eu estava me recordando hoje, Carlão, os garotos da base, quando vêm jogar no time de cima, normalmente eles têm uma queda de rendimento físico, porque há uma diferença. A carga é diferente. Mas a Ponte hoje, a capacitação dos seus profissionais, ou a sua comissão técnica, você vê que assim, o jogador ele vai até o limite. O Filipinho, ele saiu, ele realmente estava cansado. Mas se houvesse uma necessidade no jogo, com certeza ele iria até o final, Carlos. Então, assim, são coisas positivas que têm acontecido na Ponte. Hoje, Carlão, é um jogo que, como você falou, não era um jogo para a Ponte perder. Ela vai perder uma hora, mas não era hoje. Com certeza, jogou uma partida tranquila. Se tivesse feito os gols nas oportunidades que criou, o resultado dessa partida podia ser diferente. Mas lembrando, os meninos hoje pegaram uma pressão. O Comercial dependia de ser resultado, Carlos. O Comercial não podia perder a partida. Então, dentro de um quadro geral, que envolve vários fatores, emocional, esse quadro todo, eu acho que o resultado foi justo. Bom para a Ponte, bom para o Comercial, bom para os meninos. A gente ganhou essa questão do André. Eu gostei de vê-lo em campo, Carlão. Eu só não sabia que ele joga mais recuado no meio. Achei que ele fosse um meia um pouquinho avançado. Tamanha agilidade, tamanha inteligência na hora de se posicionar, ir para frente, calma para terminar a jogada. Gostei, Carlão. Carlão, mas eu falei muito que eu vou atrapalhar a hora da macaca na segunda, né? Não vou ter o que falar. Não, a gente sempre tem o que falar, né? É claro, cara. Segunda-feira no YouTube, tá? Hora da Macaca, a partir de agora, só nesse canal para você curtir a Hora da Macaca. E no canal de áudio do site Futebol Interior, quando não tiver jornada esportiva. Valeu, Frank. Ô, Carlão, e a gente volta a reforçar aqui, torcedor, amigo, você que gosta das transmissões e quer uma transmissão Ponte Pretana, vai lá no curtir, dá o like, que isso vai nos ajudar e vai aumentar o alcance aos torcedores pontepretanos. Nós fazemos aqui para vocês de coração o que nós amamos, que é a Ponte Preta, que é o futebol. E como o Carlão falou, a gente não tá pedindo pix não, a gente quer curtida. Mas o Gordo falou muito. Agora é hora, sabe do que, Carlão? Beijo do Gordo! Fui! Valeu, esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Bom, depois do Frank, hora de trazer a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior para Prone Alimentos, a ficha técnica do jogo. A Ponte empatou com o Comercial pelo placar de 1-1. E agora, né, fica no confronto com 15 vitórias para a Ponte, 8 empates e 8 derrotas. Macaca marcou 41 gols e sofreu 23. 15 vitórias da Macaca, 8 empates, 8 derrotas, agora 9 empates, né? Então, portanto, confronto de número 32 na história. Ponte Preta empata com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Edson, Thiago e Jean Carlos, Filipinho depois Amaral, Maurício depois Matheus Jesus, Júnior Tavares depois André e Cássio Gabriel, Dudu depois Guipira e Eriel depois o Hélio dos Anjos, o treinador da Ponte. O Comercial Leão do Norte, de Jefferson Souza no gol, Luiz Roberto, Michael Douglas, depois o Luiz Eduardo, o Hilário, que saiu contundido a 36 do primeiro tempo. O jogo ficou um tempão parado, né, paralisado, para atendimento do jogador, né, depois foi para atendimento primeiro na UPA em Ribeirão Preto, né, mas a assessoria de imprensa do Comercial passa que o jogador estava fazendo exames, mas já passava bem, recuperou a consciência e entrou o Thiago Moura no lugar dele, Renan Barcelos, depois Boré, Romário, Guilherme Pitbull e Brian, depois o Túlio e o Adriano Luiz. Luqueta, depois o Rafael e Biapira e o Endel. Técnico Roberval
Davino. Primeiro empate do Roberval no comando da equipe do Comercial. E eram 3 jogos até então, 2 vitórias e 1 derrota, e agora um empate. O árbitro Leandro Carvalho da Silva, 43 anos, empresário. Esse é o 6º jogo que ele apitou na competição, o segundo da Ponte, né? Ponte não perdeu com ele em campo e os 2 jogos fora, né? Primeiro jogo, 8ª rodada, a Ponte empatou, venceu o Rio Claro 3-1, e agora a Ponte empata com o Comercial 1-1. Fausto Augusto Viana Moretti, 39 anos, professor de Educação Física, o assistente 1. A Isabelle de Oliveira, 27 anos, assistente número 2. O 4º árbitro, José de Araújo Ribeiro Júnior. Cartões no jogo. Por time do Comercial, Túlio, o Wendel, Thiago Moura foram amarelados no time do Comercial. Na Ponte Preta, Matheus Jesus e Amaral tomaram cartões amarelos. Portanto, só 5 amarelos no jogo final em Ribeirão Preto, no Palma Travassos, com gols de Wendel a 16 do segundo tempo e Matheus Jesus a 50 do segundo tempo. Deu empate, 1 para Ponte, 1 para o Comercial. Ficha técnica do jogo. Bom, com a ficha técnica do jogo, a gente fecha o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Bora! Agradecendo a todo mundo que participou, você que mandou mensagem pra gente aqui, muito obrigado. O Roberto Santos foi quem faturou aqui o corte de cabelo lá da Alfa Barber Clube. Parabéns pra ele. Campeonato Paulista, o Santo André fez 1-0 no Corinthians, Série A1, mas o Timão já empatou, hein? 1 pro Corinthians, 1 pro Santo André. Deixa eu dar uma passadinha aqui na Série A3, porque tem bola rolando para Bandeirante Itapirense, segundo tempo, 0-0. Vejo aqui no placar ao vivo, Futebol Interior. 19-11. Agradecendo a todo mundo que participou, você que mandou mensagem pra gente aqui nos canais Futebol Interior. Bom, na sequência, você vai ficar com Marília e Matonense. Luiz Carlos Ribeiro, junto com o Gabriel, com o nosso Roberto Marcondes, o Lucas, enfim, toda a galera, pessoal transmitindo aqui para os canais Futebol Interior, o jogo do Marília contra o Matonense, jogo às 7h30 da noite. Amanhã, 10 da manhã, tem Portuguesa Santista e 15 de Piracicaba. Mário Luiz transmite nos canais Futebol Interior para a Rádio Educadora de Piracicaba e para os canais Futebol Interior. Este jogo entre Portuguesa e 15 de Piracicaba. Às 4 da tarde, tem Palmeiras e Guarani, Guarani e Palmeiras. Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Albert Cavalcante, Claudinei Corsi e o nosso Felipe Marques na transmissão deste jogo amanhã, última rodada na primeira fase de classificação da Série A1 do Campeonato Paulista. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ponte Preta líder, 33 pontos. O Comercial nesse momento é o 7º colocado, 19 pontos na tabela, mas a posição do Comercial pode mudar e para baixo, porque é só o segundo jogo. Mais cedo o São Caetano se complicou na competição, tem mais um jogo só, perdeu para o Oeste em casa pelo placar de 300-1. Daqui a pouco Noroeste e Rio Claro, daqui a pouco a bola já está rolando, né? Noroeste e Rio Claro, 0-0 esse jogo, 12 minutos do primeiro tempo. Velo Clube e Primavera se enfrentam daqui a pouco às 7h30 da noite. Amanhã, Juventus Lemense, Portuguesa 15 de Piracicaba, Taubaté Novo Horizontino, Monte Azul e Linense, os jogos das 10 horas da manhã. Em nome de Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, uma no Maria Antônia, outra no Parque Bandeirantes. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridier, comunicação integrada. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pita do Nadal, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Estive ao lado do André Luiz, o repórter feliz do Frank Francisco, sempre de carona com o Frank. Na mesa de som, trabalhos técnicos, equipe técnica, áudio e vídeo do Felipe Marques no comando, com a direção comercial do Claudinei Corsi, direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência, torcedor. Segunda-feira tem Hora da Macaca, 8 da noite, no YouTube oficial
Hora da Macaca, procura lá, dá seu like para conferir os melhores momentos e muita informação de Ponte Comercial, muita informação da Série A2 e também prospectando o time da Ponte para a Copa do Brasil na terça-feira, 8 da noite, contra o Brasil de Pelotas, também com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Marcelo Corsato narra, o Frank Francisco comenta, o André Luiz reporta e eu estarei aqui na ancoragem no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Que Nossa Senhora do Majestoso, aquela que fica à direita na capelinha do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli, nos abençoe e ilumine todo mundo. Um ótimo final de semana, uma ótima noite de sábado para você. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Uma ótima noite para você e até a próxima, se Deus quiser. Tchau. Valeu! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.